seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 8 da noite, mais 6 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Noite de sexta-feira, sextou e como sextou, e sextou bonito, hein? Hoje, dia 5 de julho de 2024, a bola vai rolar às 9 da noite, 14ª rodada, é Série B deste Campeonato Brasileiro. Tem Macaca em campo, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Brusque, Ponte Preta. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, torcedor ligado em 87,9 Valinhos FM. Vamos no FM até a meia-noite. Eu conto com a sua audiência. Seja muito bem-vindo, você de Valinhos e toda a região. A Valinhos FM, que tem a presidência do Wagner Faneco, equipe técnica com a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho. Por lá eles também têm Felipe. Aqui nos canais Futebol Interior, presença, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Equipe que tem a direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Estarei ao lado do Wendel Coral e ao seu lado também em 87.9 no YouTube Futebol Interior, youtube.com/Futebol Interior. Não tá inscrito no nosso canal ainda? Vai lá, se inscreve no nosso canal. E aí você fala, poxa, mas toda vez que vocês entram no ar, eu não recebo notificação porque você não ativou o sininho. É importante. Tem que ativar o sininho. Você pode estar inscrito no canal, mas pode não ter ativado o sininho. E aí você não recebe as notificações de quando estamos no ar, tá bom? Vai lá, faz isso. Aproveita para dar um joinha aí na transmissão, para que o YouTube entenda que a nossa transmissão é muito boa. Chama mais Ponte Pretano pra cá, para você ligado também no canal de áudio Futebol Interior, no aplicativo Rádiosnet, obrigado pela grande audiência, no TuneIn, também muito obrigado você que ouve a programação através dos aplicativos na internet, no site futebolinterior.com.br, também tem lá o link para você navegar, é só procurar por rádio, se não, vai direto no navegador futebolinterior.com.br/rádio. Bora que bora para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 32423125. Chamou, pediu, chegou, cheguei aqui no estúdio dos canais Futebol Interior na Rua das Camélias. E já aquela pizza, né, preparada aqui pela nossa produção, Felipe Marques, já deixou a pizza na mesa, que cheiro gostoso. Uma pizza do Dadá, sexta-feira tem cara de pizza, 32423125. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. E sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, 98989 3526. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo uma grande jornada esportiva para você. 8 da noite, mais 10 minutos. É hora de trazer os destaques da nossa jornada esportiva. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você ligado também na Rádio Futebol na Canela. Um abraço aqui pro pessoal da Rádio Regi News, São José dos Campos, com a gente.
Obrigado, viu? Vamos juntos. Você da Regi News em São José dos Campos. Você na Rádio Futebol na Canela, lá no Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso, 7 da noite, mais 10 minutos. Um abraço lá pro Thiago Lopes, que tá todos os dias com o Debate 106 aqui nos canais Futebol Interior, no nosso canal de áudio. Vamos trazer aqui o primeiro destaque. E o destaque é da Macaca. Para destacar a Ponte, que vem de 2 jogos sem derrotas. Empatou o derby. Poderia ter ganho, né, Ponte Preta? Mas empatou. Deixa eu trazer aqui o primeiro destaque da Ponte. E para destacar a Macaca, eu trago ele. Wendel Coral. O nosso repórter dos canais Futebol Interior, que destaca aqui a Macaca. Fala, Coral, como é que você tá? Grande abraço, boa noite. Fala, Corsato, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha, um abraço pra você, um abraço também pra quem nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM, 14ª rodada, Série B já continuando aí a todo vapor, a Ponte que, como você bem disse, não perde há 2 rodadas. Vem de vitória sobre o Ceará no Majestoso e na última rodada empatou no Derby 207 com o Guarani pelo placar de 1-1. Não perde há 2 rodadas, mas em contrapartida é um jogo importante para Macaca hoje à noite contra o Brusque no Gigantão das Avenidas na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, porque a Ponte busca a primeira vitória longe do estádio Moisés Zucarelli. Até aqui na Série B a Ponte jogou 7 partidas fora do Majestoso, empatou 3, perdeu outras 4, então quem sabe hoje não é aquela partida que vira a chavinha da Macaca, quem sabe uma campanha consistente, jogando na condição de visitante para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento e aí ter a possibilidade de brigar na parte de cima da tabela de classificação e num eventual acesso. A Ponte tem 16 pontos, tem 3 a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento, então a Ponte, embora esteja próxima do Z4, quer a vitória e quem sabe para começar a figurar na parte de cima. Com relação ao time do técnico Nelsinho Batista, inclusive hoje o Nelsinho vai para o seu 7º jogo no comando da Ponte. Até aqui são 3 vitórias, 2 derrotas e um empate justamente no Clássico Campineiro. São 4 mudanças no time titular. Pedro Rocha, ausência pela primeira vez nesta temporada, ele que está suspenso por 3 cartões amarelos. Joga o Luan Ribeiro. A segunda mudança, João Gabriel, lateral direito de apenas 19 anos de idade, que fez a estreia no profissional no Campeonato Paulista sob o comando do João Brigatti. No jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto, hoje é o lateral direito titular da Ponte Preta. Nós já vínhamos pedindo passagem para o João Gabriel aqui durante um tempo. Terceira mudança, Gabriel Risso, após 2 jogos fora, está recuperado de lesão, volta o argentino na lateral esquerda. E a quarta e última mudança, Matheus Regis, por opção do Nelsinho, é titular hoje no ataque no lugar do Iago Dias. Além do Pedro Rocha suspenso, temos também a ausência do Igor Inocêncio pelo mesmo motivo, 3 cartões amarelos. Além do Gabriel Risso, volta de lesão, Dudu Vieira e Ramon Carvalho volantes, mas ficam à disposição no banco. Cursato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o primeiro destaque da Ponte, a Ponte que já tá escalada, pronta, definida. O Wendel trouxe aí as novidades. Realmente um aproveitamento muito baixo da Ponte, né? São 3 pontos em 21 jogos, em 21 dos 7 jogos disputados fora de casa até aqui. A Macaca precisa melhorar e melhorar muito nesse quesito. Daqui a pouco o Wendel vai passar o time da Ponte, porque agora ele vai destacar o Brusque. Ah, aqui está jogando. Mas que coisa, hein? Joga em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. O que você destaca do Brusque, adversário da Ponte hoje? O Brusque que vem de 3 empates, e o Corsato 0-0 com o Avaí em casa, 1-1 com o Ituano fora e também fora de casa contra o CRB, 1-1. O gol do Jansson no finalzinho, Marcos Serrato, ex-Ponte, inclusive chegou a perder um pênalti já nos acréscimos ali no último lance. Depois de 98 minutos, o Brusque chegou ao empate. Então é uma equipe que não vence, mas também não perde há 3 rodadas. Só que quando joga como mandante, o Brusque não costuma ir bem. Apenas a 15ª campanha em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Só que o Brusque está na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos somados e busca o triunfo para quem sabe sair do Z4 ao final da rodada. Jogo importante para as 2 equipes, o quadricolor do técnico Luizinho Vieira, que mesmo não jogando no seu estádio, mas joga como mandante, quer fazer a lição de casa. Jogo interessante. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da noite, lá em Itajaí. Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo os destaques de Ponte e Brusque. Só na audiência rotativa do rádio aí, né? Opa. Vamos lá com a escalação da Ponte Preta, não precisa ter numeração. Vamos lá, o que põe a campo o técnico Nelsinho Batista? Na ausência de Pedro Rocha, escolhe Luan Ribeiro para ser o goleiro. Na lateral direita, João Gabriel. A dupla de zaga, Matheus Silva e Sérgio Rafael.
Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, tem Gabriel Risso. No meio campo, 4 homens. Emerson Santos, Castro, Elvis, capitão e também o Dodô. No ataque, Matheus Regis e o artilheiro Gé. E o time do Brusque, do Luizinho Vieira. Brusque já definido e escalado com Matheus Nogueira no gol. Pivô, o Wallace, o capitão, Everton, o alemão e Jansson. Marcelo, Rodolfo, Marcos Serrato, Paulinho Mocelin, Keké e também o Olávio. O time do Brusque joga no esquema 3-5-2, tem aí alguns jogadores experientes, o Wallace, por exemplo, né? O Everton alemão, jogadores experientes, Paulinho Mocelin, que a Ponte Preta já teve e a Ponte interesse costuma no jogador. tomar gols de Paulinho Mocelin, Sim, né? sim. Que hoje não se repita. Tomara, né? Vamos aguardar. Bom, é isso, é um time bastante experiente, mas está atrás na Ponte. A Ponte tem 16, o Brusque tem 12 pontos conquistados na competição. É isso, 8 da noite, mais 16 minutos. Tem bola rolando, né? Pela Série B, abertura, 14ª rodada. No Ceará, estreia do Wagner Mancini no comando do Ceará. O Ceará perde pro Santos, hein? Pelo placar de 1-0, o Santos vence o time do Ceará 8 minutos do segundo tempo. Pela Eurocopa, hoje tivemos Espanha 2, Alemanha 1. Tchau, Alemanha. Até a próxima. E Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Aí eu fiquei chateado. Eu vou falar aqui uma coisa que talvez pode não acontecer, mas pode acontecer, né? Essa pode ter sido a última Eurocopa de Cristiano Ronaldo. 0-0 com a França, nos pênaltis, 5 para a França, 3 para Portugal. França, vice-campeã mundial, vai para a próxima fase. Espanha e França se enfrentam na semi. Amanhã teremos Inglaterra e Suíça, Holanda e Turquia, para definir aí os 2 outros classificados nesta semifinal da Eurocopa. Agora, vamos aqui para o nosso quintal, né? Quartas de final da Copa Sul-Americana, ou da Copa América. A Argentina, penso que empatou com o Equador 1-1. Messi perdeu o pênalti, mas a Argentina se classificou, venceu o Equador por 4-2. Mesmo o homem perdendo o pênalti, eles passam, né? Verdade. A Venezuela, mas se fosse no Brasil, vocês estavam criticando, né? Empatar com o Equador, levou sorte. Venezuela e Canadá jogam às 10 da noite, hein, Coral? 10 da noite para Venezuela e Canadá. Acredito na classificação da Venezuela, inclusive. Viu, a Venezuela que melhorou bastante. A Venezuela que... a melhor geração deles, né? Que deve, ainda deu sorte que aumentou o número de vagas sul-americana para a Copa, né? Mas deve ser aí, deve jogar aí a Copa do Mundo, né, a Venezuela. Se eu não estou enganado, primeira participação de Venezuela em Copa do Mundo, hein? Deve... Sim, exatamente. Né? É primeira participação da Venezuela. Puxei aqui pela memória, não me lembro de, enquanto vivo, ter visto a Venezuela jogar uma Copa. Amanhã às 7 da noite tem Colômbia e Panamá. Panamá que eliminou simplesmente os Estados Unidos contra a Colômbia. A Colômbia que deu um trabalho danado pro Brasil. E às 10 da noite a bola vai rolar para Uruguai e Brasil. Os jogos de amanhã da Copa América 2024. Tá confiante no Brasil, Corsato? Eu tô assim, o Uruguai tem que ter medo do Brasil, pô. É. O Uruguai tem que ter medo do Brasil. Esse negócio, o Brasil pegou a seleção mais difícil. Gente, que isso, né? Eu tô quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Não pode escolher adversário. Só que contra a Colômbia eu confesso que fiquei preocupado. Contra o Paraguai não, o Brasil jogou fácil, mas o Paraguai realmente diferente da Venezuela, né? Uma geração muito ruim do Paraguai. O time do Paraguai não se encontra, né? E o Brasil ganhou fácil, mas contra a Colômbia tivemos trabalho para enfrentar a Colômbia de Rames Rodrigues. É isso. Então, os jogos da Copa América 2024. 8 da noite, mais 19 minutos. Vamos fazer o seguinte, vou pro intervalo para toda a rede, em 3 minutos. Atenção, Rádio Regi News em São José dos Campos, Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Atenção, Valinhos FM 87,9. 3 minutinhos de intervalo. Voltamos com o Arthur Eugênio para contar e falar histórias do futebol. Vai falar de um jogador importante na Ponte Preta que veio de Santa Catarina. Não tem assim muita história, né? Não tem muito a ver entre Ponte e Brusque, mas como é um confronto da Ponte contra um time catarinense, o nosso querido Arthur Eugênio Matias vai trazer a história de um importante jogador que passou pela Associação Atlética Ponte Preta. Já já, na volta, depois do intervalo, as escalações, eu vou bater aquele papo com você que está conosco no YouTube. Pode participar também pelo WhatsApp que já está na tela aqui, ó, 98989
3526. Não sai daí, voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9 aqui, ó. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 9 horas da noite, tem Ponte Preta em campo para encarar a equipe do Brusque e Ponte Preta e Brusque. Aliás, só são 4 jogos, né, na história recente de Ponte Preta e Brusque. Que começou em 2021, lembro muito bem desse jogo, foi aquele primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que a Ponte estava na transição, né, de técnico, o Gilson Kleina estava sendo contratado e o Sandro Forner, ex-zagueiro da Ponte Preta, jogou no Curitiba, foi o técnico aquele dia. Juan Renato era zagueiro da Ponte. Misericórdia. Rapaz. E o Luan Ribeiro estava no banco de reservas. Aquele dia o Luan Ribeiro que vai jogar hoje. Aliás, o Luan é o jogador mais velho no elenco pontepretano, né? A gente, por exemplo, no time hoje, não dá pra contar o Jean Carlos, que tá contundido, né? Ele não tá nem à disposição aqui. Então, o Luan, tem o Thiagão também, que tava em 2021, o Thiago Lopes, mas não tá aqui no banco de reservas, mas o Luan, desse elenco da Ponte Preta, é o jogador mais velho. O Pedrão também, né? Estava com o Luan, mas o Pedrão saiu enquanto o Luan continuou. O Pedrão saiu, foi jogar no Atlético, né? O Pedrão, quando era da Ponte Preta, chegou a disputar um Campeonato Paulista da Bezinha pelo 15 de Jaú. Disputou 5 jogos pelo 15 de Jaú e voltou para a Ponte. Aí chegou a disputar uma Série D pela Internacional de Limeira, não foi utilizado. E aí depois foi emprestado pro Atlético. E aí do Atlético ele voltou para Ponte Preta. Mas, inclusive, não pode ter. Mas ininterruptamente, o Luan é o jogador mais velho desse elenco da Ponte Preta. Só que só tem 5 jogos com a camisa da Ponte. É isso que eu ia falar. Tá na Ponte já desde 2019, chegou pro Sub-23, onde teve 10 jogos, depois 3 partidas no elenco profissional em 21, outras 2 em 2022. Ele tem 27 anos de idade, portanto, no elenco profissional vai apenas para sua 6ª partida desde que desembarcou aqui em Campinas. Legal, agora o jogador do Santos foi expulso. Rapaz, jogador de futebol realmente, sei lá, cara, falta um pouquinho de inteligência pros caras, né? O Rodrigo, alguns né? são desprovidos, né? O Rodrigo foi expulso, foi ali pra cima do jogador da equipe do Ceará com o pezão alto, foi expulso. Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, e ainda quis argumentar com o árbitro do jogo. Segue 1 pro Santos, 0 pro Ceará, o jogador tá estatelado no chão e os caras estão
reclamando. Realmente eles não ajudam, né? 8 da noite, mais 25 minutos no pique. Coral, Ponte Preta escalada, né, Coral? Do técnico Nelsinho Batista, que manda campo Luan Ribeiro, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro, Elvis e Dodô. Matheus Restes e Gé. E o time do Brusque, o quadricolor lá de Santa Catarina, manda. Com Matheus Nogueira, Matheus Pivô e aí 3 zagueiros. Everton Alemão, Wallace e Jansson e também o Marcelo, fechando o sistema defensivo. No meio campo, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Paulinho Mocelin no ataque. Keké e Olávio. Esse o time do Brusque. Para encarar a Ponte, antes do Arthur, deixa eu ir aqui no chat no YouTube. Você pode se inscrever, mandar mensagem pra gente. Silvio Seico, boa transmissão e bom jogo para todos nós. Darcy Altino, boa noite. Macaquinha vai para cima do Brusque hoje. Roberto César Santos, boa noite, Corsato. O adversário de hoje é muito ruim. Obrigação da Macaca é trazer 3 pontos hoje. Roberto, eu entendo, mas é muito ruim. O Brusque é um time que tem muitos empates, né? Isso não é bom pro time, né? Mas, cara, eu vejo todo mundo meio que na mesma seara aí, viu? Não dá pra dizer que a Ponte é muito melhor do que o Brusque também, não. Mas respeito aí a sua opinião, viu, Roberto? O Paulo Santos, boa noite, bom trabalho a todos. Hoje vem os 3 pontos. Hoje finalmente traremos os 3 pontos. Diz aqui o Silvio Seco. Daqui a pouco a gente sobe nossa enquete lá no YouTube pra você participar. Corsato, Oi. Passamos a escalação. Você falou aí de quem tá nos acompanhando. Os jogadores do Santos seguem reclamando, rapaz. Olha, misericórdia. E foi em cima do Saulo Mineiro, né? A Sim. falta. Cara, olha, eu vou falar. Jogador de futebol realmente é estranho. E sem contar que eles sabem, né? Que tem 70 câmeras ali, né? Quer dizer, além de tudo, ainda tem as câmeras que provam que o cara foi mal na jogada, né? Mas é isso. O Santos com um jogador a menos vence o Ceará pelo placar de 1-0. Muita gente lá no estádio. Aliás, o Ceará também com técnico novo, né? O Léo Condé, que estava no Vitória. Agora é o treinador do Ceará. Ceará que demitiu o Wagner Mancini num jogo contra a Ponte Preta. E o Wagner Mancini que já tá empregado, já tá no Atlético Goianiense. Já. Beleza, a dança das cadeiras, É né? fácil, né? É fácil. Sai um, entra o outro. Técnico de futebol. Aliás, vi no site Futebol Interior, falando rapidamente aqui, tinha até esquecido dele. Ney Franco foi apresentado pelo Joinville. Que faz, hein? Série D, né? Não, Nem Joinville Série esse ano D. nem Série D não dá. Vai Que disputar fase. a Copa Santa Catarina. Joinville garantiu vaga para a Série D em 2025, pelo Campeonato de Santa Catarina. Vamos lá, 8 da noite, mais 28 minutos. Agora, vamos trazer o trabalho especial do Dr. Arthur Eugênio Matias, que vai falar de um jogadoraço, que jogou na Ponte Preta e é natural de Santa Catarina. Você vai saber agora quem é, na voz de Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, principalmente você, torcedor da Ponte Preta, vamos aproveitar este jogo da Ponte Preta para falar de um jogador importante na década de 1970. Jogou na Ponte Preta, na Ferroviária, jogou também no Náutico, no América de Rio Preto, Noroeste de Bauru. Vamos falar de Parraga. Aqui no futebol interior eu vou contar a história, a carreira de Parraga. Uma curiosidade, Parraga, antes de chegar à Ponte Preta, ficou um período no Guarani. Ficou cerca de 25 dias treinando no estádio Brinco de Ouro. O Guarani demorou para definir a contratação de Parraga junto à Internacional de Lages, em Santa Catarina. A Ponte Preta teve a informação que Parraga era um jogador diferenciado e ofereceu o contrato. E Parraga chegou à Ponte Preta. Aqui no futebol interior, a história, a carreira deste grande centroavante. Jorge Porto e Parraguirre. Nasceu em Porto Alegre no dia 15 de julho de 1950. Parraga começou jogando nas categorias de base do Grêmio, mas no Grêmio não teve destaque. Acabou não ficando no Grêmio numa época que quem não era aproveitado ganhava passe livre e ele ganhou passe livre. E no início dos anos 70, um jornalista levou Parraga até a Internacional de Lages. E em Lages, Parraga até hoje é tido
como o principal jogador de todos os tempos. Eu estive recentemente em Lages e todos da Internacional dizem que Parraga foi o cara, o grande jogador da Internacional, vice-campeão catarinense em 1974, perdendo o título para o Figueirense. Depois de 3 anos na Inter de Lages, com uma rápida passagem pelo Novo Hamburgo, no interior do Rio Grande do Sul, eis que Parraga chega a Campinas e faz sucesso na Ponte Preta. Outros times que Parraga jogou, Náutico, Ferroviária, Francana, esteve na Arábia Saudita. Na volta, jogou no Noroeste de Bauru, América de Rio Preto e no final de carreira, no Esportivo de Bento Gonçalves, também no interior gaúcho e no Amparo Atlético Clube, disputando a divisão intermediária no início dos anos 1980. Na época, o Amparo contratava jogadores interessantes que já estavam em final de carreira e que tinham muito a produzir. Parraga teve seu melhor momento no futebol jogando na Ponte Preta. Nós vamos trazer aqui no Futebol Interior algumas imagens interessantes de Parraga no time da Ponte. Nesta foto, 1975, você vê um time da Ponte Preta que começava a se formar para ser o grande time vice-campeão paulista em 1977. Em pé, Dias, um lateral direito que veio do Vila Nova de Minas Gerais, Polozzi, Oscar, Vanderlei Paiva, Moacir e Odilei. Agachados, Lúcio, Marco Aurélio, Parraga. De cá e Genal, Parraga na Ponte Preta em 1975. Agora, uma imagem de Parraga na Ferroviária de Araraquara. A foto não está muito boa, o foco da imagem não é tão interessante, mas o Parraga é o terceiro agachado e está bem no meio. Os agachados perto de Parraga, o Washington, que fez sucesso no Guarani, e depois dele, o Paulo César, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. O último é Galdino, ponta esquerda, que jogou no Botafogo. Olha que foto linda. Parraga em início de carreira na Inter de Lages. Nesta primeira foto, ele junto com Mário José. E na segunda foto, ele com Gaspar. E o time da Internacional de Lages, vice-campeã catarinense em 1974. Parraga também jogou no Náutico em 1978, emprestado pela Ponte. No Náutico, Parraga também foi bem. Jogou no América de Rio Preto. Olha esta foto do América. Parraga é o terceiro agachado bem no meio da foto. O primeiro agachado é o Marinho, falecido, que fez muito sucesso no Bangu. Depois que encerrou a carreira, Parraga começou a trabalhar como auxiliar técnico de Cilinho, um técnico lendário, também falecido. E Parraga vem tendo sucesso como treinador no interior de São Paulo. Já dirigiu várias equipes, chegou a atuar no time principal do Palmeiras. Recentemente esteve no Rio Branco de Americana, observador técnico do Flamengo do Rio de Janeiro. Enfim, tem feito sucesso como treinador. Jorge Porto e Parraguirre, o Parraga. Gostou? A história de Parraga aqui no Futebol Interior. Parraga, um centroavante espírito de área. Como ele mesmo dizia, ele gostava do estilo de Alcindo. Alcindo, já falecido. Copa do Mundo de 1966, Alcindo o Bugre, porque ele parecia um índio. Jogou no Grêmio, jogou no México, jogou no Santos. Campeão paulista em 1973. E Parraga dizia que tinha o estilo de Alcindo. Se você quer que eu fale de algum jogador, mande uma mensagem aqui para o Futebol Interior, que eu fale
de alguma partida, de alguma equipe inesquecível? Fale aqui com o Futebol Interior. Muito bem, tá aí o Arthur Eugênio Matias falando de Barraga, que jogou na Associação Atlética Ponte Preta e é lá de Santa Catarina. Ô Coral, é claro que transmissão aqui da Ponte Preta, né? Mas algumas informações aí, você acabou de falar aqui, né? Quero que você traga essa informação. O Santos tá jogando hoje com o Ceará, tá vencendo 1-0, mas parece que tem déjà vu no Santos, né? Pois é, Corsato, vou até abrir o Twitter aqui. Jornalista Bruno Andrade, do UOL Sport, acaba de twittar o seguinte: Corinthians opta por Fábio Carille, que tinha concorrência do argentino Ramon Dias, e já vê o acordo muito próximo. Timão vai pagar a multa rescisória do técnico no Santos. Tem ideia de quanto que é, Corsato? 3 milhões. 2 milhões. Cerca de 2 milhões. Eu tinha ouvido esses dias 3 milhões. Aí agora tem um outro problema, né? O Santos tá na justiça lá com aquele time do Japão, né? Pois é. 17 milhões a multa do Carille pro time do Japão. O Santos entende que essa multa tem que ser aplicada ao treinador. Mas parece que o treinador não entende isso, né? Um joga pro outro. Né? E aí vai ficar aquela história, mas os japoneses querem a multa. O Silvio Seiko tá com a gente aqui também o Fábio Bruno. Fabião, que faz? Fabião, eu adoro você, cara. Você é fantástico, viu? Você é sensacional. Aliás, domingo vou na transmissão do seu time, né? Um abraço pra você, viu, Fabião? Você é fantástico, né, cara? Você é simplesmente fantástico. Valeu, mas ó, fica com a gente, tá? Não vai, não. Fica aí. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Ponte 2-0. Com esse campo já marca 2 gols. João Gabriel, quando jogou, foi bem. Hoje vai bem novamente. O último jogo dele foi contra... Aliás, primeiro e único, né? Foi contra o Botafogo. Valeu, obrigado aí pela audiência. 8 da noite, mais 37 minutos. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 9 horas da noite entre Ponte Preta e Brusque. Vou fazer o seguinte, para zerar tudo aqui, atenção rede, atenção Rádio Futebol na Canela no Mato Grosso do Sul, Rádio Regi News em São José dos Campos, FM 87,9, Valinhos FM, a voz da nossa gente, nos canais Futebol Interior. Atenção rede, 3 minutos, voltamos. O Wendel Coral tem convidado, tem as escalações de Ponte Preta e Brusque e o jogo às 9 da noite para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui, ó, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br
Futebol Interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho eu vou pro WhatsApp aqui, tá? 989-89-3526. Você participa. Manda mensagem pra gente. Hoje não tem Pix não, tá bom, gente? O Pix foi no Deb, aliás, agradecendo todo mundo que participou da nossa promoção. O Osmar Dangar, boa noite. Será que hoje desencanta fora? Vamos torcer, né, Osmar? Vamos torcer para que isso aconteça. Eu já votei aqui na enquete, aliás, você pode fazer o mesmo, tá? Votar aqui na nossa enquete, né? Quem vence, quem leva, Ponte ou Brusque ou dá empate? Qual o seu palpite pro jogo? Vai lá, entra no nosso chat, assim que você clica no chat, já aparece lá, palpite pro jogo. Brusque, 31%, empate 6%, o restante Ponte dá aqui 62% pra Macaca. 8h41. Ô Coral, você tem um convidado aí que é titular nesse time da Ponte hoje, né? Titular absoluto, viu, Corsato? Chegou a ficar no banco 2 partidas, mas hoje, sob o técnico Nelsinho Batista, ele forma ao lado ali do Matheus Silva. A dupla de zaga da Ponte Preta, falo de Sérgio Rafael, 31 anos de idade, 1,88 m, vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu contra o Flamengo em 2024. Isso. As brincadeiras da parte decorei, né, Corsato? Mas é uma verdade, né? Ele foi É. vice-campeão, pô. Exatamente. Não é O Sérgio não? Rafael que já tem 9 jogos pela Ponte Preta e 1 gol. Você lembra contra quem foi, Carlos? O gol dele, deixa eu puxar pela memória Vai. aqui, foi... Uma derrota da Ponte. Sérgio Rafael, não. Eu ia falar que foi contra o CRB. Não. Não foi, não vou lembrar. Foi aqui. contra o Santos, naquele verdade. placar por 2-1, gol de cabeça do Sérgio Rafael. É vero, a Ponte ia perder por 2-0, ele fez o 2-1. Exatamente. Verdade. Não foi o suficiente, uma pena. Quem sabe o Sérgio Rafael aí na bola aérea, sob a batuta de Elvis, não faz aí o seu segundo gol como jogador da Ponte Preta. Ele conversou com a imprensa ao longo da semana. A Ponte Preta, inclusive, que chegou a comandar treinos na cidade de Indaiatuba, lá no estádio do Primavera, porque o estádio da Ponte, aí, o gramado, passou por reformas ao longo da semana. Então, Sérgio Rafael, falando um pouquinho aí ainda de como foi o derby, né, Corsato? E aí, o jogo de hoje contra o Brusque, essa projeção do zagueirão da Macaca, que quem sabe hoje vai ajudar o time a conquistar a primeira vitória fora do Majestoso nessa Série B. Sérgio Rafael. A gente sabe da dificuldade que é jogar num campo que não tem tanta qualidade para jogar, mas o campo vai estar igual para os dois lados. Espero que a gente possa fazer um grande jogo, uma grande partida e que a gente saia com um resultado positivo. Como é que você avalia o trabalho do Nelsinho até o momento? Como é que tem sido esse convívio com ele e a avaliação do trabalho dele até o momento? O trabalho dele vem trabalhando, né? Tá evoluindo aos poucos, né? A gente tinha muita dificuldade de organização, né? E vem acertando isso. Acredito que a gente está ganhando mais confiança, principalmente em casa, né? E está dando sequência a alguns jogadores. O que dificultava antes a gente estava sempre mudando, né? Essa questão de formação, jogadores. Por mais que a gente tenha tido dificuldade com perda de muitos jogadores no momento, né? Que dificulta o trabalho dele, a gente vem crescendo e eu particularmente tenho aprendido muito com ele. Sim. E sobre essa situação do jejum ainda, né, de vitórias longe de Campinas, né? Há muita diferença na forma que a Ponte Preta joga aqui dentro e da forma que joga fora de casa? Qual é o denominador comum que vocês têm tentado buscar, e principalmente agora com o Nelsinho, para que, né, comecem a vir também os pontos, as vitórias longe de Campinas? Eu acredito que em casa toda equipe é mais forte, né? Tem o apoio da própria torcida. Tem a questão de se você está viajando, está fora também. Outro clima, outro campo, você não está acostumado. Acredito que isso dificulta, né? Mas é mais a questão de atitude, né? Às vezes você tem que ter um pouco mais de atitude fora de casa para agredir, ser mais ousado, impor mais o seu ritmo de jogo. E a gente não tem conseguido fazer isso da melhor forma no momento. Mas acredito que essas coisas vão mudar. Sim. E agora vai pegar um Brusque que também está convivendo com a situação de zona de rebaixamento. Como é muito diferente você enfrentar um time que está tentando sair da parte perigosa da tabela em relação a quando você enfrenta alguém que está buscando acesso. Na Série B, eu acho que não tem tanta diferença, porque são equipes muito equilibradas. Você pode ver aí que o derby é um derby, né? Tipo, a clássica é sempre difícil. Mas quando está com a equipe no setor negativo, eles vão com tudo, né? Estão com a corda no pescoço, sempre mais difícil, vão se dedicar mais. Então é sempre um jogo difícil.
Então eu acredito que isso não tenha tanta diferença não. Claro que acaba o favoritismo vindo para a equipe que está superior, mas é um jogo sempre difícil nessa liga. Tá esse então, Sérgio Rafael, zagueiro aí titular da Ponte Preta, ainda jovem, tem muita lenha pra queimar. Ele que veio aí do Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, vice-campeão carioca. Corsato. Isso, que eliminou Botafogo e Vasco da Gama para enfrentar o Flamengo na final do Campeonato Carioca em 2024. 8 da noite, 45 minutos. O VAR tá analisando ali um pênalti pro time do Santos. Aliás, o pessoal tá avacalhando o VAR, né? O VAR que veio tão bem, né? Veio aí pra ajudar, né? Mas quanta demora, cara. Quanta demora. E é pênalti contra o Santos. E eles não têm certeza se é pênalti ou não. Aí o árbitro da partida vai lá pro monitor pra ver se foi pênalti. Por exemplo, no jogo do Brasil contra a Colômbia, um absurdo o que fizeram. E a gente tá falando de VAR aqui, VAR na Copa América, né? Mas um absurdo o que fizeram com o Brasil. O Brasil não jogou nada contra a Colômbia? Não jogou nada, mas foi pênalti, né? Pô? E o pior é que depois reconhecem o erro, mas aí nada muda, Não né? muda. O jogo não vai voltar pra ser Isso aí tá parecendo, lembra a Ponte Preta e Vila Nova em 2022? Que a bola pegou nas costas, né, no popô do jogador da Ponte, né? E aí o cara marca o pênalti, depois a CBF faz uma nota pedindo desculpas, mas os pontos que é bom nada, né? E ele foi olhar ainda, né? Sim, foi. Mas tem que ir, né? Porque, por exemplo, no campo parece que ele não deu o pênalti, né? Ou dá o pênalti no campo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, não, você tá falando do Ceará? Eu tô falando desse jogo do Vila Nova. Ah, do Vila Nova deu pênalti, o Vila Nova empatou o jogo. No final do jogo, foi o último lance do jogo. Pois é. O árbitro... Ele deu pênalti. E agora tá revisando pra não dar. Ele deu pênalti, o árbitro da partida. Eu acho que ele não vai dar esse pênalti não, hein? 8 da noite, ele não deu pênalti não, ele deu escanteio. Não, ele deu pênalti, ó. Ele deu pênalti, o jogador do Santos começa a reclamar. Será? Agora ele vai anular o pênalti. Vamos ver. O árbitro da partida do Ceará contra o Santos tá 1-0. Não foi pênalti. Olha, ele anula o penal que foi dado para a equipe do Ceará. Bom, então continua 1-0 para o Santos contra o Ceará. Pode ser o último jogo de Fábio Carille como técnico do Santos na sua segunda passagem. Bom, vamos fazer o seguinte então, já pelo adiantado da hora aqui, 8 da noite, mais 47 minutos. Agora o Wendel Coral vai brilhar aqui na transmissão porque ele vai trazer as escalações oficiais de Ponte Brusque aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta pronta, definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para a 14ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brusque fora de casa. É a Macaca que vai em busca da primeira vitória como visitante nesta atual edição de Série B. Nelsinho Batista hoje manda a campo o goleiro Luan Ribeiro, número 30. Na lateral direita, número 20 é João Gabriel. A dupla de zaga, número 4, Matheus Silva. 6 para Sérgio Rafael. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra. Na lateral esquerda tem o argentino Gabriel Risso com a 33. No meio campo, 8, Emerson Santos. 15, Castro. 10, o capitão Elvis e também o camisa 7, Dodô. E no ataque, 77, Matheus Regis. E o número 9, o artilheiro, a esperança de gols da Macaca, é Gé. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Luan Ribeiro, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro, Elvis e Dodô. Matheus Regis e Gé. No banco à disposição do treinador tem William goleiro, Edson Dudu Vieira, Iago Dias, Joilson, Guilherme Belea, Emerson, Ramon Carvalho, Lucas Bochecha e também o Zé Mário. Vamos lá, Macaca, 13ª colocada, 16 pontos em 13 jogos. São 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Macaca marcou 15, sofreu 17, saldo de -2. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, 15ª rodada, sexta-feira que vem. Estádio Moisés Lucarelli, 7 da noite, a Macaca encara o Mirassol. Futebol Interior. E do outro lado tem o Brusque, que tem o comando do técnico Luizinho Vieira, o quadricolor que não vence há 3 jogos. São 3 empates e busca a vitória para sair momentaneamente da zona de rebaixamento. Brusque já escalado com o goleiro Matheus Nogueira, número 1.
Na lateral direita, o 97 é Matheus Pivô. E aí, 3 zagueiros. Número 2, Everton Alemão. 4, experiente Wallace. E também o defensor número 3, Jansson. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo do time catarinense, tem o número 26, Marcelo. No meio-campo, 5 para Rodolfo Potiguar. 19, Marcos Serrato. E 94, Paulinho Mocelin. No ataque, o 18 é Keké. E o camisa 9, Olávio, repeteco do Brusque, que tem o comando do técnico Luizinho Vieira. Matheus Nogueira, Matheus Pivô, Everton Alemão, Wallace, Jansson e Marcelo. Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Paulinho Mocelin. Keké e Olávio no banco do quadricolor. À disposição de toda a comissão técnica tem o Matheus Emiliano, Maurício, Ronei, Anderson Rosa, Madison, Diego Matias, Diego Tavares, Robinho, Wellison, Osman, Pedro Vitor e também o Dentinho. O Brusque é o 18º colocado na competição. 12 pontos ganhos em 13 jogos. São 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou 10, sofreu 18. Saldo negativo de -8. Próximo jogo do Brusque. Anote aí, torcedor clássico, hein? Domingo, 14/7, o Brusque vai jogar só daqui, joga hoje, sexta, é daqui 10 dias, né? 9 dias, contra a equipe da Chapecoense, às 18h30, em Chapecó. Arbitragem. O árbitro responsável para comandar o jogo entre Brusque e Ponte Preta é Fábio Augusto Santos Sá Júnior. Ele que será auxiliado pela Vanessa Santos Azevedo e também pelo Daniel Vidal Pimentel. O trio é do estado de Sergipe. E no VAR é o carioca Carlos Eduardo Nunes Braga. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas. Hora de você entrar nessa nave, na nave do tempo. Vai ter empate. Essa música é de 1984, eu falei, né? E já naquela época falava de robôs. E hoje os robôs estão cada vez mais presentes em nossa vida. Ô, Enel Coral, você já imaginou daqui 10, 20, 30 anos um robô parecido com você, não? Não. Não? Pois é, isso pode acontecer, tá? Hoje com essa inteligência artificial que pega o rosto da pessoa e acaba até trazendo palavras como se fosse a própria pessoa dizendo. E não é. Tudo pode acontecer e voa mais além, viu, Corsá? Não está muito longe aí como 10, 20, 30 anos, não. Eu acho que em 10 anos. O que está acontecendo é que os robôs ainda não estão andando, né? Mas no resto tá fazendo tudo. Dá até pra você bater um papo com o robô, Mas você sabe que já tem restaurante aí, inclusive restaurante japonês, que tá tirando aos poucos os garçons e colocando os robôs. Você já viu isso? É o robô que atende, cara. Eu vou ser sincero pra você, até posso pegar aqui um cliente, né, em um restaurante japonês, mas eu não curto muito. Eu também não. Eu prefiro pizza, eu prefiro o rodízio de carne, compreendeu? Massas. O japonês, o rodízio japonês você não gosta, é isso? Não, eu não gosto. Eu adoro. Eu não gosto, eu não gosto de comer peixe cru, não. Bom, vamos lá. 8 da noite, mais 54 minutos. Nesse momento está sendo executado o hino nacional do Brasil. A Ponte vai de preto hoje, hein? Toda de preta, macaca, faixa branca no peito. Faixa branca no peito. O time do Brusque vai de branco, né? E as cores lá
né? Como se fosse a bandeira da Bolívia, né? As cores amarelo, vermelho e também o verde na camisa do Brusque, o quadricolor de Santa Catarina, que joga em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Lembrando que esse estádio tem o nome também, né? O nome do estádio, né, é Dr. Hercílio Luz, localizado, como eu disse aqui, em Itajaí, na grande Santa Catarina. Itajaí é um município de Santa Catarina, região sul do Brasil, a 94 quilômetros da capital catarinense Florianópolis. População, segundo o censo de 2022, de pouco mais de 264 mil habitantes. É o quinto município mais populoso do estado. Localiza-se no litoral centro-norte catarinense, na margem direita da foz do rio Itajaí. Possui o maior produto interno bruto de Santa Catarina e é a segunda maior renda per capita do estado. Esse estádio, quem cuida do estádio é o Marcílio Dias. Eu adoro o nome desse time aqui porque meu papai se chamava Marcílio e tem capacidade para 12 mil pessoas. O recorde de público nesse estádio, 11.104. Foi em 85 na partida Joinville 2, Avaí 0. A bola vai rolar, portanto, em Itajaí, onde está mandando o jogo o time do Brusque. O Brusque que está arrumando o seu campo, né? O Brusque tem pretensões maiores, né? Quer disputar a Série A, por exemplo, e o estádio do Brusque não tem capacidade para receber aí os times do Campeonato Brasileiro da Série A. Corsato. Não sei nem se tem capacidade para receber os times da Série B, né? Mas... aliás, o estádio aí pelo pouco que deu para observar, é escuro pra caramba, viu? O Vasco jogou aí. Sim. E o pessoal reclamou muito na Copa do Brasil também aí nesse estádio. Pois é, a Ponte que tem uma série de jogadores pendurados, viu, Corsato? Vamos pra lista rapidamente? Vamos lá. O Gé, Matheus Silva, Emerson Santos, Castro, Matheus Regis, Gabriel Risso e Dodô. Ou seja, são 7 jogadores que estão no time titular pendurados com 2 cartões amarelos. Se receberem o terceiro, automaticamente estarão fora do jogo da próxima sexta-feira contra o Mirassol no Majestoso. Então a gente vai ficar de olho aí quando surgir o amarelinho, se o jogador está ou não pendurado. Dando uma breve passada por aqui no time titular, viu, Corsato? Quem não está pendurado então? Luan Ribeiro, João Gabriel, o Matheus Silva tá, o Sérgio Rafael não está, então Luan Ribeiro, João Gabriel, o Sérgio Rafael e também o Elvis. É isso. Eles não estão pendurados. São os únicos 4 titulares que não estão pendurados com 2 cartões. O Gé, se você fosse apostar nas bets da vida, apostaria amarelo, que vai receber cartão amarelo. E vai desfalcar a Ponte contra o Mirassol. Arriscaria que sim. E a Ponte tá ruim, porque, por exemplo, o Vinícius não tá indo nem pro banco de reservas, né? Acho que não sei não se o Vinícius fica aí nessa janela. O Everton Brito, a também Internacional de Limeira, tentou, né, a contratação, mas o jogador ganha 65 mil reais por mês e não quer diminuir o seu salário. 65 mil pra você, pra não precisar trabalhar, Corsato. Você aceitaria? Tá bom, né? Só treina? Mas ele trabalha, né? Ele vai estar contundido, né? Mas eu não sou jogador de futebol, né? Então, bora lá, bora que bora. Atacantes hoje no banco, apenas 2, o Iago Dias e também o Guilherme Belé. Vai começar o jogo, Fábio Augusto Santos Sá Júnior, do Sergipe, 37 anos, professor de Educação Física, vai fazer o seu 4º jogo. Vai fazer o seu 6º jogo. São 5 jogos até aqui com ele no apito. 3 vitórias e 2 derrotas do mandante. Bora que bora para começar o jogo. Posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca. Gé, artilheiro da Ponte na Série B, 5 gols no campeonato. Vai tocar na bola. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo. Estou ao lado do Wendel Coral. Estou com o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Para você ligado na Rádio Futebol na Canela. Para você ligado na Rádio Regi News em São José dos Campos. Para você ligado em 87,9. Muito bom ter a sua companhia aqui no YouTube. João Batista de Paula, Sônia Matias, precisamos ganhar, colocou ela aqui. Wilson da Rocha, boa noite, Corsato. Boa noite, Wilson. Roberto César Santos, inacreditável a incompetência da diretoria. 65 mil reais para o jogador não jogar. Mas ele fez bom campeonato pela Inter, né? Não dava para adivinhar que ele não... É duro, cara, é duro. Não dava para adivinhar que ele não seria bem aproveitado. Como o Renato, por exemplo, né? Que a Ponte brigou aí até com o Guarani para contratar o jogador e até agora o Renato não luziu com a camisa da Ponte. Tem proposta aí do Náutico,
Não sei não se não pode sair aí na janela. Se bem que pro Náutico ele poderia sair, né? Porque o Náutico disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O árbitro tá esperando dar 9 horas da noite, viu, Coral? Não deu 9 horas ainda. Agora deu. Agora deu. Então vai começar a apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, vamos para mais um jogo. Vai ser escrito mais uma página deste livro chamado Futebol Série B Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Ponte em campo contra a equipe do Brusque. Trabalha a bola aqui, o time da Ponte trabalhava porque a equipe do Brusque recupera essa bola. A bola volta ali para Olávio. Vem essa bola para a equipe do Brusque, traz a bola aqui na ponta direita, vem o time do Brusque. Tentou tocar pro Paulinho Mocelin, dava por lá também o Olávio, era o que tava com a bola. Chegou a zaga da Ponte, tirou a bola, voltou pra Macaca. Chega, briga ali o Rodolfo Potiguar. Esse cara é bom jogador, viu? Camisa número 5 da equipe do Brusque. Chega, mete o pezão na bola, joga essa bola pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. São 4 jogos entre Ponte Preta e Brusque. E o resultado que mais saiu aí, 2-1. 2 vezes pra Ponte, 1 vez pro Brusque. E teve um outro jogo que a Ponte venceu por 3-0. Nesse confronto, Ponte Preta já teve 3 treinadores. 2 vezes Hélio dos Anjos comandou a Ponte Preta, 1 vez o Sérgio Froner e a outra vez o Gilson Kleina. Oi. Comentou do Rodolfo Potiguar, um dos atletas mais experientes aí do plantel do Brusque, 36 anos, está no quadricolor desde 2019. Isso, ele subiu com o Brusque da Série C para a Série B, caiu com o Brusque da Série B para a Série C, subiu de novo o Rodolfo Potiguar. Já viveu altos e baixos. Sim, sem dúvida. Aliás, a vida é assim, né, Coronel? Exatamente. A vida é assim. Aí você vê ali, campeão catarinense de 1963, mas não está referindo-se ao Brusque, sim ao Marcílio Dias, que é o dono do estádio. A bola vai ser trabalhada aqui pelo setor de ponta direita. Bola para Pivô. Pivô faz o toque. A zaga da equipe da Ponte chega para tirar. A bola volta ali pelo meio. Era o camisa número 18, Keké, que estava por ali. A bola acaba saindo, vai para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem o argentino Gabriel Risso voltando ao time da Ponte depois de 2 jogos para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele põe essa bola aqui na frente, sobe a zaga da equipe do Brusque para tirar. Everton Alemão, hein, rapaz? Olha onde está o Alemão. Quase aqui no campo de ataque. Vem na marcação ali pro jogador da equipe da Ponte. Vem na marcação ali em cima do Gé. Aí perdeu. Recuperação do Rodolfo Potiguar. Trouxe a bola aqui pro meio. Era pro Olávio. Chegou a zaga da Ponte. Tirou. Jogou bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Brusque fazer a cobrança, Coral. No primeiro lance de mais perigo a favor do Brusque, né? O bom lançamento ali do camisa 5, o Rodolfo Potiguar, que falávamos há pouco, na hora da finalização do Olávio. Matheus Silva chega travando escanteio para a equipe catarinense, lá pela ponta direita. Vem para fazer a cobrança o Paulinho Mocelin, camisa número 94. Vem pra bola, Mocelin. Levantou, segundo pau, toque de cabeça para fora. Passe, vai embora, linha de fundo. Meteu a testa ali, na testa na bola ali, o zagueirão Jansson. Ela foi embora. Coral, conta aí. Bola aérea perigosa, né? Que a Ponte Preta tem sofrido nessa Série B desde o início da competição. Cruzamento do Paulinho Mocelin, subiu mais que todo mundo o Jansson. Só que não colocou muita direção ali na cabeçada, a bola foi pra fora. Luan Ribeiro apenas acompanha, Ponte Preta não tem muita pressa, comecinho de jogo, 0-0. Ponte Preta, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli tomando as cativas como base e também as tribunas de imprensa do estádio Moisés Lucarelli, estaria defendendo o gol do portão de entrada, do placar eletrônico maior do interior de São Paulo. Atacando pro gol da linha do trem, bola pra Ponte, lá na ponta esquerda, trabalha o time da Macaca, vai lá pra linha de fundo, é o Gé, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, fez o toque pro Elvis, vai fazer, bateu pra fora! Meu Deus! Inverteram-se as posições, o Gé deu assistência e o Elvis, ele poderia ter dominado essa bola, tentou de primeira, ela subiu, foi quase fora do estádio, hein, Coral? É isso, Corsato, mas de toda forma a Ponte Preta consegue responder rapidamente ao ataque da equipe do Brusque. Agora o Gé, muito forte, ganha no corpo lá pela ponta esquerda, olha pra área, faz o cruzamento de primeiro, o Elvis pega na bola, mas pega mal, sem direção. Talvez, se fosse ao contrário, o Elvis cruzando pro Gé finalizar, quem sabe a Ponte Preta não teria aberto o placar, mas segue 0-0 na cidade de Itajaí. O Murilo Melo tá dizendo aqui, boa noite, Corsato e Coral, bom jogo pra nós. Maria Bernardo, vamos, minha nega véia, por favor, 3 pontinhos, vem Ponte, pra queimada ali, bateu pro gol, solta Matheus Nogueira, a bola vai voltar ali pro Matheus Regis, chega a zaga.
Wallace, experiente, jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, chega, tira dali, volta a bola pra Jansson, Jansson toca essa bola aqui pelo meio pro Keké toca a bola ali na ponta, a bola veio pro alemão, pegaram ali o jogador da equipe do Brusque, o jogo tá parado, o árbitro só olha, não tem cartão, primeiros 5 minutos de jogo, não vai pintar cartão pra ninguém ali não, mas a Ponte chegando de novo, o Matheus Nogueira foi pra ela, fez a defesa, Coral. No chute do Gé, a bola ainda ia quicar, mas o goleiro Matheus Nogueira se antecipou, fez a defesa. Outro susto da Ponte, né? Já 2 finalizações, logo com menos de 1 minuto de intervalo entre um e outro. Quem tá sentindo é o Paulinho Mocelin, reclamando bastante ali da entrada do jogador da Ponte. Era justamente ali o João Gabriel, o lateral direito, não deu a falta. O jogador da equipe do Brusque ficou irritado, queria a marcação ali da falta do árbitro. Enfim, jogo continua, a falta foi marcada, nada de amarelo, 0-0, Corsato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Em bola para a equipe do Brusque, bola lançada aqui na ponta direita, mas muito forte ali pro Keké, que não pegou, a bola acabou saindo para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Rapaz, o jogo do Santos, tivemos 12 minutos de acréscimo. Continua Ceará 0, Santos 1, finalzinho. Carlos. 45 mais 12, 57. É que ficou o tempão parado lá para decidir se seria pênalti pro Ceará ou não. Chamou, falou, Coral. Tudo ok com o Paulinho Mocelin, já voltou para a partida, o Brusque novamente com 11 em campo. Sônia Matias, Roberto César Santos, Murilo Melo, Maria Bernardo, Paulo César, tá mandando boa noite para todo mundo aqui. A Fátima Fornazieri também tá ligada com a gente. Salve, FI, tamo junto aqui em Paraíso do Tocantins. Torcida Jovem Ponte, ligado aqui no Futebol Interior. Ô Fátima, obrigado, minha querida Marcela Borges. Boa noite, Corsato, bom jogo. Melhor equipe, a Chape tá horrível e a Ponte vem, bola ali na ponta esquerda, era pro Gé. Por baixo chega a zaga da equipe do Brusque, o Gé deixou a bola escapulir, porque ele entendeu que seria escanteio. Mas já dá uma segurada aí que você tá pendurado, meu filho. Mas ele entender e o árbitro anotar o escanteio, a diferença é enorme, né, Coral? São 2 coisas distintas, mas o detalhe vale ali pro passe de trivela do Elvis, né? Lançando já em profundidade, o Jansson dividiu com ele. Fiquei com a sensação também de ser escanteio, o árbitro não entendeu assim. O Jé ficou irritado, reclamou bastante. 0-0, mas a Macaca tendo mais a posse de bola. Deixa eu abraçar aqui a Regina Marques. Regina, tá com a gente aqui no YouTube. Valeu, Regina. O Nordeste Clipes, boa noite. Manda salve pra... Valeu, Nordeste. Obrigado aí pela audiência. Rafael Verginelli, boa noite, Corsato e Coral. Sucesso na transmissão. Um abraço ao Rafael. A Lauris Maria, 2-1 pra Ponte. Valeu. O Nordeste tá dizendo que vai ser 2-1 pro Brusque. João Felipe, Ponte ganha. Scarlett, Brusque em casa leva. Renata Dalgalo, boa noite, Corsato. Vem Ponte, bola aqui pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Wallace, perna direita, mete o pé na bola, joga a bola na linha de fundo. Agora sim o árbitro marcou escanteio pra Ponte, segundo do jogo, primeiro pra Macaca, Coral. Agora sim, mais um passe de trivela ali, esse o cruzamento do Elvis e pegou de primeira. O Gé no bate-rebate, a bola esbarra na defesa da equipe do Brusque. Primeiro escanteio para Macaca no jogo, ele, Elvis da bola lá pela ponta esquerda, Corsato. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Matheus Silva tá na grande área. O Castro também tá por lá. Bola aérea da Ponte é forte também, hein? Por lá também o Sérgio Rafael, que já tem gol de cabeça. Castro também tem gol de cabeça. Vem para a bola Elvis. Levantou, tocou na boca do gol. Matheus Nogueira pega. E ali teve um embate dele, acho que foi com o pivô. Pegou nas costas do pivô, voltou pro Nogueira, que saiu o gol pra fazer a defesa. Coral. Com ele mesmo ali, né? Teve aquela falta de comunicação, aquela falha, aquele ruído na comunicação do goleiro com o Matheus Pivô. Mas deu certo pro Brusque. O Matheus Nogueira fez a defesa 0-0. O Brusque tenta sair jogando, mas com bastante dificuldade. E vem o time do Brusque, bola ali com o Serrato. Serrato faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda. Fez a finta, virou, procurava ali o Olavo. A bola voltou aqui pelo meio. Bola pro Keké vai para fazer o cruzamento por baixo. Chega a zaga da Ponte pra tirar ali com o Castro. Tira, sai jogando pra Macaca, toca a bola pra Dodô. Aí o Dodô pegaram ele. O jogo tá parado. É falta. Foi o pivô que pegou ele. Falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Lado esquerdo.
esquerdo. Campo de defesa, canto alto do seu rádio, canto alto do seu computador, canto alto do seu receptor, falta pra ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Não perca, toda segunda após as 8h30 da noite tem Hora da Macaca. Você do lado aí vê o nosso novo layout produzido aí pelo Felipe Marques com as escalações, né? À esquerda, a escalação do mandante, à direita, a escalação da ponte. Bola para a equipe do Brusque, é pro Keké, briga com o Sérgio Rafael, melhor pro Sérgio Rafael, ganhou. Detalhe. Rapaz, os atacantes do Brusque estão aparecendo quase que toda vez na frente dos zagueiros da ponte. Tô com medo, viu, Coral? Detalhe no ar, vai, Coral. É isso, Corsato. Falamos aí sobre o Rodolfo Potiguar já desde 2019 no Brusque, mas ele não é o único que já vai aí consolidando uma carreira no quadricolor. O zagueiro Jansson, de 28 anos, tá no time catarinense desde 2018. Ele que jogou também pelo Criciúma, já tinha tido uma passagem pelo Brusque em 2016, mas voltou aí ao quadricolor depois de 2 temporadas pelo Tigre de Santa Catarina. Voltou pro Brusque então desde 2018 ininterruptamente o Jansson na equipe do Brusque. O João Felipe, rapaz, João, tá falando que a ponte vai ganhar de 5-0. Rapaz, hein? Alan Cruz, tá ligado com a gente. O Lucas Santos, Brusque ganha. Ô Nordeste, eu já tô falando o seu nome, tá bom demais, né? Não vem atrapalhar a transmissão aqui não, né, meu querido? Aí não, né? Alan Cruz, manda salve pra Campinas. Valeu, Alan. Rafael Verdinelli, o time do Brusque é horroroso. Marcelo Borges, abraços, Coral, desculpe, valeu. Ô, Marcelão, grande abraço. Valeu. Scarlett, Brusque ganha, Danilo Silva, vamos nega véia, Alexandre Varanda, ponte 3-0, vem Brusque, bola aqui pra ponta esquerda, muito forte o passe. Era ali pro Marcelo 26, a bola acabou saindo do fundo, tiro de volta pra ponte. O Brusque que tem o Osman no banco de reserva. Você tem saudade do Osman com a camisa da ponte, Coral? Não, nenhuma, Corsato, e você? Também não jogou bem na ponte não. E ele veio bem indicado, né? Sim. Veio bem indicado. Bom, fim de jogo. Deu 15 minutos de total, 1 hora no segundo tempo. O Santos venceu o Ceará pelo placar de 1-0 no primeiro jogo aí, 14ª rodada da Série B. Já o Coral fala porque a equipe do Brusque vem, bola com o Olávio, vinha, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pro Keké, sobrou pra equipe do Brusque, vai queimada ali, bateu forte pro gol, ela passa, vai embora. Quem bateu foi o 97, o pivô sempre aparece ali pelo meio da área, queimou dali, bateu pro gol, ela foi embora na linha de fundo, tiro de volta pra ponte, vai Coral. É um lateral mais ofensivo, né, mas nessa finalização não foi nada perto do gol, o Luan Ribeiro sem perigo apenas acompanhou. Pra gente fechar sobre o trio de zagueiros do Brusque, já falamos sobre o Wallace, sobre o Jansson, agora sobre Everton Alemão, tem 31 anos de idade, ele que está na sua 2ª temporada pela equipe catarinense, jogou já pelo Mirassol, inclusive tem passagem por Campinas, defendeu o Guarani em 2018. Trabalha a bola o time do Brusque, bola com o Wallace, capitão, veterano, capitão da equipe do Brusque, a bola acaba saindo, vai embora, lateral pra ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 13 minutos passados, primeiro tempo no regressivo, 32 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. No gigantão das avenidas, no estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte e Brusque vão empatando 0-0. Santos venceu o Ceará fora de casa pelo placar de 1-0. No domingo, 18h30, a bola rola, Gustavo Marques e Albert Cavalcante transmitem Guarani Esporte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Quase 14 do primeiro tempo, tá 0-0 Ponte Brusque. O gramado de longe assim, né, Coral? Parece tem certas dificuldades para os caras jogar, né? Inclusive, na entrevista que deu durante a semana, o Sérgio Rafael foi questionado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, inclusive, sobre a situação do gramado. Ele disse que é um gramado mais pesado, com muitas falhas, alguns buracos também. Não só a dificuldade de jogar, mas principalmente o risco iminente de lesão, né, Carlos?
Bola aqui pra equipe da Ponte. Vem bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Gé. Vai disputar a bola ali com o Matheus Nogueira. Tem que sair de cabeça. Saiu como um líbero. A bola voltou pra Matheus Regis. Ganha posição de titular no time da Ponte. Vem o Regis com o Brigatti. Ele era titularzaço. Vai pra linha de fundo. Vai pra fazer o cruzamento. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça. Era o Elvis. Chegava ali pra tocar de cabeça o Elvis, rapaz, tá tudo louco no ataque da Ponte. Ele fica pedindo empurrão, conversa com o árbitro ali. A bola foi embora, na linha de fundo, a Ponte chegou de novo, hein, Coral? Pois é, agora pela ponta direita, o detalhe vai pra garra do Matheus Guedes, que não desistiu da jogada em nenhum momento. Com o Marcelo no chão, ele ganha a disputa. Cruzamento muito bom, mas o Elvis é baixinho, reclamou de pênalti, nada marcado. 0-0, mas a Ponte melhor na partida até aqui. Marcos João Carvalho, Ponte, Macaca Querida, Danilo Silva, vamos, Nega Véia, Alexandre Varanda, Ponte ganha 3-0, Josué Silva Lima, Nelsinho tá fazendo a diferença, 12º jogador da Macaca, bola na ponta, vem ali o Risso, tenta fazer o passe, procurava ali o Elvis, melhor pra zaga da equipe do Brusque que tira, veio o que quer, joga errado, a bola volta pra Ponte, bola pra Emerson Santos, a bola ali no canto alto da sua tela, no canto alto do seu rádio, no canto alto do seu televisor, voltou, trabalhou essa bola pra Ponte, era pro Emerson Santos, chão, falta, jogo tá parado, falta pra Ponte, meia esquerda, campo de ataque, vem bola na área do Brusque, Coral. A falta ali do Matheus Pivô, camisa 97, lateral direito bem presente até aqui no início da partida pelo Brusque. A falta marcada em cima do Emerson Santos, bola parada a favor da Macaca, vem bola aérea na zaga do Brusque, Carlos. Vem bola aérea na zaga do Brusque, a bola vem pra grande área, o Elvis tá na bola, vem Elvis na bola. Para fazer aqui a batida para a equipe da Macaca. Elvis na bola. Quem sabe a Macaca metendo uma bola na rede. Vem Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Era pro Castro, chega a zaga da equipe do Brusque para tirar. Bola volta. Onde que tá o pivô aqui, rapaz? Ele joga em tudo quanto é lado do campo. A bola voltou pro Olávio. Ih, o Olávio deu ruim pra Ponte, hein? Tocou bola lá na ponta direita. É bola pro Keké. O Olávio tá dentro da grande área. Keké passa o pé em cima da bola. Em cima do Riso. Trouxe a bola. Perna direita. Riso ficou perdido. Chega por baixo, tira. Rapaz, era o Paulinho Mocelin que tava por ali, hein? Fez a finta ali pra cima do Risso. Ainda bem que deu pro Risso arrumar tudo e jogar a bola na linha de fundo. Escanteio pra equipe do Brusque. Terceira no jogo, segundo pro Brusque, Coral. Mostrou que tem habilidade ali o Paulinho Mocelin, camisa 94 da equipe do Brusque. Pedalou bastante, entortou o Gabriel Risso, mas já no chão o argentino joga pra linha de fundo. É escanteio para o quadricolor. Vem Mocelin pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. O árbitro tá marcando de novo escanteio, hein? Escanteio de novo para a equipe do Brusque aqui pela ponta direita, Coral. Eu fiquei com a impressão de ser o Matheus Pivô ali no cabeceio. A bola bate por último na zaga da Ponte. Outro tiro de canto, novamente lá pela ponta direita. Segue ele na bola, Paulinho Mocelin. O Brusque que tem o Marreco como mascote. Bola para a equipe do Brusque, vem Paulinho Mocelin, quarto escanteio no jogo. Você vê ali os números da partida na tela do Felipe Marques nos canais Futebol Interior do YouTube. Paulinho Mocelin, primeiro pau, bateu fraquinho, a bola voltou pro Risso, sobrou, perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora, foi o Marcelo. O Risso, lateral esquerdo da Ponte, tirou. E o Marcelo, que estava aqui no meio, meteu a perna esquerda na bola, mas ela saiu, foi embora na linha de fundo, Coral. Ele que é canhoto, pegou com a perna boa, mas sem um mínimo de direção. O Luan Ribeiro apenas acompanhou. Já sai jogando. Ponte Preta com a posse de bola, 18 minutos, 0-0 em Santa Catarina. O Felipe Espíndola, tá ligado com a gente, pessoal que faz aqui as suas apostas. Danilo Rodrigues, Danilo Silva, 2-0 pra Ponte. Neuri Menezes, gramado de longe parece ruim, de perto parece que está longe. Alexandre Varanda, tá dando pra ouvir em alto e bom som a torcida da Ponte. Scarlett, rapaz, que deselegância sua, né? Scarlett, você sabe, Coral, que quando eu falava um palavrão, assim, né, uma coisa meia deselegante, né? Scarlett, é que com esse nome não dá pra saber se você, e qual sexo você é, homem, mulher, né? Criança, não, né? Perfil fake. Ó, temos quase 300 na live hoje aqui. Pois é, tá bombando. Não é fake porque a Scarlett tá aqui, não é fake, né? Mas quando eu falava alguma coisa que a minha mãe ficava com vergonha, a minha mãe falava assim pra mim assim, vai lavar essa boca, moleque. Né? No caso da Scarlett ou do Scarlett, vai lavar o dedo, moleque. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time do Brusque. Na ponta, trabalha, fez o passe, vira, fez o toque ali na ponta direita. Bola para a equipe do Brusque. Na marcação, vem ali o Risso. Pra cima do camisa número 97, o pivô. Aí o Risso só fez a passagem, o pivô não conseguiu pegar a bola acabou saindo. Até agora não falamos o nome do Luan.
Ribeiro, goleiro da Ponte, que faz a sua 6ª partida em quase 6 anos na Ponte Preta, Coral. E isso é bom, né, Corsato? Que a gente continue dessa forma sem mencionar. O goleiro da Macaca ainda não trabalhou nenhuma defesa aí com mais perigo do camisa número 30 da Ponte Preta, fazendo seu primeiro jogo nessa temporada, o 6º no elenco profissional da Ponte Preta. Expectativa aí com ele, caso seja acionado, de corresponder, porque o Pedro Rocha é o titular absoluto, mas é sempre bom para o treinador, para a torcida também, saber que nas raras exceções de não contar com o goleiro titular, tem um bom goleiro à disposição no banco de reservas. Fica com a gente, Scarlett, o Rodrigo Borges. Fala, Rodrigo, obrigado aí pela participação. Vanessa Araújo, só quero que venha gols, é pedir muito. Valeu, Vanessa, fica com a gente. Bola pra Ponte, bola pro Dodô, vai queimar dali, bateu forte pro gol, passa, vai embora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Esse Matheus Nogueira, não tô vendo em lugar nenhum aqui, mas esse cara acho que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, viu? Eu vou puxar a ficha dele aqui. Se for um que eu estou pensando, Corsato, se não me engano, jogou no Londrina. Também, né? Aliás, Paysandu, ó. Vou abrir a ficha técnica dele aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Mas acho que também passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, acho, né? O não, Thiago tem Moreira. um Matheus Nogueira no Paysandu e tem um também do Brusque. Já abro a ficha dele aqui, Corsato. Beleza, Thiago Moreira tá dizendo que a Ponte vai vencer por 3-0. Valeu, Thiagão, obrigado, viu? Vamos chegar a 300 aqui, dá like na nossa transmissão, aquele joinha. Se não tá gostando também, pode dar um negativo lá, tanto faz como tanto fez lá pro YouTube, né? Porque quanto mais manifestações, mais ele manda. Bola pra Marcelo, tá na ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar aqui na ponta. Aí vai chegar aqui o João Gabriel. Não conseguiu dominar, a bola voltou. Marcelo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Mocelin deixou, passou pro pivô. Vai pro cruzamento, levantamento pro Keké, toque de cabeça. A zaga chega, tira, completa a zaga da Ponte, mas o árbitro tá pegando impedimento. Impedimento do Keké, o jogo tá parado, bola pra Ponte, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, lado esquerdo do seu rádio, bola pra Ponte, Coral. Outro jogador experiente, o Matheus Nogueira, ele que tem 37 anos, não jogou no Botafogo, mas tem uma longa carreira no futebol paulista, revelado pela Portuguesa, passou por São Bento, Batatais, América de Rio Preto, Taboão da Serra, Sumaré, Cotia, enfim. Sumaré? Exatamente, no ano de 2011, Isso, 9 jogos. Foi quando o Sumaré teve um time na 4ª divisão. E ele passou pelo Londrina em 2022, tá aí há 2 temporadas no Brusque, jogou também mais recentemente no Santo André e no Brasil de Pelotas. O Adrian DN tá dizendo quem ganha, hein? Ponte, Adrian. Dá pra ver aí pela camisa no narrador, né? Mas é só palpite, tá? Paulo Figueiró. Adriano, aposta aí. Se você não ganhar, o Carlos te reembolsa. O Paulo Figueiró tá no Pará. Tá ouvindo a gente, valeu Paulo, obrigado pela audiência, viu? Obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube, já passamos dos 300 simultâneos. Muito obrigado pela audiência. Toda segunda-feira, 8h40 da noite, você que gosta da Ponte Preta, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Se inscreve lá no canal, bola pra Ponte na ponta esquerda, vem Dodô, ganha a bola pra Macaca, toca a bola na ponta, bola pro Gé saindo da grande área, artilheiro da Ponte com 5 gols nesta Série B, tocou na ponta esquerda, vem bola pra Macaca, vem pra finta o Dodô, chegou a zaga da equipe do Brusque para tirar dali com Everton Alemão. Dá um bico nessa bola. Tira o experiente Everton Alemão. Joga a bola para lateral para Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos da metade do jogo, 25% do jogo já foi embora, hein, meu filho? 23 passados do primeiro tempo no regressivo, 22. Mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. 14ª rodada Série B no Campeonato Brasileiro. Gigantão das Avenidas em Itajaí. A 94 quilômetros de Florianópolis, Santa Catarina. Brusque e Ponte empatam pelo placar de 0-0. Mais cedo, o Santos venceu o Ceará na abertura da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1-0. E Fábio Carilli deve deixar o Santos e seguir pro Corinthians no domingo, 18h30. A bola rola para Guarani Esporte. A transmissão de Gustavo Marques com Albert Cavalcante. Valinhos FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato ao lado do Wendel Coral e ao seu lado, torcedor, na tela aí do YouTube, você tem as escalações de Ponte Preta e Brusque. À sua esquerda,
a escalação do Brusque, mandante do jogo. À direita, escalação da Ponte Preta. O placar, as informações, escanteios, amarelos. Por enquanto, ninguém tomou cartão no jogo. 0-0, 24 minutos, 30 segundos passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Rádio Futebol na Canela, Rádio Reginil São José dos Campos. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Brusque, trabalha a bola aqui na ponta, vem o Marreco, bota a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Serrato, Marcos Serrato que passou pela Ponte Preta, jogou na macaca, vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola pro Everton volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele já trabalha essa bola aqui na ponta, fez o passe no meio, bola pro goleirão Luan. Sai do gol pra ficar com ela o Luan, goleiro da Ponte, o Coral. Serrato que veio do Paraná pra Ponte, né? 2015. Chegou Isso. a jogar no Sub-20, da Macaca. Enfim, não foi muito bem aqui, não. Não, mas tinha muito volante bom, né? Tinha muito volante bom na naquela Ponte. época. Aí fez bom trabalho no Ituano, né? Sim. Depois saiu do Ituano e foi lá pra Santa Catarina. A bola pra equipe da Macaca no campo de defesa. Bola aqui na ponta. Vem Dodô por baixo. Chega aqui a zaga da equipe do Brusque pra pegar. A bola voltou pra Ponte. Dodô tocou pro Elvis. Toca de primeira. Chapa na bola. Vira para João Gabriel, menino da base, 20 anos. Lateral direito da Ponte. Já tocou. Bola aqui pro Gé. Fica pedindo impedimento ali o Everton Alemão. O Gé tá com a bola. Briga boa do Alemão com o Gé. O Gé ganhou. Foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Mandou seguir. O árbitro não deu. Mandou seguir, agora sim. Agora marcou. A Vanessa, senhorita Vanessa Santos Azevedo, Santa Catarina, 32 anos, professor de educação física. Vanessa, falta pra Ponte pela direita, canto baixo da sua tela. Imagine aí, torcedor, você que tá só com a imagem do jogo, pega aí o seu monitor. Parte baixo, lado direito, é falta pra Ponte, Coral. Falta cometida pelo Jansson, camisa 13. E o detalhe, né, Corsato? A maioria das faltas do Brusque sendo cometidas pra cima do Gé. Ou seja, o centroavante grandalhão, forte da Ponte, marcando presença não só na área, aliás, mas também tanto na ponta direita quanto na esquerda, sendo caçado em campo. Fazendo bem a sua função, camisa 9, agora a bola parada. Elvis na bola, quem sabe agora, Carlos? Quem sabe o primeiro gol do jogo, o gol da Ponte para desbloquear o placar do lado da Macaca. É falta pra Ponte, vem Elvis, o capitão da Ponte. A Ponte tem Elvis. O nosso 10 é o Elvis pra bola. Levantou, tocou perna direita, toque de cabeça. Pega o Matheus. Uma. Tá quente a bola, Matheus duas vezes. Pega o Matheus na cabeçada do Castro, Coral. Exatamente, o cruzamento do Elvis na segunda trave. O Castro subiu mais que todo mundo, cabeceou. Matheus Nogueira fez a defesa. 0-0, 27 minutos passados de jogo. E o Luan não consegue acertar uma recuada, hein, o Luan Ribeiro, hein? Um toque, já tentou 3 vezes tocar a bola com os pés, ele não consegue acertar uma com a bola rolando. Ele só acertou até agora passe de tiro de meta com a bola parada. Bola pra Ponte, aqui no campo de ataque. Dodô fez a infiltração pro Gé, muito forte. Matheus Nogueira tem que sair da grande área. Agora pega a bola com as mãos dentro da grande área. Sai do gol pra fazer a defesa. Ele que tá todo de azul. O goleirão da equipe do Brusque, o goleiro da Ponte, Luan Ribeiro. Todo de amarelo. 400 na nossa live. 400 na nossa live. Cássio Victor. Tá ligado com a gente. Júlio César Guevara. Johnny Garcia. Obrigado pela audiência. Alexandre Varanda, Caio Souza, Josué Silva Lima, Afonso Celso Furtado. Obrigado todo mundo pela audiência. Trabalha a bola o time do Brusque, quase 28 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Vem trabalhando o Rodolfo Potiguar, vem na disputa de bola ali com o Emerson Santos. Ele não vai dar falta não, hein? Mandou seguir, bola com o Pivô. Pivô trabalha essa bola na ponta, vira o jogo pra Mocelin, Mocelin pro Pivô. Tentou tocar a bola na grande área, é forte pro Mocelin. Sai do gol, Luan Ribeiro. Detalhe. Pra ficar com ela aqui do lado. Saiu do gol, foi esperto agora o goleiro da Ponte, hein, Coral? Bastante, se antecipou, né? Foi esperto ali, fez a leitura perfeitamente. O goleiro Luan Ribeiro, falamos das faltas. Essa foi a quarta do Brusque, a Ponte Preta tem apenas uma. Aquela do João Gabriel, que você narrou logo no início da partida. Desde então, a Ponte Preta bem disciplinada dentro das 4 linhas. A Amanda tá dizendo que perdeu 50 conto na França. Amanda, vida dura, né? Vida dura. O Cássio também tá dizendo que perdeu grana com a França. Bola aqui pela direita, vem o time do Brusque. Na enfiada é pro Keké. Acabou o campo, né, Keké? Acabou o campo, a bola acabou saindo, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Você também perdeu, teve um aqui que perdeu 400 com Portugal. Mas aí também, né? Portugal e França, com todo respeito, tá lá o Cristiano Ronaldo, mas pô, aí você vai jogar em Portugal essa grana toda, Valdir? Rapaz, hein?
Tá com cash, hein? Tá. Você ainda A segue jogando? banca deve tá boa. Tá boa a banca, hein, Valdizão? Você segue jogando também, Coral? Não, eu parei com isso. Parou com isso? Parei. Jogue com moderação. Júlio César Guevara, boa noite. Valeu, Julião. Que agonia pra sair no gol, diz aqui a Vanessa. A Vanessa marcou que vai sair um gol. Tanto Ela quer faz... um gol ainda no primeiro tempo ou não? É no Manda aí, jogo Vanessa. inteiro? Você quer gol no primeiro tempo ainda? Marcos Oliveira, boa noite, galera da Macaca. Hoje vamos ganhar de 3-1. Ganhei no palpite, diz aqui o José, o Anderson, o Luiz Fernando Rodrigues. Perdi 500 na Argentina. Vocês gostam de gastar dinheiro, Na né, velho? verdade, esse perdi eu tô subentendendo que deixou de ganhar. Deve ser o retorno lá, aquele possível retorno quando você faz a aposta. Deve ter sido, claro, aquela aposta múltipla. Você coloca alguns jogos, coloca lá 50, 60, enfim, o valor que você quiser. E esse retorno por conta de um jogo ele deixou de ganhar. Então eu acredito que seja isso. Vou dar uma dica aqui, tem muita gente de aposta aqui, né? Quase 500 na nossa live. Dê a dica, Você vai. que quer apostar aí em cartão amarelo, olho no Gé, tá? Bola pra ponte, ele faz gol, mas toma cartão também, que é uma grandeza. Vem Gé, bola aqui na ponta direita, vem ele, o homem gol da ponte, 2 na marcação. Paulinho Mocelin tava pra cima dele, a bola acabou saindo pra lateral. É lateral pra ponte, mas o Paulinho Mocelin, hein? Que deselegância, hein? Com a Vanessa, hein, Paulinho? Que deselegância, hein? Meu Deus! Tá na cara que a bola era da ponte. Meia hora de jogo, 30 minutos passados do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola pra ponte, aqui na ponta direita, vai pro cruzamento por baixo. Chega ali o Marcos Serrato. Mete o pé na bola, joga a bola na linha de fundo, deu escanteio pra ponte, hein, Coral? Você que gosta de escanteios, aí é o 5º do jogo. Exato, o terceiro pra Ponte Preta, agora lá pela ponta direita, o Elvis vai fazer a cobrança, camisa 10 da Macaca, os zagueiros da Ponte já na área, o Castro também, quem sabe agora, Carlos? Escanteio, então é o 6º do jogo, porque já tem 3 pro Brusque, então é o 6º do jogo. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe de cabeça, a zaga, a bola voltou pra ponte, é o Gabriel Risso, vem o argentino da Macaca, toca a bola pra Dodô, tá lá na ponta esquerda, ele vai pra fazer o cruzamento, trouxe a bola aqui na ponta pra Matheus Regis, levantou direto pro gol, passa, vai embora. Linha de fundo, é aquele cruzamento que o jogador chega cruzando e chutando, né? E aí o que der, deu. Foi pra fora a linha de fundo, mas passou sufoco ali o Matheus Nogueira, hein, Coral? A intenção foi boa do Matheus Regis, né? A execução nem tanto, só uma correção, Corsato. Esse foi o 5º escanteio mesmo, o 2º pra Ponte. Tá. Me precipitei. Então tem 3 o Brusque, 2 a Ponte Preta, 5 escanteios na partida, mas ainda sem cartões. Beleza, sem cartões, 5 escanteios no jogo, 3 pro Brusque, 2 pra Ponte. Pra você que gosta de apostar, vai no amarelinho do Gé. E gol também, tá? Aposta no Gé que você vai se dar bem. Bola aqui na ponta direita. Trabalha a bola o time do Brusque. Campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tá vendo como é que eu manjo, né? O Lucas Vieira tá dizendo que não tem aposta pra cartão. Tem sim. Ô, Lucas, eu não manjo muito, né? Hoje tem aposta de tudo, rapaz. Samuel Mas tem pra cartão sim. Clarindo tá dizendo que no empate ele pode ganhar R$1.800. Rapaziada, deixei meu like, obrigado, viu, PRB Entretenimento. Vou seguir seu canal também, tá bom? Depois você vai ver lá o Hora da Macaca te seguindo também, tá? Valeu, muito obrigado. Vem Elvis pra bola, trabalha a bola aqui na ponta. Pode seguir o nosso também, Hora da Macaca, Futebol Interior, que é o canal aqui da firma, tá? Futebol Interior, vem bola, pra equipe do Brusque, vem Keké, o Olávio tá na grande área e deu ruim pra nós, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, isso! Foi bem. Pra nossa sorte, né? Torcida na Ponte, o Keké optou pelo lado errado, era pra cruzar pro Olávio, a bola voltou pra Ponte, a bola aqui pro Dodô toca a bola aqui pro Elvis, quem sabe agora 33, tudo empatado no cronômetro, no jogo também, bola pra Castro pra Emerson Santos, a Ponte avança as suas pedras, como se fosse futebol americano, ganhando jardas da equipe do Brusque, na ponta, bola pra Gabriel Risso toca a bola pra Dodô, imagine você que tá ouvindo o jogo, canto esquerdo,
lá do alto do seu aparelho, aí seja ele qual for, a bola volta pra ponte, agora aqui na ponta direita, a bola para João Gabriel, chuteiro azul, hoje tímido, o João Gabriel fez o passe muito forte pro Gera, saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta, linha de lateral, tiro de lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança pelo lado esquerdo, campo de defesa, lateral cobrado, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Lucas Vieira, postei 2 cartões na primeira etapa. Ele falou que não tinha, agora tem, né? Eu não entendi, Lucas, mas eu não manjo muito, tá? Eu não manjo muito. O que ele quis dizer foi que nesse jogo, exclusivamente, não tá saindo, sendo que sempre sai, né? Ah, sim, entendi. Bola para a equipe do Brusque, lá na ponta direita, Keké, vai para a linha de fundo, falta. Emerson Santos, hein? Chegou empurrando, descolou uma falta lá o time do Brusque na ponta direita. Canto alto do seu aparelho aí, Coral. Pois é, a falta cometida pelo Emerson Santos pra cima do Keké, camisa 18, um pouco tímido. O atacante da equipe do Brusque, você tem falado poucas vezes o nome dele, ele que é um baixinho, bom de bola, já passou pelo Tombense, atuou no último clube aí no Água Santa, agora tá no Brusque, enfim. Bola parada a favor do quadricolor, lá pela ponta direita, ele, Paulinho Mocelin na bola. O Marcelo Borges é torcedor da Chape, hoje tá ligado com a gente aqui. Não, calma, Marcelo. A Chape vai se recuperar. Só não precisa ganhar da ponte, no resto pode ganhar de todo mundo. É falta para a equipe do Brusque fazer a cobrança lá na ponta direita, Mocelin pra bola. O homem da bola parada levantou, tocou na boca do gol, fica no meio do caminho, toca de cabeça, pega ele. Pega o goleiro da ponte, o Everton Alemão chegou metendo a cabeça na bola, ficou no meio do caminho o goleirão da ponte, aí fica ruim pro zagueiro que não sabe o que o goleiro vai fazer, né, Coral? Pois é, o cruzamento do Paulinho Mocelin lá na segunda trave, o Everton Alemão, que é alto, subiu mais que todo mundo, segue. Deu ruim pra equipe do Brusque, bola pra ponte, Matheus Regis vai fazer, pegou, perna direita pro gol, é gol! Gol da Macaca! Marca de 35 minutos passados do primeiro tempo. A zaga do Brusque foi estourar a bola. Zagueirão estourou no Gé. Sobrou pro Matheus Regis, não tinha impedimento não. Na meia esquerda ele pegou, estourou no Dodô. Foi o Paulinho Mocelin. E aí o Matheus Regis trouxe a bola pra perna direita e bateu chapado cruzado. O Matheus Nogueira ainda tentou pegar. Meteu a mãozona esquerda na bola, mas não deu pra ele. Ela foi morrer no canto esquerdo do goleiro da equipe do Brusque. Matheus Regis, 77 a camisa dele. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar. Ponte 1, Brusque 0. Fiz toda a festa, mas o VAR chamou o árbitro e anulou o gol, Coral. Ele entendeu que o toque do Gé configura o passe do jogador da ponte e o Matheus Regis está em posição de impedimento. Enfim, é uma pena, né, Corsato? Seria o segundo gol do Matheus Regis com a camisa da ponte, esse que é o 12º jogo dele pela Macaca, mas o Paulinho Mocelin fazendo uma besteira danada. A gente falava que ele costuma fazer gols contra a Ponte Preta e quase deu um de bandeja. Se não fosse o VAR anular aí por conta do impedimento, a Ponte estaria à frente do placar 1-0, mas não. 0-0 novamente. Gritou gol à toa, viu, Carlos? Eu quero ver de novo, porque o Paulinho Mocelin, ele bate a bola pega no Dodô, lá na ponta esquerda, e aí volta pro Matheus Regis, que tá na meia esquerda, né? Eu confesso que não vi o impedimento, né? Mas o árbitro sequer foi lá pro VAR. Porque em lance assim de impedimento que não tem essa análise, né? Essa interpretação, se é só sim ou não, é o VAR quem decide. E agora o Gé pega ali o camisa número 4, o Wallace, capitão da equipe do Brusque, né? É aquilo, né? O Gé tá pendurado, se tomar cartão não joga contra o Mirassol. É isso. Ele tava na frente, né? Tava na frente, ele entende que o toque do Dodô configura o passe do jogador da Ponte, mesmo que involuntariamente. O impedimento foi bem marcado, viu, Carlos? E nada de cartão pro Gé. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 38,5, quase 39 passados do primeiro tempo. 6 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Em Itajaí, Santa Catarina, Brusque e Ponte empatam 0-0. 87,9
a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. É falta para a equipe do Brusque, para a bola, Paulinho Mocelin levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para trás, o Luan Ribeiro. Sai do gol para ficar com ela, goleiro da Ponte, já põe a Ponte pro campo de ataque, bola para Matheus Edges, vem ganhando jardas, 1, 2, 3, mas aí não tocou a bola, né, Matheus? Aí perdeu, recuperação para a equipe do Brusque, volta a bola aqui pela ponta esquerda para Potiguar para Paulinho Mocelin, vem João Gabriel na marcação para cima dele, bola pro Marcelo, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, meu Deus! Passou por todo mundo, passou pelo Matheus Silva também. Vai ficar lá na ponta direita, lateral pra Ponte fazer a cobrança. Chamou, falou, a sorte é que o Matheus Pivô não estava lá pela ponta direita, senão faria o cruzamento de novo. Agora o Dodô acabou dormindo na marcação do Marcelo. Lateral esquerdo saiu em velocidade, recebeu o passe do Paulinho Mocelin, mas no cruzamento a bola passa por toda a extensão da área. Ninguém do Brusque para completar pro fundo do gol. Segue 0-0. Eu tava acompanhando aqui o chat, viu, Corsato? Rapaz, eu fiquei com dó no momento que ultrapassamos aí 500 simultâneos no nosso YouTube. Muito bom. A galera comemorou bastante o gol. E deu dó, cara, porque depois que anulou, foi só palavrão. Pois é, faz parte, né? Faz parte, né? O narrador narrou com gosto o gol da Macaca, mas o VAR anulou. E foi bem anulado, tá? Apesar aqui da camisa aí, deu ruim, a Ponte saiu errado. O Sérgio Rafael vai tomar cartão, viu? Vai tomar cartão, pegou feio o jogador da equipe do Brusque. O Sérgio Rafael fez caca, né, Coral? Fez, né? Ele tentou consertar fazendo a falta pra impossibilitar um contra-ataque em velocidade da equipe do Brusque. A falta ali do número meia dúzia, o Sérgio Rafael pra cima do 19 da equipe do Brusque. O 19 é o Marcos Segato. Falta bem marcada, primeiro cartão do jogo. E aí pro rapaz, que já não me lembro o nome, infelizmente, queria 2 cartões no primeiro tempo. O primeiro já foi. Falta mais um. Sérgio Rafael não estava pendurado, mas joga advertido a partir de agora, Carlos. Sérgio Rafael, zagueirão da Ponte, tomou cartão e parece que pegou e tá doendo ali pro Marcos Serrato. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá doendo, ele tá sendo atendido dentro do gramado, né? Foi forte, né, Carlos? Vai próximo da canela ali, com o tornozelo, enfim. Deve estar doendo mesmo, acredito que não seja a cera do camisa 19 da equipe do Brusque, aparentemente até chorando ali depois da entrada do Sérgio Rafael. Rapaz, deve ter doído mesmo, mas enfim, de toda forma, é bola aérea lá na zaga da Ponte Preta. Goleiro Luan Ribeiro pede ali 2 homens na barreira. Perigo pra Macaca, que repito, a bola aérea é o calcanhar de Aquiles da Alvinegra nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Carlos. O Dudu Reis, 1919, tá dizendo aqui, o cara tá torcendo, tá com a camisa na Ponte e tá torcendo contra a Ponte. Ô, Dudu, respeita a minha história, amigo. Jamais você vai ver este aqui torcendo contra a Ponte. Jamais, ô Dudu, que isso, eu só não posso... Narrador secador é mole. Eu só não posso, porque sou torcedor, tenho que falar o que não é. É tudo pra Ponte, nada contra a Ponte. Não, foi falta pra cartão, o gol tava impedido e bora que bora, meu filho. Ô louco, mas respeita a minha história aí, falar que eu tô torcendo contra a Ponte, pelo amor, hein. Bola pra equipe do Brusque, pra fazer a cobrança aqui pela ponta direita, se segura aí, Macaca, vai pra bola o Brusque, levantamento, Paulinho Mocelin na boca do gol, Matheus Edges, que fez o gol, mas o VAR anulou. A bola voltou aqui na ponte, na ponta, trabalha aqui pra Potiguar fez o passe pra Marcos Serrato, o toque na grande área, caiu por baixo, ficou pedindo toque, Olavo chega, a zaga tira. Joga a bola, linha de fundo. O Olávio foi pro chão ali, os jogadores do Brusque abriram o braço, menos o Olávio, né? Ficaram pedindo alguma coisa, mas a bola foi embora, linha de fundo, escanteio pro Brusque. Nada a marcar, viu, Corsato? Ele desequilibrou, mas o cruzamento de primeira perfeito do Paulinho Mocelin. Se o camisa 9 não tropeça do Brusque, certamente seria gol, desvia, Matheus Silva, escanteio. Mocelin pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, não passa pelo Castro, que tira dali. Aí vem o Marcelo, vai tocar a bola aqui pro Matheus Nogueira, o Dodô vai correr atrás dele, goleirão da equipe do Brusque, todo de azul, goleirão do Marreco, toca a bola pra Marcelo, lateral esquerdo, toca a bola pra Serrato, perna esquerda na bola, o Serrato bateu, a bola vai ficar aqui na ponta direita pro João Gabriel, sai jogando com a bola pra equipe da Ponte aqui no campo de defesa, lado direito, canto baixo do seu aparelho. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Regi News, Rádio Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim,
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ô Coral, o Sérgio Rafael tá louco, né? Aproveitar que estamos na festa julina pra entregar a paçoca, hein? Fortes emoções, aliás, tá mal. Camisa número 6 da Ponte Preta quase entregou a paçoca ali por pouco. O jogador do Brusque não saiu em velocidade, foi travado depois. Mas olha, não é a noite do Sérgio Rafael, zagueiro vice-campeão carioca pelo Nova Iguaçu em 2024 contra o Flamengo. Você não vai esquecer jamais. Bola aqui na ponta direita, bola para a equipe do Brusque, muito forte. Essa eu não vou o ver. passe sai, a bola vai embora. Não saiu para a linha de fundo, não. Saiu para a lateral, próximo da bandeira de escanteio, lá pelo canto alto do seu aparelho. É lateral para a Ponte fazer a cobrança do campo de defesa, o argentino Risso. Vem para fazer a cobrança, Gabriel Risso, argentino. Lateral da Macaca Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Futebol Interior. O Dudu Reis está ligado com a gente, Celiel Silva, vamos Ponte, Luiz Vieira, valeu Luiz, Danilo Rodrigues, joguei na vitória do Brusque no primeiro tempo. Acho que não vai dar pra você não, viu, Danilo? Mais 2. Eu rogo pra que você perca essa bala que você jogou aí. Bola aqui no campo de ataque, vamos até 47, informou aí o Wendel Coral. Obrigado, você que tá com a gente aqui no YouTube. Bola pra equipe do Brusque na ponta, vem ali o Potiguar, fez o passe pelo meio, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou. Castro tira de cabeça, bota... Olha onde tá o Gé, rapaz. O Gé tá no campo de defesa, fez o passe pra Ponte, trabalhou bola aqui pro Matheus Regis. Vem Marcelo, ganha essa bola pra equipe do Brusque. Na marcação chegou ali o Castro, ganhou pra Macaca, toca a bola pra João Gabriel. João Gabriel volta essa bola aqui pra Macaca, toca a bola pra Matheus Silva. Matheus Silva, zagueirão da Ponte, passe longo. Ela na ponta é pra correr pro Gé, Matheus Nogueira. Sai do gol pra ficar com ela, Canais Futebol Interior. Acabou. Valinhos FM, você ligado conosco. Lembrando que na segunda-feira, 8h40 da noite, depois das 8h30, tem Hora da Macaca. No YouTube, oficial Hora da Macaca, se inscreva no nosso canal. Daqui a pouco tem um intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Conosco, Rádio Regi News em São José dos Campos. Rádio Futebol na Canela. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, hein? Pela Copa América. Pois é, tem bola rolando. Venezuela e Canadá. Venezuela e Canadá daqui a pouco, 10 da noite. Vamos acompanhar aqui no placar ao vivo. Marcos Serrato fez o passe muito forte ali pro Marcelo, ela vai embora. Lateral pra Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Bola pra Macaca. Macaca que faz o seu jogo de número 600, viu, Coral? Exato. Em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, 599 jogos com 224 vitórias da Ponte, 186 empates, 189 derrotas. Macaca marcou 756, quase fez o 757, mas aí o VAR anulou, bem anulado inclusive. Bola aqui para a equipe do Brusque, na ponta direita é pro Olávio, saiu na cara do Luan, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol do Brusque, mas... É gol, é... Segura a vinheta aí, Felipe Marques. Mas tava um pouquinho na frente, né? O Olávio. Quer dizer, eu acho, né? Eu acho. Quero ver você, Coral. As linhas vão ser traçadas ali. Fiquei com a sensação de que o Olávio, camisa 9 do Brusque, tá com o tronco, né? O ombro pra frente um pouco com relação ao João Gabriel, lateral direito. É isso mesmo, o VAR confirmou. Impedimento 0-0. Isso, e ele aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. No Gigantão das Avenidas, Dr. Hercílio Luz. O estádio em Itajaí com capacidade para 12 mil torcedores. Brusque 0, Ponte 0, intervalo no jogo. Você no chat aí pode bater aquele papo, vai tomar aquele cafezinho, aquele refrigerante, aquela água que o passarinho não bebe. Enfim, fique à vontade aí, porque daqui a pouco tem todo o segundo tempo de Ponte e Brusque. Para você que apostou em gols, os gols saíram. Mas o VAR anulou. Bem anulado, né, ô Coral? Bem anulado os dois, né? E os dois por impedimento. O primeiro, quando o Dodô bate na bola depois ali do Paulinho Mocerinha, ela sobra pro Matheus Regis, que faz o gol. E agora, no finalzinho, no último lance do primeiro tempo, o Olávio, com o tronco à frente ali pra cima do lateral direito da Ponte, o João Gabriel. 2 gols, mas 2 gols bem anulados ali por conta de impedimento. Então termina o primeiro tempo, 0 para o Brusque, 0 também para a Ponte Preta. Jogadores rapidamente já foram ali para os vestiários. Scorsato, joguinho pra Ponte pode melhorar, viu? Não tô gostando muito da partida da Macaca, que embora tenha tido algumas
boas oportunidades, teve um pouco menos de posse de bola, segundo a estatística aqui, 59% contra 41%, mas a Ponte que finalizou 6 vezes, apenas 2 defesas do goleiro Matheus Nogueira. Enfim, expectativa de um jogo melhor na etapa complementar para ver se o 0 sai do placar. E claro, a favor da Ponte Preta, um jogo de primeiro tempo para 6 escanteios, 4 para o Brusque, 2 para a Ponte, 9 faltas, 5 para o Brusque, 4 para Macaco. O detalhe negativo aqui para a Ponte é que nos últimos 15 minutos foram 3 faltas. A Ponte, que até então tinha apenas uma do João Gabriel, depois cometeu 3 em sequência, apenas um cartão amarelo para o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, que era um dos 4 atletas que não estavam pendurados na Ponte Preta. Ao lado dele tem o João Gabriel, tem o Luan Ribeiro e o Elvis. Mas Sérgio Rafael, para esse jogo, jogando advertido, aí para a segunda etapa, Brusque 0, Macaca também 0. Carlos. No chat aqui o Luiz Vieira, anulou sim, os 2 gols, né? Tanto da Ponte com o Matheus Regis, quanto o do Olávio, do time do Brusque. Os gols foram anulados, tá 0-0 no placar aqui dos canais de futebol interior. Marcelo Borges, Roberto César Santos, péssimo jogo. O time não se acerta fora de casa. O grupo Ked, fui na Ponte. Luiz Vieira, 6 escanteios, coloquei mais de 5 no primeiro tempo. Boa, Luiz. Se deu bem. 6 escanteios, 4 pro Brusque, 2 pra Ponte. A Vanessa tá brava com o juiz. É gol ou não? Não foi gol não. Washington Tavares, Vitória Pinheiro, Danilo Rodrigues. Gente, muito obrigado. Mais de 700 votos aqui pro nosso palpite. O nosso palpite aqui não tem grana, tá? No nosso palpite, né? E agora temos mais de 500 aqui no chat. E o like lá. Vamos de like, gente. Like lá para nossa transmissão, obrigado, viu? Já agradeço, tá bom? Obrigado mesmo. Caio Souza, parece que se deu bem aqui o Caião. Ponte Preta 57% na nossa enquete, Brusque 32%, o restante pro empate. 57-32, 89, 11% pro empate. Vamos pro intervalo, canais Futebol Interior, atenção, rede YouTube Futebol Interior, Valinhos FM 87,9, Rádio Regi News em São José dos Campos, Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. 3 minutinhos de intervalo, voltamos para trazer mais informações e falar do que foi esse primeiro tempo. Intervalo de jogo, Brusque e Ponte empatam 0-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Wendel Coral.
Pois é, dando início aí ao intervalo de jogo, 14ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro no Gigantão das Avenidas. Em Itajaí, em Santa Catarina, Brusque e Ponte Preta vão empatando pelo placar de 0-0. Mas a rede já balançou 2 vezes, viu, torcedor? E para você que nos acompanha aqui na Rádio Futebol Interior. Primeiro com o Matheus Regis, já na reta final dessa primeira etapa, porém o árbitro de vídeo anulou pelo seguinte motivo. Obrigado, viu, Felipe? O Matheus Regis, quando a bola chega para ele, a bola vem pelo Dodô, mal rebatida pelo Paulinho Mocelin, atacante do Brusque, mas o árbitro de vídeo entende que, pelo fato da bola ter batido no Dodô, configura o passe do jogador da Ponte, mesmo que involuntariamente, e aí, como estava em posição de impedimento, o gol foi anulado. E no último lance do primeiro tempo, o centroavante, o camisa 9, Olávio, recebeu ali bom lançamento, completou para o fundo do gol, vencendo o goleiro Pedro Rocha, mas estava um pouco impedido e um pouco, no caso do futebol, mesmo que seja apenas o tronco, como foi o caso do atacante da equipe do Brusque, o gol foi anulado também, mas esse em campo, pelo o assistente número 2, Daniel Vidal Pimentel, do estado de Sergipe, 2 gols, mas os 2 muito bem anulados. Com o resultado, de momento, pelo placar de 0-0, é um resultado que não importa para ninguém. Mas dos males, o menor para a Ponte Preta, porque a Macaca, embora siga com esse empate parcial, sem vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, ganha um ponto importante, vai a 17 e não termina de qualquer maneira a 14ª rodada no Z4, na zona de rebaixamento. O Z4 agora tem o CRB, com 11 jogos apenas, com 13 pontos, mas que ainda vai jogar na rodada. Já o empate para o Brusque mantém o time catarinense na zona de rebaixamento. Quadricolor vai chegando a 13 pontos em 14 jogos e permanecendo na 18ª posição. Independentemente do Brusque empatar o jogo com a Ponte, ele não perde essa 18ª posição caso não vença, porque o Ituano, que é o 19º, tem 8, e o Guarani, que é o lanterna, tem apenas 6 pontos. Falando sobre os jogos da rodada, 14ª rodada, que começou hoje à noite no Castelão, o Ceará perdeu para o Santos. Santos venceu pelo placar de 1-0, gol do Otero, o venezuelano Rômulo Otero, de 31 anos de idade, cobrando falta, fez o único gol da partida. Depois o Santos, no segundo tempo, o Rodrigo Ferreira foi expulso aos 16 minutos, mesmo com um jogador a mais, o Peixe manteve a vantagem no placar. Com o resultado, o Santos assume provisoriamente a liderança da Série B com 25 pontos. Além desse jogo da 14ª rodada, acontecendo agora Brusque e Ponte Preta 0-0, e amanhã, dia 6 de julho, temos mais 2 partidas, América Mineiro e Operário às 11 horas da manhã, e a partir das 5 horas da tarde, Goiás e Chapecoense. No domingo, dia 7, Coritiba e Paysandu no Couto Pereira a partir das 11 horas da manhã, e aí às 4 horas da tarde, Ituano e Botafogo no Novelli Júnior, às 18h30, às 6h30 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Gustavo Marques e Albert Cavalcante vão dar aí o recado para Guarani Sport, o Guarani que precisa vencer urgentemente, se não vence há 9 jogos. São 6 derrotas e 3 empates, enfim, a fase bem complicada do Bugre. E aí no dia 8, na segunda-feira, Avaí e Novo Horizontino na ressacada, a partir das 8 horas da noite. E aí também na segunda-feira, Amazonas e Vila Nova, para a rodada terminar na terça, no dia 9, para Mirassol e CRB a partir das 9 horas da noite no José Maria de Campos Maia. Aqui ao meu lado, Carlos Corsato, intervalo de jogo no Gigantão, no campo do Marcílio Dias, campeão catarinense de 1963, 0-0, mas no meu ponto de vista, um jogo fraco para os dois lados, mas que pode melhorar, e a expectativa para quem sabe melhorar aí para Macaca na etapa complementar, né, Corsato? É isso, Coral. A Ponte não fez aqui aquele primeiro tempo que o torcedor da Ponte gosta, não, né? Apesar de ter feito um gol com o Matheus Regis, né? Numa falha do Paulinho Mocelin, a bola pega ali no Dodô, tava impedido sim, mas não gostei muito do primeiro tempo da Ponte, não. E o torcedor do Brusque, né, que tá com a gente na live, também não deve ter gostado do primeiro tempo do jogo do Brusque. Deixa eu abraçar aqui o João Limírio Neto. O João tá lá no estádio, viu, ô Coral? Mandou mensagem pra gente aqui. Que bacana. Mandou mensagem, mandou foto. Obrigado, viu, João? Obrigado aí pela audiência. Escreveu aqui, ó, minha filha, filho e neto. Estamos assistindo a Macaca em Itajaí. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Abração, João. Muito bom aí saber que você tá com a gente e saber que você tá reforçando
a nossa torcida aí. Muito obrigado mesmo, viu, João? Agradeço aí a sua audiência. Um abraço para você representando a nossa querida Macaca. Bom, 9 da noite, mais 58 minutos. Ô, Coral, se você fosse o Nelsinho, você iria mexer nesse time da Ponte Preta? Olha, Corsato, eu viria com o mesmo time para ver se o time só com essas cobranças no vestiário muda um pouco a postura para o início da segunda etapa. Eu estava até separando aqui por posição, porque a Ponte Preta tem hoje 10 jogadores no banco de reservas, ou seja, 10 atletas à disposição do Nelsinho Batista. Tem mais do que no jogo contra o Guarani. Exato, que tinha foi 9. Aqui em Campinas. Né? Exatamente. Aliás, nos últimos jogos a Ponte Preta tem colocado apenas 9 jogadores no banco, hoje levou aí 10. Por posição, viu, Corsato? Tem um goleiro, que é o William, que veio do Santa Cruz, ainda não estreou. Tem 2 zagueiros, o Joilson e também o Edson, que atuou improvisado na lateral direita logo no derby de número 207. Depois de zagueiros, tem um lateral esquerdo, que é o Zé Mário, que não está tendo oportunidade, deve sair aí na abertura da janela de transferências a partir do dia 10 de julho. E aí, pasmem, 4 volantes no banco. Dudu Vieira, que volta aí de virose, né? Que tirou aí do derby de número 207. Além do Dudu Vieira, tem o Emerson, Ramon Carvalho voltando de lesão e também o Lucas Bochecha. E depois 2 atacantes por fim. O Iago Dias, que era titular até o jogo passado, perdeu a posição para o Matheus Regis, e também o Guilherme Belé. Então, totalizando aí esses 10 atletas, acho que o Nelsinho não vai mexer, porque até tendo o derby como parâmetro, né, Carlos, que a Ponte Preta foi muito mal no primeiro tempo, acabou perdendo a primeira etapa para o rival pelo Guarani pelo placar de 1-0. O Nelsinho externou depois que não gostou do time no primeiro tempo, mas mesmo assim voltou sem mudanças. Então hoje que o time está pelo menos empatando, não está atacando muito, mas também não está sofrendo muito perigo lá no sistema defensivo. Acredito que ele vai manter, não é muito de praxe o Nelsinho mexer no intervalo, deve voltar com o mesmo time, aí quem sabe ali para 15, 20 minutos do segundo tempo, se nada mudar. As primeiras alterações devem ocorrer por parte da Macaca, viu, Carlos? Legal, a Camilinha tá com a gente aqui, valeu, Camilinha, tá pedindo pra mandar um salve aqui pra amiga, a Elma. Tem que tomar cuidado aqui, mas acho que aqui não tem pegadinha não. Roberto César Santos, o banco é triste, hein? Tá dizendo aqui o Roberto César Santos. A Ponte vai ter que contratar. A Ponte vai no mercado, tá? De 5 a 6 jogadores, a Ponte vai no mercado, e alguns jogadores vão sair mesmo. Agora, o Zé Mário, pela insistência dele ir pro banco de reservas, não sei não, hein? Se o Zé Mário vai sair. E, falta de opção, né? Não tem o Jean Carlos. Só dá uma informação aqui de que o Zé Mário tem contrato com a Ponte até 2025, então não é assim também, né? Gramado horrível, diz aqui o Caio Souza. Jogadores também são ruins. Gustavo Carvalho, gramado horrível, prejudica para um jogo mais técnico. Vamos atrás dos 3 pontos. Quer pegar ali, Corsato? Ó, Oi. O Olávio falou, vamos ouvir. Vamos. Pra gente abrir o placar rapidamente. Aí esse Olávio, agora o Matheus Regis. Impondo o que o professor pediu durante os dias treinados, mas agora ver o que ele tem a falar, pra gente complementar e voltar a fazer uma excelente partida e sair daqui vitorioso. Tá aí esse é o Matheus Regis e também o Olávio, os 2 jogadores que fizeram gols aí no primeiro tempo, mas que tiveram os respectivos tentos anulados, 0-0, os atletas voltando já pro segundo tempo, viu, Corsato? Legal, fizeram gols, né? Aí o pessoal olha no placar aqui da nossa tela no YouTube e fala, mas tá 0-0. Tivemos 2 gols aí. Ô, Carlos. E os 2 gols anulados pelo VAR da Ponte, o primeiro com o Matheus Regis e depois o Olávio. Fez o gol aí da equipe do Brusque, mas estava impedido. Oi. Uma informação rapidamente sobre a seleção brasileira, enquanto o segundo tempo não começa, o Dorival Júnior já confirmou o time que vai jogar contra o Uruguai amanhã. Rapidinho, vai lá. 2 novidades, o Arana vai voltar na lateral esquerda e o Hendrick vai jogar de titular na vaga do Vinícius Júnior, que está suspenso. Valeu, deixa eu abraçar aqui, rapaz, como é que é o nome desse canal aqui? É PX do Corinthians, valeu. Serial Silva, Paulo Henrique, valeu. Pessoal aqui tem que tomar cuidado, né? O pessoal tá louco pra pegar o narrador aqui, gente. Tá falta louco. do que fazer, danado, gente, né? vai apostar, vai gastar seu dinheiro lá na Bet, mas fica com a gente aqui, tá bom? O Mineiro tá ligado com a gente também aqui. Valeu, Luiz Vieira. Vai começar o jogo, toque na bola da equipe do Brusque, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem
Vem comigo, torcedor, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, torcedor da Macaca, ó. Aqui nós vestimos a camisa, você torcedor do Brusque. Respeitamos o adversário, mas queremos ganhar do Brusque. Queremos ganhar do Marreco, a Macaca contra o Marreco. Ponte agora atacando, você que tem aí, não tem a imagem, só tem o áudio, né? Mentalize aí, a Ponte ataca pro lado esquerdo, seja lá qual for o seu aparelho, computador, celular, rádio, defende o lado direito, bola pra equipe da Macaca, bola pro Gé, vai quem mandar, ele bateu pro gol, pegou na zaga, ficou pro goleiro. Não deu rebote, Matheus Nogueira, com menos de 1 minuto de jogo, a Ponte foi na bola, Gé bateu pro gol, Matheus Nogueira teve que defender, Coral. A Ponte Preta que volta com uma postura mais ofensiva, né? Começando a segunda etapa no ataque, entendendo que pode vencer o jogo. A batida forte do Gé desvia no Wallace, aí a bola fica mais tranquila pro goleiro Matheus Nogueira fazer a defesa. Segue 0-0, mas a Ponte já mostrando que vai vir pro ataque neste segundo tempo, Corsato. Legal, não tivemos alterações, né? Nos times, vou pedir Não. até pro Felipe colocar. Isso, deixa essa tela aí. Essa tela é bonita, viu, Felipe? Larga essa tela aí por enquanto. Tá lá Carlos. o time do Brusque e o time da Ponte. O Ender Coral chamou, falou, vamos pro segundo tempo. Bola aqui na ponta direita, já você fala, porque a Ponte vem. Matheus Edges, trabalha a bola na ponta. Bola pro Dodô, trouxe a bola pra perna direita, virou. Tocou pra Matheus Edges, já tá na grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça pra trás. Ali do alemão. Meteu a testa, saiu lateral pra Ponte, Coral. É isso, pra falar sobre o Olávio, centroavante aí do Brusque, tem 30 anos de idade, que é velado pelo Icasa. Está 2 temporadas no Brusque, mas jogou também no futebol da Tailândia. Nesta temporada são 28 jogos, 4 gols e 2 assistências pro camisa 9 do quadricolor. Vem a equipe da Ponte, bola aqui pela ponta direita, Matheus Edges por baixo, chega o Marcelo, tira. Joga a bola pra linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o 7º escanteio no jogo, o 3º para Macaca, o primeiro no primeiro tempo, do segundo tempo, lá pela ponta direita. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, 2,5, quase 3, segundo tempo, tá 0-0, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, Dodô, trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, Dodô bateu. Rapaz, passa, vai embora a linha de fundo, Coral. Faltou um pouco de treino aí pro Dodô, camisa 7 da Ponte, porque ele estava ali próximo à meia-lua. Mas pegou mal demais na bola ali, o goleiro Matheus Nogueira pôde apenas acompanhar tranquilamente, passou longe a bola, mas longe demais. Segue 0-0, comecinho do segundo tempo, bem movimentado lá na cidade de Itajaí, Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Geraldo Silva, mandou mensagem aqui no WhatsApp da rádio, 19989893526, escreveu, sou de Mauá, estou vendo o jogo da nossa Macaca. Valeu, Geraldo, obrigado pela sua audiência. Marcelo trabalha a bola para a equipe do Brusque, 3 minutos passados do segundo tempo, tá 0-0, ele vira o jogo, trabalha a bola ali para o Keké, chega por baixo, é o Paulinho Mocelin que tá por ali, chegou ali o João Gabriel hoje, mais na marcação, garoto da Ponte de 20 anos, joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança pela esquerda, vem Marcelo para fazer a cobrança do arremesso, bola na ponta, você vê as escalações, à esquerda, a escalação do time mandante, à direita, escalação da Ponte, meu Deus do céu, Marcelo foi bater o lateral, minha nossa, e agora o árbitro atrapalhou o Dodô, que não conseguiu buscar a bola, e o Risso foi tirar, tirou para dentro da grande área, que isso, Risso, aí chegou o Castro, completa, tira, põe bola pro campo de ataque, bola para Matheus Edges, muito forte, ficou para a zaga da equipe do Brusque, o time do Brusque de Matheus Nogueira, pivô, Wallace, Everton Alemão, Jansson e Marcelo, Rodolfo, Serrato e Paulinho Mocelin, Keké e Olávio, a Ponte de Luan, Ribeiro, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro, Elvis, Dodô, Matheus Regis e Gé. Técnico Luizinho Vieira do Brusque, Nelsinho Batista, o treinador da Macaca. São 7 escanteios no jogo, só um cartão amarelo, os números, tudo isso você tem na tela dos canais Futebol Interior. Vai, Coral. Jogadores da Ponte Preta no banco de reservas levantam agora para ir ao aquecimento, logo aos 5 minutos do segundo tempo. Então daqui a pouco possivelmente mudanças na Macaca. Gleiciane Diniz, bora Ponte Preta, Caio Magalhães, 2-0 pra Ponte, é o Caio em Hortolândia, André de Lima Pimenta, Pauline Macaquina, valeu Everton Rian, 2-0 pra Ponte, Luiz Vieira, Caio Magalhães, Mineiro, Ronaldo Neto, reforços, alguém? Por enquanto, acertado, ninguém, né? Bola pra Ponte, trabalha na ponta direita. A Ponte não divulgou ainda, né? Mas tem aí um lateral direito, né? Que a Ponte está no mercado, buscando, né? Já foi até vinculado um nome, né, Corão? Sim. E o Léo Gamalho, a Ponte realmente fez consulta, tá? Pro Léo Gamalho. Vamos aguardar, né? Mas parece que tem mais saídas do que chegadas, né?
Muita gente diz que Zé Mário vai embora, que Everton Ribeiro vai embora. Everton Brito. Everton Brito, verdade. Everton Ribeiro é do Bahia, o louco. Pensou Everton Ribeiro na Ponte? Aí sim, hein? Quem seria titular, ele ou o Elvis? Ou os dois? Cuidado com a resposta. Eu gosto do Elvis, né, cara? Mas o Everton Ribeiro é bolão. É mais né, jogador. É bolão, né? Bola pra equipe da Ponte, falta em cima do Gé, hein? Bateu o Elvis, toca a bola pro Dodô. Dodô toca a bola ali pro Gé. Gé tem 2 na marcação pra cima dele, mesmo assim ele consegue dominar essa bola. Toca a bola pro Elvis, tocou pro Risso, voltando ao time hoje. Tocou a bola na ponta direita, Keké saiu, acabou o campo. Acabou o campo, né, Keké? Lateral pra Ponte, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Coral, sabe quem tá na nossa live com a gente aqui? Dá like aí Quem? no YouTube, você, hein? Ele, um dos maiores atores do Brasil, do mundo. Bruce Wayne. Tá certo. É figura constante por aqui, né? Grande Bruce Wayne, valeu. Paulo Henrique. Paulão. Sai pra lá, Paulão. Carlos Lemos Matozinho. Valeu. O PX aqui tá dizendo que o canal dele é de comédia. O canal do Corinthians. Valeu. Aliás, comédia é o Corinthians do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Que fazem, não sei se é corintiano, amigo. Deve ser, né? Usando esse link aí. Meu Deus, que fazem, hein? Deus do céu. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. O time da Ponte vinha, a zaga da equipe do Brusque tira a bola com o Matheus Nogueira, tira de primeira, a bola volta pra Ponte. Vem o Castro, ganha, perde, ganha. Voltou pro Matheus, aí perdeu, a bola voltou pro time do Brusque. Bola pra Paulinho Mocelin pro Wallace. O Wallace pra Paulinho Mocelin. 7 minutos passados, o segundo tempo de jogo, tá 0-0. Paulinho Mocelin sai na ponta, vem pro meio, tenta fazer o passe ali pro Serrato. Serrato não consegue fazer o passe. A bola volta pra Ponte. Dodô fez o passe na ponta direita. Bola pro Gé, vai brigar ali com o camisa de número 5, o Rodolfo Potiguar, que ganha essa bola. Na verdade, quem ganhou ali foi o Jansson, né? Camisa número 3 ganhou fácil do Gé, hein? Toca a bola pro pivô, aqui na ponta direita, canto baixo, seja lá qual for o seu aparelho. Vem o Elvis, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Risso. Risso vem com o Keké, perde, hein? O Risso foi mal na bola, perdeu, recuperação do Keké, tocou a bola no campo de ataque pro Olávio, sai do gol, Luan. Pra ficar com ela, o goleirão da Ponte. O Bruce Wayne tá dizendo que vai dar empate. Você tá como Batman aqui ou não, Bruce Wayne? Valeu. O Mike Rocha. Olha lá, mais um querendo pegar o narrador aqui. Rapaz, bola pra Ponte na ponta direita, ganhou o Dodô. Trabalhou pro Matheus Regis. Entrou na grande área, perna direita, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! Matheus. Aí você deixa P de Ponte da vida. O narrador aqui, quem colocou que a Ponte ia fazer um gol no segundo tempo. Era só aguardar, hein, Coral? Que coisa, ele bateu muito forte. A execução do início da jogada foi muito boa, porque a tabelinha do Matheus Regis com o Dodô deixou o camisa 77 livre. Eram 3 contra 1. Só que o Matheus Regis perdeu um pouco do tempo da bola e na hora da finalização pegou muito embaixo. A bola subiu mais do que deveria. Matheus Nogueira, que antes estava assustado, agora ficou tranquilo, mas perde um gol a Ponte Preta no início do segundo tempo no Gigantão das Avenidas. Segue 0-0, mas repito, Carlos, Macaca voltou melhor pro segundo tempo. Você que tá no chat, eu vou pedir pra você entrar lá e ver a mensagem do Mike. O Mike tá mandando pra todo mundo o que ele gosta de fazer. Bola pra Ponte, olha o Elvis, trabalhou, bola aqui pro Gé, chega por baixo, o Everton Alemão tira. Joga a bola ali de fundo, é escanteio pra Ponte, Coral. Vai lá no nosso chat. É isso. Porque o Mike Rocha, se ele não apagar a mensagem, que normalmente os caras agora apagam a mensagem, né? O Mike Rocha tá colocando lá pra todo mundo saber o que ele gosta de fazer. Eu preciso ler, entrei aqui pra ver. Entra lá pra você ver, uma das últimas mensagens lá. Mas valeu, Mike. Seja feliz, se joga, meu querido. Bola pro Elvis, trabalha a bola na ponta esquerda, ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola ali na ponta, bola pro Risso, Risso trabalhou, bola pro Elvis, vai pra perna direita, cruzamento. Pegou ali no jogador da equipe do Brusque. Vai ficar pro Potiguar. Potiguar trabalha na bola pro Kaique. Kaique pra Paulinho Mocelin. Tentou fazer o passe pelo meio. Vem Emerson Santos. Ganha essa bola pra Macaca. Toca a bola aqui pro Luan Ribeiro. Ele é canhoto, né? Vai bater com a perna esquerda na grande área. Põe bola aqui pro campo de ataque. Subiu o Gé. Ganhou essa bola pra ponta. Tá impedido. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Parado o jogo. Carlos. Oi. Já que a pessoa vai tentar pegar nessas coisas assim, seja criativo pelo menos, né, amigo? Esse nome aí todo mundo já conhece, não, cara. Mas não é o nome. Muda o disco, ele cara. tá falando o que ele gosta de fazer.
de Deus. Cara, que tem, velho? Seja feliz. Olha a ponte. Matheus Regis, perna direita, vai queimando ali, bateu pro gol, pegou o goleiro. É Regis contra Nogueira. Melhor pro Nogueira que não deu rebote, Coral. É isso, agora o chute cruzado do Matheus Regis. Essa, pelo menos, ele acertou o alvo, né? Acertou ali a meta defendida pelo goleiro Matheus Nogueira. Defendeu de forma tranquila. 0-0, mas que só dá ponte até aqui nos últimos 45 minutos, Carlos. Isso, estádio Gigantão das Avenidas em Itajaí. Estádio com capacidade para quase 12 mil pagantes, 12 mil pessoas. É onde está mandando o jogo o time do Marreco. Os seus jogos na Série B. O time do Brusque. Já passamos de 10. O toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques já marcou. A bola vem para Paulinho Mocelin. Kaique. Chega Sérgio Rafael. Kaique meteu a cabeça na bola. Sérgio Rafael em 2 tempos. Perna direita e perna esquerda tirou. A bola voltou para a equipe do Brusque. Aqui na ponta é o pivô, hein? Vem o pivô. Disputa a bola ali com o Risso. E o Risso joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Brusque fazer a cobrança. Pivô para fazer a cobrança do arremesso manual. Levantou, tocou na grande área. Sérgio Rafael tirou. Vem o Emerson Santos. Foi bem agora, hein? Aí o Castro consegue ganhar. Toca a bola aqui pro Risso. Perna esquerda, ele abre o jogo. Toca a bola pro Elvis. Elvis de primeira. Tocou a bola pro Gé. Ganhou no corpo. Gé ganhou do Everton. Fez o passe da infiltração. Era pro Matheus Regis. Cara, o Gé foi bem demais, né? Ganhou ali do Everton Alemão, mas na hora de fazer o passe. Certinho. Mas na hora de fazer o passe, se pega o Matheus Regis ali, ia ficar na cara do gol. A bola voltou pro time do Brusque lá na ponta esquerda. Bola para Marcelo. Vem Brusque. Jogo corrido. Vai pro levantamento. Toca na boca do gol. Sobe de cabeça lá. A bola voltou. Chega a zaga. Era o Paulinho Mocelin que tava por ali. Chega a zaga da ponte para tirar o Castro. Ajudando a defesa, às vezes jogando mais como zagueiro também. Bola voltou ali pro Dodô. Dodô tentou fazer o passe pro Matheus Regis. Os caras não tocam a bola direito pro Matheus, né? Aí ele engata a quinta e não vem com a bola. A bola voltou pro time do Brusque, 12 minutos passados, segundo tempo de jogo, 33 para terminar o jogo. Ponte 0 Brusque, 0 Ponte. Emerson Santos ganha a bola pra Ponte, toca a bola ali pro Elvis. Elvis, o campo é pesado, mas o Elvis tá no jogo. Ele abre o jogo, toca a bola pra Gabriel Risso, aqui no canto esquerdo, canto baixo da sua tela. A Ponte atacando, pra você que tá com a gente aí, você só tem o áudio do jogo. A Ponte ataca pro seu lado esquerdo, defende o lado direito. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando o gol do portão de entrada, o gol do placar eletrônico, o maior placar do interior de São Paulo. Bola pra Ponte, bola pro Castro, fez o passe, perna esquerda, abre o jogo, toca a bola pro Risso, Risso pro Dodô, na grande área, tentou fazer a cavadinha, chega a zaga com o pivô. Tira, dá um balão, joga a bola para lateral, é lateral para Ponte fazer a cobrança. 13 minutos passados, segundo tempo de jogo. 0 Brusque, 0 Ponte. É a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo o Santos venceu o Ceará pelo placar de 1-0. Elvis foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro mandou seguir. Segue o jogo. Mocelin trabalhou bola aqui na ponta esquerda e deu ruim pra Ponte, hein? Keké tá na ponta, já pediu o Olávio. O Keké vem na jogada, Emerson Santos. Keké trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimar dali uma bomba pro gol pra fora. Linha de fundo. Tiro de volta pra Macaca agora. Pelo começo da jogada eu esperava mais ali desse desfecho ali do lance do Brusque, viu? Paulinho Mocelin inverteu o jogo, né? Da esquerda pra direita. O Keké dominou e aí ninguém chegou fora o Olávio pra auxiliar o jogador do Brusque. A zaga da Ponte Preta se recompôs muito rápido. Aí o chute com a perna canhota. Sem direção, é tiro de meta pra Macaca do goleiro Luan Ribeiro, que não tem pressa alguma. Segue 0-0. São 4 jogos entre Ponte e Brusque até aqui. São 2 vitórias da Ponte, 2 vitórias do Brusque. 3 jogos terminaram em 2-1. Né? 2 vitórias do Brusque por esse resultado e 1 vitória da Ponte. A outra foi 3-0 pro time da Macaca. São só 4 jogos na história entre Ponte Preta e Brusque. O Brusque por muito tempo, né, frequentou a Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte sempre entre Série A e Série B. E aí agora o Brusque tá se mantendo na Série B e jogando mais com a Ponte. Bola pela direita, Keké, cruzamento por baixo. Minha nossa senhora. O Matheus Silva, gente, tinha a bola dominada. Mas tava sozinho. Tinha ninguém com ele. Jogou pra onde o narizão tava virado. Bola saiu pra lateral. É lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Canto baixo aí, seja lá qual for o seu aparelho. Pra bola, Olávio levantou, tocou na boca do gol. Sobe, Castro. Tira de cabeça, a bola volta pra Potiguar. Potiguar tenta fazer o passe. Veio o Dodô, ajudando na marcação. Bola voltou, chegou o Castro, tira, joga a bola pra lateral. Lateral pra equipe do Brusque. O Brusque vai mexer já, né, Coral? Vão vir 2 jogadores, um que eu já pude observar é o Diego Tavares, o camisa 11 de 33 anos de idade, não tem nenhum gol ainda nessa temporada, 3 assistências em 30 jogos, tá no Brusque pela 2ª temporada. Jogou na Ponte, acho, hein? Ou não? Não jogou no São Bento de Sorocaba,
jogou também no Remo, no Vila Nova, na Inter de Limeira, enfim, mas a Ponte Preta não jogou. Diego Tavares. Bola aqui pela ponta esquerda. Rapaz, eu tinha coisa que esse Diego Tavares tinha jogado pela ponte, sim, mas o Coral Pode já ser falou outro, que não. né? Bom. Jogou também pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Sampaio Correia, Figueirense. Sim, é bastante conhecido. É atacante, é jogador liberado de campo. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Mocelin. Mocelin para Marcelo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Bateu Silva. Tirou a bola, voltou para Serrato. Vai queimada ali, tentou bater pro gol. Mocelin, que tava na jogada. A zaga tirou. E deu ruim. O Dodô perdeu a bola, voltou pro time do Brusque. Vem bola ali com o Keké. Na marcação, Serrato, cruzamento. Levantamento na boca do gol. Risso para trás, Luan. Ô, Risso. Me ajuda aí, né, Risso? Quer fazer gol contra, meu filho? Aí você mata o narrador do coração. O Luan tava esperto, hein, Coral? Essa foi por pouco, viu? A jogada ali, o Dodô acabou falhando o cruzamento. Depois o Gabriel Risso joga contra o próprio Patrimônio. Mas o Luan Ribeiro faz a defesa. Vamos lá, então, para as mudanças, Corsato. A primeira vai embora o 18, Keké. Para a entrada do camisa 11, Diego Tavares, repetindo, 18, Keké. Vai embora, entra o 11, Diego Tavares. E quem também vai embora é o número 5, Rodolfo Potiguar. Para a entrada do 33, Madison. Aí é um volante pelo outro. Vai embora número 5, Rodolfo Potiguar. E entra o Madison com a 33. Então, para passar a régua, 5, Rodolfo Potiguar e 18, Keké foram embora. Entraram 33, Madison e o 11, Diego Tavares. Bom, o Luizinho, só se o Keké sentiu, porque para mim, né, tava até fazendo o melhor jogo que o Paulinho Mocelin. E vem o time do Brusque, bola lá na ponta, Matheus Silva. Jogador da equipe do Brusque, o camisa número 11 lá, o que entrou agora no time, o Tavares, acabou pedindo falta, mas o árbitro não deu. É bola para a equipe do Brusque, lateral cobrado, trabalha a bola na ponta, bola para o Wallace para Marcelo, lá na ponta esquerda para o Tavares, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga da Ponte. João Gabriel tira, por enquanto o Brusque no segundo tempo, bem melhor que a Ponte. Bola pro Dodô pro Serrato ganhou essa bola, Dodô ficou pedindo falta, o árbitro não deu, bola voltou aqui na ponta direita, a Ponte começou mal o segundo tempo, hein, bola pro pivô pra Diego Tavares, vem Tavares, pega ali no jogador da equipe da Ponte, no Sérgio Rafael, e sai pra lateral, vai lateral pra equipe do Brusque, lateral cobrado, vem pivô, toca a bola pra Serrato pra Diego Tavares, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Emerson Santos, cabeça na bola, tira, joga a bola pra lateral, vai Coral. Sobre o camisa 33, Madison, que entrou, volante, 25 anos de idade, segundo ano já como jogador do Brusque, passou pela Portuguesa na temporada passada e também por Campinas, defendeu o Guarani em 2022. Passou por Campinas o Madison, a bola volta pra Ponte, vem ali o Matheus Regis, tenta fazer o passe pelo meio, chega a zaga da equipe do Brusque pra tirar, né? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você que tá com a gente aí no YouTube, dá um like lá, o joinha na nossa transmissão, para que mais pessoas possam conferir a nossa transmissão. Já eu vou lá para mandar aquele abraço para você que tá com a gente aqui nas nossas redes sociais e também no YouTube. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 18h40 no reloginho, quase 19 passados desse segundo tempo. 26 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte Brusque 0-0, a Ponte vem, já completa o giro porque vem Macaca. João Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe Serrato, tira de cabeça, bola voltou para Ponte Gé, vem de cabeça, toca a bola para João Gabriel, de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus Nogueira sobe e fica como era o goleiro do Brusque. Eu confirmo, 19 agora passados do segundo tempo, 26 para terminar o jogo, no giro do giro, placar futebol interior, Brusque, Ponte empatam 0-0. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, Ceará 0, Santos 1. Ceará 0, Santos 1 pela Copa América. Bola rolando, hein? Bola rolando pela Copa América. Venezuela e Canadá já estão jogando. O Canadá já tá vencendo a Venezuela. 1 pro Canadá, 0 pra Venezuela. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. É uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Vem Diego Tavares, olha o Brusque, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Luan. Ele esperou a bola cair, quando caiu, jogou bola, linha de fundo, é escanteio pro Brusque. Escanteio pro Marreco, Coral. Que chegada do Diego Tavares, né? Lá pela ponta direita faz o cruzamento
Tava na marcação ali o Matheus Silva, mas o Olávio, mesmo ali um pouco desequilibrado, consegue o cabeceio. E fiquei com a sensação de que se ele deixa a bola passar, Paulinho Mocelin pegaria ele em cheio. Mas o centroavante do Brusque optou pelo cabeceio, o Luan Ribeiro defendeu, é escanteio para o quadricolor lá pela ponta direita, Corsato. João Gabriel estava na jogada lateral da equipe da Ponte, e aí o Luan tá sentindo ali a perna esquerda, goleirão da equipe da Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio Regi News, em São José dos Campos, Rádio Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O jovem Ciceiro, Ponte Gol, valeu jovem Ciceiro, Fernando Schutz, Wallace Teixeira, Danilo Silva, Leonardo Rodrigues, o Vadson Marinho, por enquanto está sendo atendido o goleiro da Ponte, vou aqui para as mensagens, Leandro Rodrigues da Silva, Gilvan Moura, a Venezuela tomou um gol, informamos aqui, Carlos Galvão, Ponte vai fazer no finalzinho, amém. Super Choquete, Mundo Futebolista, olha quanta gente conosco, Roberto César Santos, Ponte parou de jogar. O Bruce Wayne tá dizendo que o Paulinho Mocelin joga desde 1950. E é ele que vem pra fazer a cobrança do escanteio. Vem ele, é o quinto escanteio do Brusque no jogo, primeiro no segundo tempo. Mocelin pra bola, levantou, segundo pau, sobe a zaga da Ponte com o Castro, tira, bola volta pra dentro da grande área. Everton Alemão tira de cabeça, a bola fica pererecando ali, o Emerson Santos tocou a bola pro campo de ataque, o Elvis vai correr ali pra cima do Marcelo, lateral esquerdo. O Matheus Nogueira recebe essa bola, perna direita, grande área, ele dá um bico, tira 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da equipe do Brusque lá no campo de defesa. Chegou ali o Gabriel Risso. Sérgio Rafael. Mas ele que tocou na bola, o árbitro tá parando para marcar alguma coisa ali, marcou uma falta, é isso. E agora vem cartão, é pro Dodô. Camisa 7 da Ponte, tá pendurado, viu, Corsato? Pode marcar aí, tá suspenso. Não joga na próxima sexta-feira contra o Mirassol, cartão amarelo pro camisa 7 da Macaca, Dodô. Primeiro desfalque da Ponte, falta ali do Sérgio Rafael em cima do jogador da equipe do Brusque. Vem bola na área, Ponte começou mal o segundo tempo, hein, Coral? Apesar da tentativa ali no começo, né, com 1, 2 minutos, depois só dá Brusque, hein? Pois é, a Ponte nos primeiros 5 minutos do segundo tempo até cheguei a falar que estava bem, mas depois caiu de produção, só dá Brusque. Paulinho Mocelin na bola. Vem Mocelin pra bola, levantou, fechado na boca do gol, pivô, tocou de cabeça, sobe a zaga da Ponte pra tirar a bola, volta de novo pra pivô, ele é lateral, mas é grandão, sobrou aqui no meio, sobe de novo a zaga da Ponte, é o Gé que tava ajudando ali, meteu o bico na bola, tá na hora do Nelsinho dar uma mexida nesse time, viu? Lateral pra equipe do Brusque, lateral cobrado, Diego Tavares entrou bem no jogo por enquanto, toca a bola pra Serrato, perna esquerda, vai bater, bateu pro gol, foi travado na hora do agora pelo Emerson Santos, que sentiu, hein? Travou e sentiu, a bola voltou pra Ponte, olha o Elvis, toca a bola pro Dodô foi puxado pelo Serrato, o jogo tá parado e o Emerson Santos sentiu lá na travada, jogador da equipe da Ponte, e o Dodô foi puxado, é falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedores de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Reloginho dos Canais Futebol Interior marcando, você conferindo comigo 24 minutos passados deste segundo tempo. No regressivo, anote aí, torcedor, 21 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro. 14ª rodada. Brusque Ponte, no Gigantão das Avenidas em Itajaí, empatam 0-0 no placar ao vivo. Futebol Interior mais cedo. Ceará 0. Santos 1, no que pode ter sido o último jogo de Carille como técnico do Santos, na estreia do Léo Condé no Ceará. Domingo, 18h30, tem Guarani e Sport. Gustavo Marques e Albert Cavalcante dão um recado na Valinhos FM nos Canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Falta pra Ponte, Elvis bate, a zaga tira, a bola volta pra equipe do Brusque. Vem o Diego Tavares, entrou bem no segundo tempo o Diego Tavares. E a Ponte, deixa eu ver se o Emerson Santos tá no jogo. Emerson Santos segue.
Segue, mas se ele não tá sendo atendido lá, não tá, Tá lá fora no do meio, gramado. Tá lá no meio ele, né? É. Ele sentiu, o jogador da equipe da Ponte, bola pro pivô. É grandalhão esse pivô. Trabalha a bola aqui na ponta, bola pro camisa número 33. Quem é o 33? É o Madison, que entrou no segundo tempo. Ex-Guarani, bola pra Ponte, vem o Emerson Santos, toca a bola pro Dodô. Dodô vem, briga ali pra cima do Madison. Perdeu, parou, perdeu. O jogo tá parado. Luizinho Vieira ficou P de Ponte da vida. Eu já ia criticar porque eu ia falar que o Dodô parou a jogada sem o árbitro marcar nada. Foi com um pouco de delay, mas marcou. Mas o outro detalhe, como demora demais pra mexer no time o Nelsinho Batista, hein? Demais. Quase 26 do segundo tempo e nada ainda, cara. Marcelo Corsato, meu parceiro aqui de transmissão, meu parceiro de Hora da Macaca toda segunda às 8h45 da noite. O Marcelo diz que é falta de confiança no banco de reservas. Bom, o Brusque fez 2 alterações, elas estão postadas na tela, tá bom? O time do Brusque na tela, que você vê aqui dos canais de futebol interior, é o time que tá em campo. Matheus Nogueira, pivô, Wallace, Everton Alemão, Jansson e Marcelo. Madison, uma das alterações. Marcos Serrato, Paulinho Mocelin, Diego Tavares e uma das alterações, a outra alteração, e Olávio. A Ponte, por incrível que pareça, o mesmo time que começou jogando. Luan Ribeiro no gol, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Risso, Emerson Santos, Castro, Elvis, Dodô, Matheus Regis e Gé. Bola aqui pro campo de ataque, bola no canto baixo do seu aparelho, aqui na ponta esquerda, Dodô briga ali com o pivô pelo alto. Pro Dodô vai ser ruim pra ele. Vem o Tavares ali pra cima do Riso. Tavares entrou bem no jogo, hein? Ele é bom jogador, o Diego Tavares. Ex-Vila Nova, ex-Botafogo. Tavares da ponta pra Serrato, perna esquerda. Vai bater daí. Fez a finta, trouxe a bola pra perna direita aí. Deu ruim. Vai fazer, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Pega o goleiro, o Madison apareceu na cara do gol. Na cara do Luan. O Luan foi pra ela, fez a defesa, mas estava em completo impedimento, né, Coral? Tava um pouquinho à frente, realmente, o ombro, né? A parte da direita, o tronco dele tá à frente, mas que passe do Marcos Serrato e melhor ainda, que defesa do Luan Ribeiro. Mesmo que se tivesse sido gol ali, o VAR certamente anularia se a assistente, a Vanessa Santos Azevedo, não tivesse marcado. Mas defesaça do Luan Ribeiro agora sendo exigido. Goleirão da Macaca mostrando serviço, mas foi bem demais no lance também ali assistente, viu? Vanessa Santos Azevedo. Espetacular a marcação dela, viu, Corsato? 32 anos, ela é professora de educação física e mora em Barra dos Coqueiros, no Sergipe. Ela não esperou nem o final do lance. Antes do jogador da equipe do Brusque bater, ela já marcou o impedimento. E o Elvis está no chão, ficou pedindo falta, o jogo está parado ali na risca aqui de vidro gramado. Jogo parado. Foi uma entrada do Matheus Pivô, camisa 97, lateral direito, o árbitro não deu falta. Não deu falta não, segue o jogo, lateral para a equipe do Brusque. O Risso tira, voltou o pivô, fez o passe pelo meio, Risso de novo, tira, o jogo fica meio aéreo aqui, cabeça na bola. Ele joga a bola para a lateral, vai lateral para a equipe do Brusque. E nada do Nelsinho se locupletar do seu banco de reservas. Bola para Emerson Santos. Emerson Santos toca a bola ali pro Elvis. Elvis de primeira. Chegou ali o Castro. Levanta o pezão. O árbitro mandou seguir. Vem o Emerson Santos. Ganha a bola pra Ponte. Toca a bola pro Elvis. Não tem marcação. Pede bola ali o Castro. Ele vira o jogo. Na cavadinha, na ponta direita. Faz o passe. É pro João Gabriel. Chuteiras azuis. Pro João Gabriel. Toca a bola ali pro Matheus Regis. Vem o Regis. 28 passados do segundo tempo. No regressivo 17 pra terminar. Vem o Matheus Regis. Briga ali pra cima do jogador do Brusque, fez a falta. Na volúpia, ele empurrou o Wallace, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Precisa de sangue novo a Ponte Preta, né? Mexe aí, pô, coloca o Iago Dias, coloca algum dos volantes, muda o meio de campo. Pelo amor de Deus, cara. Quase 30 minutos do segundo tempo e nada, cara. Falamos da Vanessa Santos Azevedo, esse é o 4º jogo dela na Série B do Campeonato Brasileiro. O Daniel Vidal Pimentel também, o assistente 2, também faz o seu 4º jogo. Ele tem 37 anos de idade, é policial militar e mora em Aracaju, no Sergipe. O VAR hoje é do Carlos Eduardo Nunes Braga, ele é carioca, tem 44 anos, funcionário público e mora em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Rapaz, que coisa, hein? Obrigado você que tá com a gente aqui no YouTube. Já vou dar aquela moral pra você. Vem Everton Alemão. Tenta fazer o passo pro Olávio. A zaga da Ponte tirou a bola, voltou pra Marcos Serrato no círculo que divide o gramado. Bruce Wayne, Mundo Futebolista. O Watson Marinho. Carlos Galvão. Tá ligado com a gente aqui. Deixa eu rolar aqui a nossa barra. Enzo Evaniel, Leandro Souza. O David Ponto. Fernando Schultz, Paulo Augusto. Paulo, que faz, hein? Valeu. Vanessa Araújo, Mike Rocha,
Nunca mais vou apostar em Série B. Você fala isso agora, viu, Mike? O Mike Rocha é o mesmo que falou o que ele gosta de fazer. É o que ele gosta de fazer. Mas aí, tá vendo, Mike, eu não tô botando muita fé no você não, viu? Olha só o nome desse nick aqui. Vai. Matheus Renda Extra. Ó. Ô, Matheus, tem hora que o meu orçamento fica curtinho. Renda extra, o que será que você tem aí pra renda extra? Será que dá pra fazer ou não? Bola pra equipe, e o Brusque vai mexer já, o camisa número 10. Dentinho, voltou de lesão. Tava no banco. Dentinho. Mas não é aquele Dentinho, não. Esse Dentinho é o que jogou no Avaí. Sim. Há uns 2, 3 anos atrás, é um atacante, ponta direita, vai entrar no lugar do Paulinho Mocelin, viu, Corsato? Mocelin foi embora. 94, Paulinho Mocelin vai embora. O 10, Dentinho, recuperado de lesão, já em campo no momento que a emissora ali, detentora dos direitos, flagra o técnico Nelson Batista de braços cruzados. Aparentemente não vai mudar agora não, viu, Gente, Corsato? 3 jogadores, tem que trocar, a Ponte precisa trocar, bola pra Ponte, bola pro Elvis ganha essa bola pra Macaca, toca essa bola na ponta direita, bola pra João Gabriel, quem sabe agora, vai João, voltou, bola pro Elvis, na cavadinha, perna direita, fez a finta, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora. Eu achei que ele podia ter chutado, mas ele tentou fazer o cruzamento, tinha o Gé e o Dodô, bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Brusque fazer a cobrança. Por enquanto, nos 4 confrontos entre Ponte Preta e Brusque, não tivemos empate, hein? Há vencedor e perdedor, mas empate em nenhum jogo. Por enquanto, no 5º jogo, 0-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 31:40. Quase 32, 13:20 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Brusque, Ponte empatam 0-0 mais cedo. Santos venceu o Ceará fora de casa pelo placar de 1-0. 34 do primeiro tempo. Copa América, quartas de final, Venezuela 0, Canadá 1. Ponte vem, já completa o giro. Bola com o Gé, ganhou, deixou sentado o jogador Jansson. Vem Gé, ganha pra Ponte, toca a bola pro Elvis. Elvis desistiu da jogada. Desiste fácil da jogada, a bola ficou pro time do Brusque. Detalhe no ar, ele passa pelo Jansson como quis, mas que desarme do Everton Alemão. Bola para a equipe do Brusque aqui na ponta, Diego Tavares empurrou ali o Risso. O jogo tá parado, é falta para Ponte. Vamos seguir no giro aqui. Copa América, quartas de final, Venezuela e Canadá. A Venezuela perde, Canadá vence 1-0. A Argentina ontem empatou com a equipe do Equador 0-0 nos pênaltis. 4 para a Argentina. Foi 1-1 o jogo, Argentina e Equador nos pênaltis, 4 para a Argentina, 2 para o Equador. O vencedor de Venezuela e Canadá encara a Argentina. O Brasil joga amanhã, às 10 da noite, contra o Uruguai. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Aleluia, parece que vai mexer a Ponte. Aleluia. Elvis vem pra bola aqui na ponta esquerda. Iago Dias. O Elvis deixou a bola sair porque achava que era escanteio. E aí não deu pra ele, o Brusque já bateu. Iago Dias vem aí na informação do repórter Wendel Coral. 33:30. Passado o segundo tempo, 0-0 Brusque Ponte. Vem Marcelo, toca a bola pra Serrato. Serrato pra Marcelo, perna esquerda, vai pro cruzamento. Não, deixou, trabalhou essa bola um pouco mais atrás. Bola volta pra Dentinho, trabalha a bola com a perna esquerda. Vira o jogo pra Marcelo, trouxe a bola pra perna esquerda e descolou, cruzamento, levantou, tocou na boca do gol. Matheus Silva. Sobe no 5º andar, tira, dá um bico nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque, é o Gé, briga ali com o Everton Alemão, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, falta, cutucaram ele, Matheus Regis cutucou o jogador da equipe do Brusque, o jogo tá parado. Coral, já cutucaram você, Coral? Não, pô, vai embora então, número 7, Dodô vai embora, hein, já tava suspenso mesmo pra próxima partida, contra o Mirassol, camisa 7 vai embora o Dodô e entra o 11, Iago Dias, que era titular, agora vai atuar na outra ponta junto com o Matheus Regis e o Gé centralizado. Sangue novo finalmente na Macaca, quase aos 35 do segundo tempo, Corsato. Gostou da alteração? O Dodô tinha caído de produção, Coral? Gosto sim. Vamos lá, então Dodô sai, entra Iago Dias, camisa número 11, a primeira alteração na Macaca. Primeira alteração, e você já vê aqui no nosso layout, rapaz, esse Felipe Marques, ele é sensacional. Felipe, hoje você só não tá melhor do que a galera do chat aqui. A galera do chat hoje tá simplesmente maravilhosa, sensacional. Deixa eu dar uma moral aqui pro povo. Tiago Oliveira, Matheus Renda Extra,
Bárbara Victória, o Tony 06, o Alisson, Douglas Xavier, Carlos Lemos Matozinho, tá dizendo Elvis cansou, o Dodô não está bem, tem cartão, Ponte perdeu o meio, o Dodô já foi embora. Carlos Lemos Matozinho, Bruce Wayne, Fernando Souza, vem o time do Brusque, bola lá na ponta, o Wallace, experiente, toca a bola pra Serrato, na ponta esquerda pra Marcelo volta a bola pra Dentinho, ele trabalha a bola com a perna esquerda, fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, vai queimar dali, bateu pro gol, Luan. Firme, Luan, tá fazendo bom jogo hoje, goleiro da Ponte, hein, Coral? Tá bem seguro o goleiro da Macaca, suprindo aí a ausência do goleiro Pedro Rocha, mas que boa jogada do Dentinho, a finalização foi boa e a defesa não foi tão fácil assim, porque é aquela bola que quica na frente do goleiro, pode enganar ali o arqueiro da Macaca. 0-0, não há meio de sair gol, hein, Corsato? 0-0, pessoal do chat aqui tá louco pra sair gol. Gente, eu sei que muita gente quer gol pra qualquer lado, mas eu quero gol pra Macaca. Eu quero gol pra Ponte. Thiago Oliveira, Carlos Lemos Matozinho, tá dizendo que a Ponte vai ganhar de 2-0. O Christian tá mandando um salve aqui. Eu não sei se vou falar seu nome certo, Christian, então daqui a pouco eu vou ler com mais parcimônia, tá? Ponte vem, 36, segundo tempo, bola do Emerson Santos, recebeu ali do João Gabriel, tocou bola na ponta direita, procurava ali o Matheus Regis, bola voltou pro João Gabriel, chega na marcação ali a zaga, a bola acaba saindo pra lateral pra Ponte, canto alto do seu aparelho, canto alto do seu televisor, olha o Matheus Silva, vai pra descolar o cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, pro Gé, de cabeça pra fora. Uma jogada improvável de onde vem o cruzamento. Matheus Silva, zagueirão, meteu na cabeça do Jack, jogou linha de fundo, tiro de volta pro Bruscão. Pois uma jogada um tanto quanto surpreendente, né? O Gé sempre marcando boa presença fisicamente ali na área, mas pegou mal na bola. O cabeceio foi bem errado, o tiro de meta já cobrado, o Brusque tem pressa. Quer a vitória 0-0. O Rani Christian tá com a gente aí. É isso? Rani Christian, AJR. Tá perguntando se não vai sair gol nesse trem, não. Se for pra Ponte, eu quero. Agora, se for pra outro time, é melhor ficar no 0-0 mesmo. Se bem que é mais um empate, o Brusque vai pro 4 empate seguido. E a Ponte, seu segundo empate seguido também. Lateral pra equipe do Brusque, tem pressa. A bola pro Dentinho, tem que marcar esse Dentinho, hein? Trabalha a bola, perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Subiu a zaga da Ponte, Iago completa, a bola volta pro Castro. Castro ganha a bola pra Ponte. Elvis tem 1, 2, 3, 4 jogadores na marcação. Aí a bola volta pro Iago. Pegaram o Iago ali, voltou pro Gé. Gé tenta ganhar essa bola pra Ponte. Pegou no braço do jogador do Brusque, o árbitro não deu. A bola voltou pro Serrato. Aí pegou pelo jeitão ali, pegou na barriga, ele pegou no peito dele que tá sentindo o Serrato. Bola voltou pra Ponte, trabalha a bola pro Matson. Matson vai fazer o passe, vai virar o jogo lá da ponta esquerda pra ponta direita. Pra quem? É pro Dentinho, vem o camisa número 10, Iago Dias vem na marcação pra cima dele. O Dentinho passa pelo Iago, não passa pelo Emerson Santos. Pau nele. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Brusque fazer a cobrança. Meia direita, campo de ataque, Coral. Mais bola aérea na zaga da Ponte, né, Corsato? E sorte do Emerson Santos que não recebeu o cartão, porque também tá pendurado o camisa 8 da Macaca. Luan Ribeiro que se cuide, porque vem os zagueirões aí do Brusque lá pra área, Carlos. Matheus Cunha, tá dizendo que vai ser gol da Ponte. Gostei da camisa da Ponte, tá dizendo o Brocket do Corinthians. A camisa aqui é oficial, viu, Brocket? Serrato na bola. Vem Serrato pra fazer a cobrança. O Paulinho Mocelin foi embora, é o Serrato que bate. 38 e 30, quase 39. Não tem ninguém dentro da grande área agora, a não ser o goleiro da Ponte, que tá de amarelo. É falta pra equipe do Brusque, é jogada ensaiada. O Brusque põe todos os jogadores fora da grande área. Agora sim, entraram na boca do gol, levantamento. Matheus Silva tira, a bola ficou pererecando. Matheus Silva de novo. Perna direita, jogada ensaiada do Luizinho Vieira, o técnico. Ele põe todo mundo pra fora da grande área. E aí quando o jogador vem batendo a falta, vai todo mundo chegando, vai parecendo um arrastão, hein, Coral? Pois é. E a bola aérea na zaga da Ponte é sempre um Deus nos acuda, né, Corsato? A gente tem sofrido bastante desde o início da Série B. E uma boa jogada trabalhada aí por parte do Brusque, olha a Ponte. Vem Elvis, toca a bola aqui pro Gé, achou bom passe, fez o passe pro Matheus Regis, o Wallace. Capitão da equipe do Brusque tira. Deixa eu ver se a bola saiu pra lateral. Não saiu não. Agora saiu. Acaba saindo pra lateral, mas lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Leandro Garcia, Thiago Oliveira, canal Pirabas Esportes. Quero 1-1 para esse jogo. Vanessa Araújo, Cleiton Bacelar, Rodrigo Jogador. Rodrigo Jogador, bola pra Ponte. Matheus Regis, vai pra linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega a zaga da equipe do Brusque. Tira, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pra Ponte. Havia um tempinho que a Ponte não conseguiu escanteio. Conseguiu um no comecinho no segundo tempo. E agora de novo, por baixo o Jansson.
Travou ali o chute do Matheus, escanteio pra ponte, Coral. É verdade, Corsato. O Jansson travou, o Matheus Regis tinha posição legal, olha a ponte. Elvis pra bola, levantou o primeiro pau, sobe a zaga da equipe do Brusque pra tirar, a bola voltou, Dentinho tenta fazer o passe, mas o árbitro tá pegando uma falta em cima do Dentinho, o jogo tá parado, é falta pra equipe do Brusque fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 40 minutos passados desse segundo tempo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 5 minutos para terminar o jogo no Giro do Giro. Mais acréscimos, né? No Giro do Giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada em Itajaí, Santa Catarina. No Gigantão das Avenidas, Brusque e Ponte empatam 0-0 mais cedo. O Santos ganhou do Ceará fora de casa por 1-0. Copa América 43 do primeiro tempo. Venezuela 0, Canadá 1. Ontem, Argentina e Equador 1-1 nos pênaltis. Deu uma Argentina 4-3. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Escanteio para a equipe do Brusque, mais um para a equipe do Brusque no segundo tempo, Coral. Lado direito agora, já vem os 3 zagueiros, além dos volantes do Brusque. Perigo lá na área da Macaca, Serrato na bola. Serrato pra bola, levantou, fechado o primeiro pau. Emerson Santos tira a bola, volta pro Dentinho. Ele tem habilidade esse Dentinho, hein? Pra ele, vem pro cruzamento, é o Serrato, levantou, tocou na boca do gol. O Luan pega. Carlos. Pega Luan, o Wallace chegou pra cima dele. O Luan foi pra ela, fez a defesa, Coral. Olha, dos dois times hoje, a quantidade de cruzamentos errados, vou falar pra você, principalmente por parte do Brusque. As opções que tem tanto nas faltas, quanto também nos escanteios, sempre na primeira trave, mal cobrado, enfim. A feia qualidade das duas equipes. Castro pra ponte, toca a bola para Matheus Regis. Matheus Regis no meio, virou, trabalhou, bola ali pro Gé. Trouxe a bola pra perna esquerda, ganha no primeiro, ganha no segundo, perde. Aí a bola voltou pro Elvis. Elvis veio, ganhou essa bola aqui do camisa número 10. Voltou pro Emerson Santos na ponta esquerda. Ele trabalha a bola pra equipe da ponte, pra Risso. Risso pra Matheus Regis. Matheus Regis vem na marcação ali pra cima dele o Ianso. Matheus Regis e fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, entrou na grande área. Ficou pedindo a falta, não deu. Na bola. Aí a bola voltou pra ponte. Emerson Santos vai brigar ali, briga com o Olávio e deu ruim, hein? A bola voltou, vem pra equipe do Brusque, bola aqui na ponta, é pro Diego Tavares vai virar, bateu pro gol, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Rapaz, o Diego Tavares ganhou na corrida, ninguém pegou ele. Ele fez a cavadinha, tocou pro Matson, perna esquerda, bateu pro gol. Que perigo, Coral. É, que contra-ataque também do Brusque é em velocidade, né? Com a perna direita, inverte o lado. O camisa 11, o Diego Tavares, que entrou descansado, entrou há pouco, por isso ganhou na velocidade. Chute de primeira do Matson, a bola vai embora. Pela linha de fundo, o Luan Ribeiro apenas acompanha a mudança na ponte, vai embora o 77, Matheus Regis. O atacante entra o 17, o outro atacante, Guilherme Beleia. Foi embora o 77, Matheus Regis, com a 17, Guilherme Beleia, já em campo. Mas com 43 minutos, mexe pouco, Nelsinho. E o Elvis foi dar o bote, deu o bote errado. A bola voltou pro pivô. Pivô trabalhou. A produção tá dizendo aqui que eu tô devendo um monte de giro, né, produção? Meu Deus. Bola na ponta, Dentinho. E pro pivô, deu ruim pra ponte, hein? Vai sair o gol do Brusque, levantamento na boca do gol. Chega a zaga, tira, a bola voltou pro Matson, vai queimar dali, bateu pro gol. Chega a zaga, tira. Rapaz, eles estão pedindo escanteio, estão pedindo pênalti, hein? Estão pedindo pênalti. E eu vou te falar, eu quero ver o replay, mas na hora H, o Matson chega, ele é travado. Ele cai na grande área, eu preciso ver o replay. Mas eu não duvido que o VAR chame, viu, Corsaro? A Vanessa tava de frente pro lance. E também não marcou nada. Não marcou nada a Vanessa. Vamos aguardar aí. Lateral para a equipe do Brusque, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Pelo replay aqui não foi nada. Ele que não viu que o cara tava travado, o Iago Dias não consegue olhar para trás, né? O jogo tá parado, camisa número 33, o Matson tá caído. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O jogo tá parado, gente, para atendimento do 33. Matson. O Matson, Fernando Schultz, penal? Não, pelo menos na minha ótica não. Na do Coral também não, né, Coral? Não, tem mais duas mudanças, tá? O Osman com a 80 e o 29, o Elisol vão entrar, só tô esperando ele levantar.
Vamos lá. O 80, Osman e o 29, o Elisol já entraram em campo. Tô esperando aqui a confirmação das duas vai saídas. ser o Madison, posso garantir, viu? O número 9 foi embora o Olávio para a entrada do 80, o Osman. O Olávio foi embora com a número 9, o Osman com a 80 já em campo. E a outra mudança para a entrada do 29, o Elisol, vai ser o número... Vamos, filho, levanta aí. Agora ele vai mostrar pra Ponte. Vai mostrar da Ponte. Vai embora o Elvis, tá? Camisa 10 da Ponte vai embora. Para a entrada do 18, o Emerson. 10 da Ponte foi embora o Elvis. Entra o 18, o Emerson. Já confirmo pra você, Corsato, quem saiu para a entrada do Elisol. O Elisol, fala pra mim o número dele. 29. 29. O Elisol. Rapaz. E o Osman com a 80 entrou no lugar do Olavo. Osman, ex-Ponte, tá no jogo. Lateral pra equipe do Brusque fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Diego Tavares. Subiu a plaquinha ali, viu, Coral? 5. Bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira, vem Beleia. É o Iago Dias que tava por ali. Primeira participação do Beleia do jogo também. A bola voltou aqui pro Gé. Gé toca a bola aqui na ponta. Bola pro Wallace, zagueiro. O Wallace toca a bola pro goleiro, Matheus Nogueira. Bola volta pra ele de novo. Aí sobrou pro Serrato. Serrato vai dar um balão ali. Põe bola no campo de ataque. Sobe a zaga. Tira. A bola voltou. Voltou pra Ponte. Castro ganhou. Ganhou pra Macaca. Trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro meio. Emerson Santos. Agora a Ponte tem 2 Emerson Santos no jogo. Ganha a bola a Ponte. Bola na ponta. Tentou fazer o passe. Era o Castro. Matheus Pivô foi embora pra entrada do 29, o Elisol, Corsato. O Elisol na vaga do Matheus. 97, Matheus Pivô. Pivô foi embora. O lateral direito, o Elisol. Camisa número 29 tá no jogo. 46 e 30. Vamos até 50. Passamos de 600. Obrigado você com a gente aqui. Rubinho Oliveira, Leandro Garcia, Arlisson Iago, Newton Reis, Bruno Figueiredo, Roberto Zapiens. A equipe da Ponte é mais frio que o frio que temos na Argentina. Tá osso, viu, Roberto? Leandro Garcia, palpites, Fute 15, Joel Silva, João Limínio Neto, cadê nosso treinador? Tá cutucando aqui o Nelsinho. Vem os caras, olha o Brusque, lá na ponta, é o Elisson que tá por lá, vem na finta, fez o passe, virou, João Gabriel ganhou essa bola pra Ponte, ganha essa bola pra Macaca, ela trabalha a bola na ponta direita, vem Ponte, põe a bola na frente, vira, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Emerson Santos faz o passe aqui na ponta esquerda, é pro Iago Dias, vem o Jansson na marcação pra cima dele, a bola acaba saindo pra lateral. Carlos. É lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, campo de ataque. Chamou, falou, Sobre Coral. o Elisol é atacante, viu? Vai pra cima, o técnico Luizinho Vieira, 26 anos, estava no São Joséense. Esse é o 11º jogo dele com a camisa do Bugre, do Brusque, aliás. Até aqui, um gol marcado e uma assistência. Tem aqui o Alberto Pereira, tá reclamando de quem fala no chat que é gol. Ele tá falando que atrapalha. Mas o placar tá na tela aí, viu? Ô, querido Alberto, obrigado. Amanda da Natureza, Bruno Figueiredo, Vanessa Araújo, valeu, Marcos Vinícius, valeu, Tony 06, Rubinho Oliveira, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o time do Brusque, bola aqui pela ponta esquerda, Dentinho, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga da Ponte, sai, vai embora. Linha de fundo, escanteio pro Brusque, vem bola na área da Ponte de novo, Coral. Eles estão tentando a todo modo a vitória na reta final, né, Corsato? Escanteio mais uma vez lá pela ponta direita, vai fazer a cobrança Marcos Serrato. Vem Marcos Serrato, 48,5, se segura aí, Ponte, se segura aí. Escanteio pra equipe do Brusque fazer a cobrança, 12º escanteio do jogo, 12º escanteio do jogo, pra bola, Serrato levantou fechado na boca do gol, Luan Ribeiro. Dá um soco nessa bola, tira dali. Aí vem o Iago, a bola voltou pro time da Ponte. Luan Ribeiro vai ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte, mata no peito. Vai esperar chegar ali o jogador da equipe, o Osman, da equipe do Brusque, pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o Gé perdeu a bola voltou pro time do Brusque, enfiada pro Osman, sai do gol, Luan Ribeiro pra ficar com ela. O goleirão da Ponte, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É isso, vai no YouTube, obrigado. Você que tá com a gente, a Ponte perde a bola. Veio ali o Emerson Santos. O Emerson ganhou essa bola, hein? Ganhou essa bola, mas o Serrato ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou pra Ponte, vem o Emerson, trabalha a bola. Tem Emerson e Emerson Santos. Bola pro Gé, Gé ganha essa bola pra Macaca, toca a bola pro Castro. Vai queimar daí, se quiser, bateu pro gol. Pegou na zaga, voltou, 49-50. Bola lá na ponta direita pro time da Ponte. Vai deixar sair a bola vai sair pra lateral, o árbitro vai marcar o arremesso manual, vai pedir a bola, né? Podia ter cruzado essa bola, né, o João Gabriel, né? Tem jogador que eu vou falar pra você. Podia ter cruzado essa bola, o João Gabriel, né? Aponta o centro do gramado. Fim de jogo no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. 0 pro Brusque, 0 pra Ponte. Ninguém ganhou, ninguém perdeu na história. O 5º jogo entre as equipes, o primeiro empate registrado. A Ponte vai a 17 pontos. Nesse momento sobe uma posição. Ganha a posição da equipe do Botafogo. Mas tem toda a rodada pela frente. Lembrando que o Botafogo só tem 12 jogos para fazer. E o Brusque, esse empate deixa o Brusque lá com 13 pontos na 18ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele não vai sair dessa posição nessa rodada, porque o CRB tem 13 pontos, mas tem uma vitória a mais. O Ituano tem 8 pontos. Mesmo que vença, não chega a 13. O Guarani tem 6. Mesmo que vença, não chega a 13, portanto, o Brusque dorme na 18ª colocação. Já a situação da Ponte pode ficar pior, porque tem a Chape que pode passar a Ponte, tem o Paysandu que pode passar a Ponte, Amazonas que pode passar a Ponte e o Botafogo que também pode passar a Ponte. Fim de jogo em Itajaí. 0 pra Ponte, 0 pro Brusque. Acabou o jogo. O Wendel Coral, saída dos jogadores do gramado. Bora lá então, falando do jogador do Brusque, o Dentinho, vamos ouvir. Não é o resultado que a gente queria, porque a gente sabe que a situação que a gente está dentro da competição, mas eu tenho que ressaltar também, não é desculpa, arbitragem horrível, campo horrível, tá todo mundo vendo, né? Eu acho que é até uma falta de respeito com a gente, tanto a gente e o Brusque, como a Ponte Preta também, porque fica um jogo difícil, fica um jogo ruim, né? Mas não é desculpa, a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando bastante, infelizmente o resultado não está vindo. Agora é esfriar a cabeça, que tem uma semana longa para trabalhar, corrigir os erros para a gente fazer grandes jogos e a vitória começar a vir. Esse o Dentinho retornou de lesão hoje, entrou já no final da partida, mas é interessante, né, Corsato? Porque até o Brusque, que tem mandado seus jogos ali no Gigantão das Avenidas, está descontente com um gramado que realmente deixa muito a desejar, né, Carlos? É isso, meteu a boca no gramado. O Dentinho, que é bom jogador, hein? Sofre muito com contusões, mas é bom jogador. Lembrando que o Brusque encara a Chapecoense. Primeiro tempo ele não avolou até que boa. Buscamos gol. Infelizmente o gol não saiu. Acho que lutamos até o fim, né? Pra poder fazer o gol. E não conseguimos fazer o gol para sair com a vitória. Acho que bugou. Aprender a poder finalizar ali o último passe para poder sair o gol. Mas é isso aí, acho que é agradecer por todos ali ter corrido, por ter dedicado e agradecer o ponto que nós conseguimos aqui fora de casa. É isso aí. Tá certo. Bugou, Gé. Esse é o Gé, viu? Gé bugou, hein? Você já bugou alguma vez na sua vida, Coral? Já. O Gé bugou, rapaz. Ainda bem que você não perguntou as circunstâncias que eu já buguei. Não vou perguntar, não. É melhor deixar pra lá. Melhor deixar pra lá. Bom, você já tá bugou aqui... já, Corsato? Já, várias vezes. Já, né? Aliás, o que eu mais faço na minha vida é bugar. O Thiago MT tá dizendo aqui, times ruins demais. Akira Miyamoto, segundo tempo, Ponte voltou conservadora. Valorizou um ponto. Kenan Vivaz, graças a Deus. Roberto César Santos, o Brusque não faz mais de 20 pontos nesse campeonato. Então, 2 pontos perdidos. Gui Gamer, Aloísio Ferreira, Edilson Roberto, Viviane Cristina. A lição de casa foi feita. 1 ponto na mala. Está ótimo. Hoje lembrou a partida que fizemos contra o Santo André. Horrível. Só que naquele jogo lá a Ponte perdeu, né? O Akira. Hoje pelo menos trouxe um pontinho. Mike Rocha, Igor Silva, valeu todo mundo que participa aí, tá? Gente, você que tá afim de ficar com a gente na live ainda,
manda lá, porque vamos eleger o melhor em campo, tá? Então manda aqui no YouTube o melhor em campo de Ponte e Brusque. Vida dura, né? A Ponte não perdeu, então tem o melhor em campo da Ponte, tá? Quero saber de você quem foi o melhor difícil, em campo. viu? Vida dura demais pra resolver quem foi o melhor em campo. Ponte Preta empatou com o Brusque, 0-0. A Ponte segue a 4 pontos do Brusque. Deixa eu ver se a Ponte pode entrar aqui na zona do rebaixamento nessa rodada. Não pode, porque o CRB tem 13. Só que, atenção, hein? O CRB tem 13 pontos, mas só fez 11 jogos. A Ponte tem 17 pontos, mas em 14 partidas, né? A Chape, se vencer, vai a 17 pontos. E aí ficaria com 4 vitórias. Mesmo número de vitórias da Ponte. E aí vamos ver aqui o número de gols. Ponte tem 15, a Chape tem 10. Saldo, menos 2. Menos 2 pros dois. Aí a Chape passa, hein? Aí a Chape passa a Ponte, né? Mas a Ponte só não vai para a zona do rebaixamento se tudo der errado. Vitória do Amazonas, vitória do Paysandu, vitória do Botafogo, vitória da Chape, vitória do CRB, porque o CRB tem 13 pontos, a Ponte já tem 17. Coral, 0-0, Brusque e Ponte, justo o resultado? Justo, Corsato, justo sim, porque pelo que as duas equipes apresentaram, né, um jogo bem abaixo até da crítica, inclusive, porque o primeiro tempo teve alguns lances de 2 gols, mas 2 gols bem anulados, inclusive. No segundo tempo, o Ponte começou melhor, depois o Brusque controlou a partida, mas faltou a qualidade técnica para as duas equipes saírem com a vitória, né? A Ponte Preta em algumas oportunidades, o Brusque em outras chances, enfim. Foi um jogo que reflete muito a posição dos dois times do campeonato. O Brusque dentro do Z4 desde o início, enquanto a Ponte penando ali para abrir uma boa margem para a zona de rebaixamento, que está sendo difícil. Ponte Preta não perde a 3 jogos, mas são 2 empates. Enfim, a situação está complicada, um jogo de qualidade pífia hoje no Gigantão das Avenidas, viu, Carlos? Nos últimos 5 jogos, a Ponte conquistou 7 pontos, um pouquinho menos de 50%, segundo empate do técnico Nelsinho Batista no comando da Macaca. Nelsinho chegou a 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Isso. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta, depois do intervalo, atenção rede, 3 minutos, Rádio Regi News em São José dos Campos, Rádio Futebol na Canela no Mato Grosso do Sul, Rádio Valinhos FM 87,9, você dos canais Futebol Interior. 3 minutinhos, voltamos com o fim de jogo para falar muito do que foi Brusque Ponte 0-0. Vamos até a meia-noite, 11 horas em ponto agora. Vamos até a meia-noite com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM, porque aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br
Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, abrindo a edição do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho meu querido Wendel Coral chega, deixa eu arrumar aqui as coisinhas dele para ficar bonito na tela, mas daqui a pouco o Wendel Coral chega comigo aqui comandar o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente, valeu todo mundo que mandou mensagem também aqui no nosso WhatsApp, tá? Abração pro amigo Wendel. A Ponte vai fazer um gol no finalzinho, tá dizendo aqui o Evandro Leme. Não deu, né, Evandrão? Mas obrigado aí pela audiência, tá? Mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. E um abraço, viu, Corsato? O Evandro é da onde? O Evandro é de Campinas. De Campinas. Isso. É Macaca? Opa, roxo. Ô, Evandrão, então roxo. Tamo junto, hein? Aliás, ó, um abraço ao Evandro, pra Rosa, a esposa do Evandro, os 2 filhos, o Bruno, tem também a Bia, enfim, a família toda reunida lá do Evandro assistindo a gente. Estamos juntos e misturados. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Sexta-feira pede uma pizza, né? Aliás, o Corsato. Sextou, 3242-3125. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, 989-89-3526 e Hora da Macaca. Se inscreva no YouTube, Hora da Macaca. Toda segunda-feira tem programa falando só da Ponte Preta. Na Hora da Macaca, só é proibido não falar da Ponte. Chamou, falou, Coral. Ainda sobre o Evandro, a esposa dele, que sempre em época de Páscoa, de Natal também, na época de Páscoa ela prepara aqueles... ovos de Páscoa, tem ovos, olha, uma variedade imensa de coisas. E também no final do ano tem panetone, tem chocotone, lá da Rose Chocolates, a esposa do Evandro. Ó, que bacana, é isso aí, hein? É bom demais, cara. Cara, eu gosto de comprar ovos caseiros, né, na Páscoa. Eu sempre compro, não sabia que você tinha amigo que vendia, não. Na próxima... Pode deixar. Gé Silva, o Joel Silva, tá ligado com a gente, o Arlisson Iago. Ô, meu amigo, obrigado, viu? Eu tenho que agradecer aqui, é o mínimo que eu posso fazer por vocês, é citar aí a audiência. Muito obrigado, viu? Passamos de 20 mil no total, teve uma hora aqui que batemos 600. Muito obrigado mesmo. Quando eu vejo esses números aqui, eu fico até sem saber muito o que fazer, sabe? Eu entro em êxtase. Você já entrou em êxtase já várias vezes? Já. Já? Roberto César Santos. Tá na hora de mandar... O Roberto César Santos tá pé de ponte da vida. Tá na hora de mandar uns 10 pés de ratos embora. Vamos fazer o seguinte, lembrando que já começou o segundo tempo, em Copa América, a Venezuela vai perdendo pro Canadá pelo placar de 1-0. Rapaz, semifinal aí, daqui vai sair o adversário da Argentina, né? Que ontem empatou com o Equador, 1-1 nos pênaltis, 4-3 pros hermanos. E aí, por enquanto, semifinal contra a equipe do Canadá. Quem sair daí vai perder pra Argentina, né? A chave da Argentina, o lado da Argentina ficou melhor, mas ontem, contra o Equador, já teve trabalho, né? O Brasil joga amanhã contra o Uruguai. Bora lá então, vamos trazer aqui o craque do jogo nos canais Futebol Interior, o melhor em campo de Ponte Brusque, 0-0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Deixa eu pegar um papel aqui. Ô, Coral, ajuda seu amigo. Vamos lá. Ajuda o seu amigo, porque eu vou ler as mensagens. Deixa eu ver aqui se eu já começo pegando alguma que tem aqui já a votação. Carlos, escolhe uma cor. Preto, vermelho ou azul? Sempre preto. Então vamos lá. Vamos lá. Quando preto, quiser. Preto e branco. É sua cor. Vai. Isso. Vamos lá. Osmar Dangar. Hoje os dois são bons times pra Série C. Ô, louco, Osmar. João Limírio Neto. O que esperar de um time que o comandante quer empatar fora de casa? Eu queria que a Ponte ganhasse, diz aqui o MJZM. Roberto Queiroz, direto de Campina Grande, na audiência. Rubinho Oliveira. Mais uma vez aqui um abraço pro Arlisson. Iago, Evandro Luiz Leme Cardoso. Iago Dias, fora aquele gol maravilhoso que ele marcou. Tá devendo até hoje. Foi contra o Botafogo, né? Que ele fez aquele gol, né, Evandro? Nem sem querer, vamos combinar, né? Mas vale, né? Sem querer também é gol, né? Vale. Amanhã é dia de churrasco, diz aqui o Aloysio Ferreira. Ninguém quer votar, viu? O Rubinho Oliveira, valeu, narrador, valeu, Vota Rubinho. a gente, então. Aloysio Ferreira. O Luiz Ferreira se deu bem.
4 mil na conta do pai. Ô, Luiz, isso. tá fazendo empréstimo aí consignado? Esse não é o da renda extra, né? Não. Aliás, o da renda extra te respondeu aí? Então, eu perdi as mensagens aqui, não. cara. Não, pra mim, vou ver se eu busco ela aqui. Renda extra, já era. Tá aqui, ó. Ô, renda extra. O que você faz pra ganhar uma renda extra? Se for possível falar, senão só fica no chat mesmo. Você conhece o Urubu do Pix, Corsato? Não. Urubu do Pix. Cara, e tem gente que cai nessa. Funciona assim, ó. O cara Mas aposta você vai ali, né? você vai fazer propaganda no negócio que não é legal? Não, mas tô falando que é fake. Eu tô falando é pra fake. alertar as pessoas. Ah, tá. Gente, não existe dinheiro fácil. Mas tem coisa que tá explícito, né? Não, isso é uma das coisas explícitas. Mas tem gente que perde o dinheiro. Vê se tem cabimento. Você tá rodando ali seu Instagram, alguma coisa. Urubu do Pix. Urubu do Pix. Urubu Tá do lá. Pix. Chama de investimento. Investimento. Você clica lá no link, você vai ser direcionado para um número de WhatsApp. Ah. Aí você fala, como é que funciona? Aí o Aí- cara vai te explicar aquela marmelada. Aí Urubu ele- do Pix. Isso, aí ele manda uma tabela para você. Ah. Por exemplo, os valores são hipotéticos, mas é mais ou menos nessa faixa que eles trabalham, tá? Você deposita R$50, eles te voltam 500. Você deposita 100, te volta 1.000. Te deposita 150, te volta 1.500. Deu pra ter uma ideia. Aí a pessoa tá conversando com você e tal. Ah, mas é seguro. Você tem vários vídeos no YouTube da galera que fica colocando que tudo que é mentira desses bandos de salafrário que não tem o que fazer, que quer passar a perna nos outros. Então assiste isso, coloca no YouTube, Urubu do Pix. Então uns par de canal lá que mostra o vídeo mas, falando. gente, vamos lá, vai. E aí a pessoa faz o Pix, cara. E nesses casos que eles pegam vou falar a palavra aqui, que pegam esses vagabundos, a pessoa fala assim, mas olha, é o único dinheiro que eu tenho pra comer, pra ver se a pessoa se solidariza, né? Não, pode fazer que a gente vai ver esse investimento pra você, cai na hora, em 20 minutos na sua conta. Aí a pessoa vai lá, manda R$100. Sabe o que acontece depois? Nada. O número é bloqueado. Sai fora. Mas também, né, cara, esse negócio de você depositar, você tá precisando de dinheiro, você vai pagar pra liberar o dinheiro pra você? Gente, vai. Edilson Roberto, lamentável, Ponte outra vez. O pessoal não tá querendo votar não, hein? Akira Miyamoto, segundo tempo a Ponte voltou conservadora. Valorizou um ponto. Tiaguinho MT, times ruins. Silvio Seiko, hoje lembrou a partida que fizemos contra o Santo André. Viviane Cristina. Eu tô lendo as mensagens do jogo ainda. Aí não vai ter mesmo, né? Vamos baixar aqui um pouco mais. Silvio Seiko, pensando em desempenho e pontos, a Ponte até pode estar invicta, mas os últimos 2 jogos empatou, foram contra os Lanternas. Time lá na parte de baixo, como a Ponte também, né? Não dá pra dizer que a gente tá muito acima, não. Joel Silva, primeiro voto, aleluia! Gé lutador. Então, um voto pro Gé. Roberto César Santos, tá na hora de mandar uns 10 pé de rato embora. Akira Miyamoto, melhor em campo pela luta, Gé. Mais um voto do Gé. Silvio Seiko. 2 já. Pela entrega em campo, Gé. 3. Quantos jogos o Gé completou hoje? O Vou Gé puxar. já fez a partida de número 8. Então já é. Pra Série B ele não pode ir mais, tá bom? Fez hoje a partida de número 8, inclusive. Eu dei essa informação na hora da macaca na segunda-feira. Você é fantástico. Celso Fittipaldi, boa noite. Ridículo. Simplesmente ridículo. Em caixas garrafais. Lutar pra não cair é isto. Abraço. Valeu, Celção. Você carmou, Celção. Carlos Lemos Matozinho, Gé o melhor. Tá perguntando se vai ter Pix hoje. É o Urubu do Pix? Não, Matozinho. Hoje não, né, velho? Você já ganhou, né? 50, né? Ele que ganhou da outra vez, né? Foi ele, mais um lá de Bauru. Fizemos o Pix. João Limírio Neto, eu acho que o Nelsinho colocou o Beleia e mandou alguém jogar no empate. Aí cria essas teorias, né? Brincando, né? Brincadeira, óbvio, né? E ó, eu me danei, né? Se eu tivesse apostado que o Gé ia fazer gol, tinha perdido. Se eu tivesse apostado que o Gé ia tomar cartão, também tinha perdido. Ainda bem que o senhor não aposta, né? Ainda bem. Aí não perde o dinheiro. Com todo o respeito ao Nelsinho, mas jogos fora de casa a Ponte não joga pra ganhar. Só pensa em não perder. Foi a mesma coisa contra... E aí ele não termina aqui, o Marcos Oliveira. Roberto César Santos, 4 pontos perdidos para 2 futuros rebaixados. Lamentável. Evandro Luiz Leme, voto no Luan. Só por ter entrado no sufoco e não ter desapontado. Então, 3 votos pro Gé e 1 pro Luan. Eu acho que teve mais um voto aqui pro Gé, 4 do Akira Miyamoto. Então, você marcou? Bora, agora sim. Marcou? Então 4 votos pro Gé, voto no Luan. Evandro aqui, eu já botei um voto dele aqui. Então tá bom. Bom, então o povo, o povo não tá afim de votar não. O pessoal não gostou aqui, e tem muita gente na live, hein? O pessoal não gostou
da partida na Ponte, não. Principalmente torcedor da Ponte. Ah, foi péssimo. Dá pé da vida aqui com o desempenho da Ponte. Então, um voto pro Gé. E você, Coral, vota em quem? Eu vou votar no Luan, cara. Eu gostei do Luan ali, fez um bom jogo, bem seguro. Enfim, meu voto é pro goleiro. O Gé foi bem votado aqui pela galera. Vou deixar com você aí pra... O Gé foi bem votado pela galera, mas é pelo Luan, né? Primeira partida dele. Gente, tem que olhar isso aí com carinho. O Luan fez a 6ª partida dele em 5 anos pela Ponte Preta, no time profissional. É menos de um jogo por ano. Exato. Né? E entrou como se estivesse jogando já um tempão, né? Foi algumas bolas lá. Ele foi... ele fez uma defesa, a defesa mais difícil, a jogada estava impedida, mas ele fez a defesa, e essa defesa é a defesa para deixar o goleiro seguro, né? Então... Não valeria, né? Não valeria, mas ele mostrou que estava atento. Depois teve 2 chutes de fora da área que ele não deu rebote, segurou bem. Teve até uma bola do Risso no segundo tempo já, né? Que o Risso joga para trás, ele estava atento. Se ele tivesse fora do gol, ele também teria tomado, foi lá, fez a defesa. Foram 3 defesas do Luan ao todo na partida, então, né? Teve cruzamento também que ele foi bem. Enfim... eu vou ficar com o Luan também, tá? É isso. Vou ficar com o Luan, então. Portanto, Luan, goleiro da Ponte, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. O nosso Enio Coral tá ligado aqui pra saber se tem entrevista coletiva do Nelson nada por ou enquanto, não. acho difícil. São 11 da noite mais 13 minutos. A gente vai pro intervalo. Na sequência, eu vou trazer aqui as notas do jogo por Enio Coral, tá? As minhas notas, elas estarão daqui a pouco no blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. 3 minutos, vamos pro intervalo conosco. Rádio Futebol na Canela, Valinhos FM 87,9 e Regi News de São José dos Campos no YouTube Futebol Interior. Voltamos em 3 minutos para trazer as notas do jogo de Brusque 0, Ponte 0, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Depois de Brusque 0, Ponte 0, quinto jogo entre as equipes na história, 2 derrotas, 2 vitórias da Ponte, o primeiro empate na história desse confronto. Ponte Preta e Brusque 0-0 pela 14ª rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que mais cedo o Santos venceu e nesse momento o Santos é líder da Série B. O Santos venceu o Ceará fora de casa na estreia do Léo Condé pelo placar de
tento a 0. Nada de coletivo até agora, né, Coral? Nada, Corsato, sem previsão no momento. Sem previsão. Então vamos fazer o seguinte, 11h17, vamos às notas do jogo. Para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Sim da região. E também para restaurante Pizza do Dadá, 3242-3125. 3242-3125. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente aqui no YouTube, né? Porque eu tava lendo aqui as mensagens e a minha internet caiu. Por isso que eu não consegui ler as mensagens. E aí, ficaram vários votos aqui para trás. Mas agradeço todo mundo que participou. Daqui a pouco eu vou registrar as mensagens, tá? Vamos lá então, para trazer aqui as notas do jogo, depois de Brusque 0, Ponte 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora! Vamos com as notas do jogo, rapaz. Só agora que eu vi a mensagem aqui. Deixa eu mandar um abraço. Esse narra muito, além de ter uma vinheta sensacional. Deixa eu abraçar aqui o grande Malvão Bahia, lá da Rádio Difusora de Goiás. Grande Malvão, obrigado, viu, meu querido? Mandou uma mensagem pra gente aqui, que tava ouvindo pelo Radiosnet. Aí sim. Ô, Malvão, obrigado, cara. Eu só vi agora a mensagem aqui, tava usando o celular pra monitorar o YouTube, mas agradeço, viu? Muito obrigado, grande Malvão Bahia. Tem uma vinheta maravilhosa, sensacional. Um abraço pro amigo, a Difusora de Goiás, que é parceiraça aqui dos canais Futebol Interior. Grande Malvão, tava na audiência aqui dos canais Futebol Interior. Vamos lá então, ô Coral, preparado aí pras notas? Vambora. Bora, lembrando que as minhas notas estarão daqui a pouco lá no blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. Pode procurar na lupinha lá pro Carlos Corsato, Planeta dos Macacos. Você vai achar meu blog. Papel que tem história, hein? Esse papel tem, né? Rapaz. Tem história sim. São os rascunhos, né, que a gente usa aqui. Vamos lá, Luan, goleiro da Ponte. Você votou nele como melhor em campo, hein? 7. 7 pro Luan. Já significa que ninguém vai ter nota maior que 7. Ah, mas é um jogo fraco mesmo, né? Pelo amor de Deus. Jogo fraco. Aliás, de duas equipes que estão brigando ali pra fugir do rebaixamento, né? A Ponte em nenhum momento nesse campeonato passou da 10ª posição pra baixo. Nenhum momento. 14 rodadas brigando na segunda parte da tabela. João Gabriel, menino, jogou de lateral direito. Não gostei do jogo dele, mas é garoto, né? Não jogava já desde o Campeonato Paulista. 5 pra ele. 5 pra ele? Sim. Então bora. 5 pro João Gabriel. Matheus Silva. Melhor zagueiro hoje da Ponte dentro de campo, nota 6. Nota 6. Sérgio Rafael. Mal hoje. Mal, 5. Gabriel Risso. Discreto, 5 também. Aliás, os dois laterais da Ponte, né? Sim. Discretíssimos. Vamos ver agora, a Ponte vai ter retorno do Pedrão. Vai ter o Igor Inocêncio. Não vai ter o Dodô, né? Jogo contra o Mirassol, o Gé não tomou cartão, portanto tá à disposição. Lembrando que dia 12 já pode ter jogador novo, hein? Exatamente. Depois a janela que se abre no dia 10. Isso. Falta então menos de uma semana, né? Já pode contratar, né? Trazer o cara. Dia 10 vai ser quarta-feira. Isso. Já pode contratar, treina. A Ponte joga na sexta-feira, 7 da noite contra o Mirassol no Majestoso. Já pode ter reforço, né? Vamos aguardar para ver o que a Ponte Preta vai apresentar para sua torcida. Emerson Santos. Foi bem hoje, 5,5. 5,5. Foi bem, 5,5, mas tudo bem. É o que temos para hoje. O jogo né? de hoje, pelo amor de Deus. É o que temos para hoje. Castro. Venezuela, o que fez, cara? Castro, 5,5 também. 5,5 pro Castro. Vai tomar o gol. E o Elvis? O Elvis, nota 6, o homem das bolas paradas, também tem bem discreto, nota 6, porque ele jogou quase todo o jogo. Dodô? 5, tá suspenso ainda. Gé? Já foi bem, cara, foi aguerrido, nota 6. 6 pro Gé. Matheus Regis? 5,5. Agora vamos para as alterações. São poucas, só 3. Foram 3, né? Mais uma vez o Nelsinho não faz as 5 alterações. Foi mexer só com 35. O Brigatti também não fazia, né? E ele fez as três substituições em 3 paradas, né? Ele usou todas as paradas. Todas. Foi parando, picotou o jogo depois dos 35 minutos do segundo tempo. Isso, talvez fosse essa mesma intenção, né? Vamos lá. Na Se vaga no derby era, imagina hoje. Na vaga do Dodô entrou o Iago Dias. Mal também, né? Pouco falou o nome dele. 5. Na vaga do Elvis, entrou o Emerson. 5, pouco tempo de campo. E na vaga do Matheus Regis, entrou o Beléa. Você nem falou o nome dele. 4. Técnico Nelsinho Batista. Demorou, mas
sei lá, não gostei do Nelsinho não, 4,5. Mexer com 35 no segundo tempo. Ah, mas não tem opções boas no banco. Cara, rejuvenesce o time, coloca sangue novo. Sei lá, demorou demais, 4,5 pra ele. 4,5 pro técnico da Ponte Preta. E a arbitragem, Fábio Augusto Santos Júnior, do Sergipe. Ele tem 37 anos de idade, é professor de educação física, fez com esse o seu 6º jogo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Auxiliado pela Vanessa Santos Azevedo, que levantou a bandeira naquele lance que o Luan fez a defesa antes da jogada terminar, ou seja, ela tinha certeza que o cara estava impedido e estava mesmo, né? Tivemos 2 gols anulados na partida, o VAR acertou, né? Os gols realmente estavam impedidos, um para a Ponte e um para o Brusque, enfim. E a arbitragem que teve também o auxiliar número 2, Daniel Vidal Pimentel, 37 anos, e o VAR do Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, 44 anos. Nota para arbitragem. Ah, foram bem, viu? Destaco até que foram os melhores em campo. O jogador do Brusque Não gostou. Não gostou, falou que a arbitragem foi horrível. Criticou mais o campo do que a arbitragem, mas eu não achei que a arbitragem foi ruim não. Os 2 gols bem anulados, tudo bem que o primeiro da Ponte é só pelo VAR, né? Nota 6 para arbitragem, Corsado. Nota 6 para arbitragem. E a nota do jogo? Vamos aproveitar que a gente tá com tempo aqui. Jogo fraco demais, né, Coral? Ah, fraco, cara. Pouca qualidade técnica. Parece que os caras já estavam mais preocupados com o final de semana do que sei lá o que, viu? Nota 4 do jogo. 4 do jogo. Por conta dos 2 gols que foram anulados, senão era nota menor ainda. Muito bem, muito bem. É isso então, tá aí as notas do jogo. A Ponte Preta empatou. A Macaca empatou com a equipe do Brusque pelo placar de 0-0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E agora a Venezuela empatou, é isso? A Venezuela empatou. E um golaço, hein? Se a Ponte faz um gol desse, o senhor levanta da cadeira, Levanto, começo a dançar o Rebolation aqui. Mas que golaço, Salomão Rondon, cara. Salomão Rondon, capitão do time, camisa número 23. Que golaço. Empata. Foi uma cobrança de escanteio, né? Pro Canadá. Pro Canadá. Aí o goleiro ficou parado no meio do caminho. E no contra-ataque, o Salomão Rondon viu que o goleiro da equipe do Canadá estava adiantado e acertou o alvo. Rapaz, mas que golaço. Não foi do meio campo, mas... Um pouco pra frente. Um pouquinho na intermediária. Mas acertar isso aí é difícil, cara. Porque a hora que a bola bate, ela bate um pouco antes da linha do gol. E ela sobe certinho. Rapaz, isso. mas que golaço. Empata a Venezuela, 1 pra Venezuela, 1 pro Canadá. Rondon. Carlos Corsato me falou em off aqui que se a Ponte Preta faz um gol desse no finalzinho do jogo, um gol da vitória, ele tira a camisa no ar, viu? Tira a camisa e fica assim, ó. Eu não falei isso não, mas posso fazer também, faço. Isso aí eu faço, cara. Faço e faço fácil. Joga pra câmera aí. Faço e faço fácil. Bom, posso falar daquela promoção lá, Corsato? Daquele sorteio? Deve. Vamos lá, então. Aliás, você poderia ter falado quando a audiência tava né, lá em cima, né? Mas agora também a audiência tá boa. Fala vamos lá, então. Já que estamos com tempo agora, vamos lá. Deixa eu entrar aqui até no post. Fala post, Corsato. Post. Não vai tomar o gol, né, Venezuela? Pelo amor de Deus. Vamos lá. É o seguinte, já que o Carlos Corsato gentilmente autorizou, aliás, desde já, muito obrigado. Tamo junto. Pra você que tá acompanhando a gente aqui, ó, quem não sabe, eu trabalho aqui, ó. Vai aí, Filipão, na RFTV, que é a antiga Rede Família. Isso. É o canal 8.1 no sinal digital. Não está mais na net, tem no canal digital, tem no site também, rftv.com.br, programação ao vivo, tem no YouTube, enfim. Eu trabalho lá no programa Ligados no Esporte, de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da noite. E lá na Rede Família, né, agora a RFTV, nós estamos com uma promoção. Todo dia no Ligados a gente fala um pouco sobre isso. Na verdade, é um sorteio. O que está acontecendo é o seguinte: até o dia 24 de julho, você, torcedor pontepretano, pode participar desse sorteio através do Instagram da RFTV, que é @RFTVOficial. O que você precisa? Logo que você entrar no Instagram da RFTV, você vai encontrar esse post aqui, ó, falando sobre a chamada aí para os torcedores de plantão da camisa da Ponte Preta. É uma camisa oficial da Ponte Preta. Como é que você faz para participar? Aliás, camisa preta, com aquela
faixa branca, enfim, é linda pra caramba. É da Diadora, só que é a preta com a faixa branca. A minha é branca com a faixa preta. Exatamente. E pra você participar é o seguinte, pra você concorrer, você vai seguir alguns passos. Você entra no perfil lá, como eu disse, @RFTVOficial, você segue o Instagram da RFTV Oficial, você precisa curtir o post. Depois de curtir o post, você vai marcar 3 amigos nos comentários. Marque quantas vezes você quiser. E aí, o sorteio no dia 24 de julho. O resultado tanto nas redes sociais quanto também durante o Ligados no Esporte, repito, das 7 às 7h30. Então, para você que quer participar, entra no Instagram da RFTV, segue lá a emissora RFTV Oficial, vai curtir o post, marcar 3 amigos nos comentários e aí é só torcer. Repetindo, vale uma camisa oficial da Ponte Preta para você por 0,800. Só ganhar o sorteio, boa sorte. Obrigado, Cursado. Legal, Carlos Lemos Matozinho tá dizendo aqui, ó, promoção, Pix, sorteia comigo. Valeu, Matozinho, então entra lá, tá? Paulo Roberto Nascimento, boa noite, Carlos. E Coral, nós temos que parar de reclamar do nosso técnico. Ele não tem jogadores confiáveis. Olha para o banco, não vem ninguém. Depois da abertura iremos ver uma equipe competitiva. Calma, diz aqui o Paulo Roberto Nascimento. É um belo ponto, esse puxado por você, viu, Paulão? Mas eu não reclamei do técnico, não. O Coral deu 4,5 para ele. Essa não vai ser minha nota, né, pro técnico, porque a Ponte foi fora de casa, não perdeu. Ah, Corsato, mas é o Brusque, enfim. Alguém tá vendo a Ponte jogar um futebol melhor do que o Brusque aí no campeonato? Não. Então, fora de casa é um ponto, meu amigo. Não tem essa, não. E eu falava na Hora da Macaca, toda segunda-feira, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, de que a derrota pra Ponte seria... trágica, porque, por exemplo, o Brusque começa a rodada com 12 e a Ponte com 16. Se a Ponte perde, o Brusque chegaria a 15 e a Ponte ficaria com 16. Então, quer dizer, o empate, né, mantém a Ponte a 4 pontos aí do adversário, o Brusque pelo menos, né? O Silvio Seico, algum reforço contratado? Bom, 11h29. Vamos lá, Coral, você tem o nome do lateral aqui ou eu vou ter que pesquisar? Vou até pegar, lá? Peraí. É Matheus alguma coisa, né? Não é Salustiano, né? Não. Esse é o que vai pro Guarani. Eu já confirmo, peraí. Um lateral direito que tem base no Grêmio, né? Fez 8 partidas pelo Grêmio e foi vendido, se eu não me engano, pro Tondela de Portugal, né? É um jogador que a Ponte Preta monitorou. E tem a história do Léo Gamalho também. O problema do Léo Gamalho é que o Léo Gamalho só jogou 4 jogos na temporada até aqui, né? O ano passado ele foi importante demais no time do Vitória, né? Pro acesso do Vitória. É bom jogador? É bom jogador. Mas, por exemplo, eu não vejo Léo Gamalho e Gé jogando juntos. A não ser que há uma possibilidade do Gé sair, né? Mas o Gé já fez o seu 8º jogo com a camisa da Ponte, né? Então, ele não pode mais ser negociado. Matheus Reis. Lateral direito. Então, ele não pode mais ser negociado. Na Hora da Macaca, teve um ouvinte lá na Hora da Macaca, que é bem informado, agora eu não vou lembrar o nome dele, acho que é o Darcy, se eu não estou enganado, que colocou assim: Corsato, aguarde. A Ponte está contratando um meia que está jogando no futebol do estrangeiro. Vixe, dá até mas medo. Não falou o nome. E há 2 meses atrás foi falado do Bruno Nazário. Sim, né? Verdade. Aliás, não é a primeira vez, né? Muito se falou do Bruno Nazário. E por que do Bruno Nazário? O Bruno Nazário é do Nenezini. Né? É do Nenezini. Faz parte ali da empresa do Nenezini, que é filho do Beto Zini, né? Que não tem nada a ver com o Guarani. Ele tem uma empresa, né, que gerencia jogadores. E essa empresa ela se aproximou muito da Ponte Preta. Inclusive, o Risso, não que ele seja um jogador do Nenezini, mas o Risso, por exemplo, é de um braço, né, do escritório do Nenezini, né? E a Ponte Preta também monitora o futebol internacional, tá? Então, mas não tem nome, não tenho para passar aqui. Mas a informação é quente de que pode chegar um meio-campo do exterior, que está jogando no exterior. Se ele é brasileiro ou não, não sei informar, mas é um cara que está jogando fora do Brasil. O Nazário está jogando fora do Brasil, né? Pode ser esse? Não sei, não tenho a mínima ideia. Perguntei aqui, viu, Corsato, só não trocando muito de assunto rapidamente, para assessoria se teremos coletiva até agora nada, viu? O jogo acabou há mais de 30 minutos, né? 32 jogo minutos fora agora. de casa, viu? Para você que nos acompanha, a assessoria da Ponte é péssima nesse quesito. Da outra vez, que eu até, talvez até, acho que aí a palavra agora nesse caso é forte, né? Porque talvez demore um pouco para mandar pra gente aqui
a entrevista. O né? Bruno Rosário, Bruno Nazário, está no Henan da China. São 17 jogos na temporada, 7 gols marcados e 6 assistências. Está sendo um bom ano lá pro Bruno Nazário. Pois é. Ele que tem já 29 anos de idade. Pois é. E se está sendo aproveitado lá, não sei por que ele voltaria pro Brasil, né? E tá ganhando pouco dinheiro pro jeito na China, né? Então, né? Mas é inviável. isso. Agora, por exemplo, o que está se falando mais na Ponte é dispensas, né? Por exemplo, o Zé Mário é um jogador que está aí numa linha de dispensa. O Everton Brito, atacante da equipe da Ponte Preta, que pouco foi utilizado. Por exemplo, teve uma procura da Internacional de Limeira nessa semana. Né? O Everton Brito, que era da Internacional de Limeira, veio para a Ponte. Só que para a Ponte ele veio ganhando 65 mil reais, que era o mesmo salário que ele ganhava no Campeonato Paulista. Aí você fala, pô, mas a Inter de Limeira não consegue. Ele foi bem na Inter de Limeira, viu? Sim. Eu trabalhei lá pra TV Cidade de Limeira. Por isso que veio pra Ponte. Fiz alguns jogos da Inter lá, ele foi bem na Inter. Inclusive, quando não jogava, a Inter sentia muita falta dele. E você fala, poxa, Corsato, mas ele ganhava 65 mil, a Inter não pode pagar, tá na Série D, né? É outra realidade. É outra realidade. E ele não quer diminuir o salário, né? Inclusive, o Danilo Maluf fez uma proposta, né, pro staff dele para diminuir o salário agora. E aí ele faz um contrato até o Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista ele recebe o que ele não ganhou agora, ele recebe de volta no Campeonato Paulista, porque os clubes de São Paulo ganham quase 10 milhões para disputar aí o Campeonato Paulista, né? Mas ele não mostrou-se interessado nesse momento em ir para a 4ª divisão do futebol nacional. Tem mais, o Vinícius, por exemplo, pouco utilizado. O Renato já recebeu sondagens do CSA. Renato que jogou no CRB, recebeu Náutico, sondagens do CSA e do Náutico. O Náutico foi quem vem com mais força, né? Para trazer e levar o jogador. O Renato, que também está contundido, né? Não está à disposição, né? Aliás, sofre demais com contusões. Eu acho que o Renato, inclusive, deveria receber mais oportunidades. O Corsato, mas ele tá machucou. Agora, exato. Né? E quando ele recebeu a chance no time titular, ele machucou logo em seguida. Então, ele estava como titular. Contra o Ceará. Foi, mas ele estava. Ele recebe oportunidades, mas aí ele recebe a oportunidade de se contundir, né? Aí fica ruim, aí fica difícil. A Venezuela fez o segundo gol, é isso? Venezuela não, o time do Canadá foi pra rede, fez o segundo gol aqui. Eu tava falando aqui com a nossa audiência, né? Não, 1-1, Corsato. Tá 1-1 mesmo. 29 minutos do segundo tempo. Ainda. 29 do segundo tempo. Mas então é isso. Mais nomes de saída do que de chegada. Até o Roberto César Santos colocou aqui, né, no chat, que a Ponte tem que mandar uns 10 embora, né? Houve, por exemplo, né, uma postagem de alguém, né, dizendo que a Ponte iria contratar um zagueiro. A Ponte tem 7 zagueiros. Vai ter que tirar alguém. 7 zagueiros. Mas o Nilson Júnior, por exemplo... O Thiago Oliveira é outro. O Thiago Oliveira foi reintegrado, né? Ele já deve ir embora. O Nilson Júnior, por exemplo, é um cara que tá tendo poucas oportunidades. Ele não tá contundido, né? O Matheus estava machucado. Volta o Raquinho agora. O Raquinho, que a seleção da Bolívia foi desclassificada. A Bolívia voltou na quarta-feira. O Raquinho pegou folga e se representa na segunda-feira com todo o elenco da Ponte. Enfim, a Ponte tem muito zagueiro, a Ponte tem muito volante, né? Houve também uma informação de que o Emerson, não o Santos, mas o Emerson poderia sair, jogador também que veio da Inter. Eu não acredito. Esse eu acho que fica. Enfim, há mais saídas do que chegadas. Te preocupa isso, Corsato? Não, sabe por que não me preocupa, Coral? Porque a Ponte vai trazer jogador. Precisa, né? A Ponte vai trazer jogador. E assim, independente da saída, o elenco tá curto, por exemplo, foi o Paulo Roberto Nascimento aqui que falou: temos que parar de criticar o técnico, né? Porque as opções dele são muito poucas, né? Eu entendo, Paulão, e tô contigo também, eu não tô criticando o técnico não, né? Mas o Brigatti também tinha poucas opções, né? Aliás, era o mesmo elenco, mas é inegável de que com o Nelsinho a Ponte melhorou. Então, não vamos entrar nessa seara aqui, né? Mas não me preocupa, sabe por quê? Porque a Ponte vai contratar. Sim. De 5 a 6 jogadores. Vai chegar, no mínimo 5 jogadores irão chegar. O que me preocupa é que, por exemplo... Quem vem? Porque, vamos lá, não é pra estar jogando os bons, os bons não estão jogando. Inclusive, pra boa parte da torcida, fala que tem que vir jogadores ali, uns 3, 4, de repente até 5, pra ser titular. Né? Pra mudar, de fato, o panorama do time da Ponte. Por exemplo, a Ponte precisa de um lateral direito seguro. Sim. Né? O Igor Inocêncio, nos últimos 2 jogos, jogou mais do que o Risto na lateral esquerda. Né?
A Ponte precisa de um cara ali para ajudar o Elvis na armação. A Ponte precisa de mais um atacante liberada para no segundo tempo poder mexer, né? Enfim, aí a pergunta é, tem esse jogador no mercado? Né? No futebol brasileiro, por exemplo, o Ítalo, que tava fazendo gol pra caramba no Volta Redonda, foi jogar fora do país, cara. Né? Tava jogando na Série C, poderia subir. E a grande questão nisso tudo, né, Carlos, também é que falta menos de uma semana pra essa janela abrir, entendeu? Então, Mas a Ponte já tem jogadores apalavrados. Então, é importante, né? Mas o torcedor fica muito preocupado, e principalmente depois de uma atuação tão abaixo do nível, né? Que foi hoje contra o Brusque, serve de alento, né, para a sequência da Série B, porque se a Ponte Preta não trouxer jogadores a nível de mudar um pouco o patamar do time no time titular e também, consequentemente, fazer a Ponte subir um pouco mais na tabela de classificação, vai ser o mesmo cenário do ano passado. A Ponte Preta vai brigar até o final contra o descenso, cara. Só pra lembrar porque que a Ponte... você mesmo disse aí, Corsato, a Ponte não consegue subir pra primeira parte da tabela desde o início da Série B, nenhum cara. momento. A Ponte não chegou, não ficou na primeira parte da tabela em nenhum momento. A Ponte, na temporada passada, eu vou sempre lembrar aqui, a Ponte fez 22 pontos no primeiro turno, com o Felipe Moreira de treinador. E o Felipe, ele treinou a Ponte 18 jogos, porque o primeiro jogo, quem treinou a Ponte foi o Hélio dos Anjos. Foi aquele jogo contra o Vitória, estreia 3-0 pro Vitória fora de casa. Aí a Ponte fez 22 pontos. Né? Só que se você pegar a 14ª rodada da temporada passada, a Ponte hoje, nessa rodada, tem mais pontos. Mas o que preocupa, e aí é matemática, eu já fiz essa conta, tá? O que preocupa? Pela baixa pontuação, principalmente de Guarani e Ituano, porque, por exemplo, você concorda comigo? Se Ituano e Guarani eles têm poucos pontos, os pontos que eles têm poucos foram para outras equipes. Sim. Né? Então o que acontece? Aumenta o número de pontos dos outros times. E isso dá uma bugada no campeonato. Por quê? Porque a Ponte, mesmo com 17 pontos em 14 jogos, a Ponte não está tão bem assim. A Ponte, por exemplo, nós fizemos uma conta no final do jogo e a Ponte só não entra na zona do rebaixamento se der tudo errado, mas também tem que dar tudo errado. Né? Amazonas tem que ganhar, Botafogo tem que ganhar, Paysandu tem que ganhar, né? Só não entra na zona da degola, Chapecoense tem que ganhar, 5 adversários, o CRB também. Mas aí é por causa do CRB, que tem 13 pontos. Só que o CRB tem 13 pontos em 11 jogos. Hoje o CRB tem 3 jogos a menos que a Ponte. Exatamente. O CRB, se ganhar os 3, por exemplo, vai pra 22. Estaria na 3ª posição. Pois é. Cara, que loucura. Então, por enquanto, não dá. E a gente entende que o CRB tá nessa situação aí em virtude da Copa do Nordeste, que ele foi vice-campeão, né? Então não dá pra contar muito com o desempenho do CRB. O desempenho próximo aí é da Chape. Exato. Que tem 14 pontos. Com 13 jogos. A Chape pega amanhã, Corsato, o Goiás fora de casa. Pois é um jogo... E é um jogo que se o Goiás vencer, vai pra vice-liderança. Tá, o Goiás é favorito, mas a Chape pode vencer. Sem dúvida. Né? E aí depois, no próximo jogo, Chapecoense e Brusque vão se pegar lá pra ver, né, quem toma ponto de quem, porque é o próximo jogo das duas equipes. O futebol hoje, embora você tenha um favoritismo nos jogos, mas ele tá muito imprevisível, cara. Sem dúvida. Vê a Argentina com o Equador, perdeu nos pênaltis o Equador, mas levou pra penalidade. Não tem mais no essa. No tempo normal, perdeu um pênalti. Não tem mais essa. A Ponte jogou contra o Guarani, tá certo que é um clássico, né? Mas a Ponte jogou com o Guarani tinha 5 pontos, a Ponte não conseguiu ganhar. O Amazonas acabou com a invencibilidade do Santos, pô. Pois é. Então... O Santos 24 vitórias seguidas, né? O Amazonas... É que depois desandou, mas começou ali. Então, esse que é o problema, porque pelo baixo número de pontos de Ituano e Guarani, tá todo mundo com uma pontuação até um pouco alta. Isso pode fazer com que aumente o número de pontos no final do rebaixamento. Porque, gente... Não é só Ituano e Guarani, né? A Ponte precisa ficar na frente de 4 times, pelo menos, né? Corsato, eu, pra ser bem sincero, eu acho que quando a gente acaba conjecturando e colocando muito na forma do se, né? Aquele, se acontecer isso, se não acontecer, eu acho que a gente consegue ter um panorama bem da Série B depois que todos os times tiverem a mesma quantidade de jogos. Por exemplo, lá pra baixo, hoje só o CRB tem um jogo a menos. E também o Botafogo. 3. O CRB tem 3 jogos a menos que a Ponte. Isso, o CRB tem 11, o Botafogo já tem 12 e o Sport na 7ª posição com 20 pontos também tem 12. Então já tem 2 jogos
a menos. Então, tirando só um jogo que está atrasado, enfim, são 3 times que têm partidas ainda por fazer. Nas próximas semanas isso deve ser liquidado, a gente consegue ter um panorama melhor para parar um pouco do se acontecer, mas a Ponte deixar isso na forma A. Mas eu acho que hoje a Ponte tem que tomar como base a Chape com 14. Exato. Né? Que é o que tem 13 jogos e tem 14 pontos. Né? Então tem que tomar como base a Chape. Se tomar como base a Chape, a Ponte está a 3 pontos. Só que a tabela da Chape não é fácil, porque pega o Goiás, depois pega o Brusque, que é teoricamente mais tranquilo, joga fora com o Novo Horizontino, pega o Sport, depois pega o Curitiba. É difícil, né? É difícil, mas assim, a Ponte já tem os seus 17 pontos. Eu não tô criticando aqui. E o resultado, se você for analisar resultado por resultado, foi melhor pra Ponte do que pro Brusque o resultado. É lógico que sim, porque eu falei aqui, se a Ponte perde pro Brusque, o Brusque ia ficar 1 ponto da Ponte. Continua os mesmos 4 pontos de diferença que começou a rodada. E tirando o Guarani e Ituano, que já estão bem atrás da Ponte Preta, a Ponte deixa mais um adversário lá atrás com 4 pontos dela, né? Ou seja, mais de uma rodada para passar a Ponte, né? E tem a Chape que está com 3 pontos, né? Um jogo a menos e 3 pontos. Mas a pontuação sobe um pouquinho por isso. Mas a Ponte tem ainda, para chegar no número de 22, que é o número mágico ali no primeiro tempo, para você tentar fazer aquela pontuação para depois no segundo turno também fazer mais 22 e não correr risco de rebaixamento. São 5 jogos. A jogos Ponte tem mais para 5 jogos pontos. ainda. Para 5 5 pontos. Ou seja, não vai empatar todos, claro, mas é o empate por jogo. Seria um aproveitamento até baixo, né? Sim. Seria um aproveitamento baixo. Mas você o já aproveitamento termina na baixo metade do caminho. Mas é o aproveitamento que a Ponte tem hoje. E é claro que tem muito campeonato, mas quando você olha para a tabela, viu, Corsato, com a situação do Guarani, também do Ituano. Por exemplo, hoje o Guarani, dependendo dos jogos do CRB com essas partidas a menos, fica a 10 pontos de sair da zona de rebaixamento. Sim, a situação de já Guarani fica Ituano uma situação insustentável. Insustentável. Então, né? se não dá para cravar que caiu, né? Porque pode fazer aí um campeonato de segundo turno concretizar melhor. realmente, sobram 2 vagas, cara. Então. Mas tem muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato pela frente ainda. Muita lenha pra queimar, viu, Isso. Corsato? O Roberto... Corsato, você ainda tem muita lenha pra queimar também, viu? Você acha mesmo? Ah, cara? com certeza. O Roberto César Santos está dizendo aqui, quem vai pagar 65 mil pro Everton Brito? A Ponte paga 65 mil. Absurdo. Cara, o futebol tem... mas cara... É tão fora da realidade. Cara, pelo que ele fez no Campeonato Paulista... não justifica. Gente, é difícil. Olha o segundo gol da Venezuela, Perdeu. O Rondão perdeu. Olha, você viu quem tá apitando? É o brasileiro, né? É o brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio, o árbitro FIFA. O Car 110 escreveu Nilson Júnior. Nilson Júnior. É melhor que o Edson. Pode emprestar o Edson. Silvio Seico, o jogo conseguiu ser pior que o gramado. Meu Deus. Foi ruim mesmo. Nada de coletiva, né, o Coral? Nada, nem de resposta ainda, viu, Corsato? Não. Mandei já tem mais de 20 minutos. No chat aqui o pessoal também tá parado. Tá parado no chat. No nosso chat. No nosso chat. No nosso chat. Como diz Marcelo Corsato, vem aí o super chat, hein? Vem, quem sabe um dia. Canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá Delivery 997 88 38 28. Corsato tá muito rápido, eu não consigo marcar. Então vai no fixo 3242 3125. Vai bem uma pizza na sexta-noite, né? Sextou com pizza do Dadá. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. Chama no zap 989 89 35 26. Tá aqui na tela. Hora da Macaca toda segunda. Segunda tem, hein? Hora da Macaca, 8h30 da noite. Vamos fazer o seguinte, Felipe Marques. Enquanto não vem aqui a nossa... Qual é o aproveitamento de trabalho do Nelsinho com esse empate? Vamos lá, tá são perguntando 7 aqui jogos. O Matozinho. 7 pontos, 3, 7 6, jogos, 21 pontos. Ele ganhou conquistou... 8. Certo? Não, são mais. 2 vitórias. Não. O Nelson tem 3 vitórias. São 3 vitórias. 3 9 vitórias, com 2 11 ganhou pontos. 11 pontos. Um total de quanto? De 21 de dá 21. mais de 50%. 11 pontos. 52,3%. Isso, 52,3%. Tá bom, mais Matozinho? da metade. 52,3%, mais da metade, o que é um aproveitamento bom. A Ponte que completou o jogo de número 600 em campeonatos brasileiros, hein? Hoje uma marca histórica para a Ponte de Série B, tá? Campeonato Brasileiro de Série B, agora com 187 empates, 224 vitórias, 189 derrotas. A Ponte marcou 756 gols, sofreu 668, dá aí mais ou menos 48% de aproveitamento. Oi, Coral. Ponte no geral agora tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas em 14 jogos. Dos 5 empates, 1, 2,
3 foram por 1-1 e esse foi o segundo 0-0. A Macaca empatou sem gols com a Chapecoense fora de casa na sexta rodada. E o Foi aquele desempenho... jogo que mudou duas vezes o dia, né? E o desempenho da Ponte é muito ruim fora de casa. Agora Já são tem 4 pontos em 24, se eu não me engano, A Ponte disputados. disputou 4, exatamente, são 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas. Apenas 2 gols marcados, cara, Isso. e 11 sofridos, 4 pontos. 15% de aproveitamento fora de casa. Ainda bem que a Ponte em casa, por exemplo, com o Nelsinho, tem 100% de aproveitamento. São 3 vitórias. É que compensa, mas fora de casa a situação tá feia, hein? Pegando aqui, ó, deixa eu ver se mais alguém ainda não ganhou fora de casa nessa Série B. Acredito Guarani. que sim. Guarani e Vamos Ituano. lá. Nossa, rapaz, 8 times ainda não ganharam fora de casa. Dá pra olhar lá embaixo, Guarani, Ituano. Ponte Preta, Curitiba, Amazonas, Mirassol, que tá lá em cima, Brusque, CRB, Vila Nova, Ituano e Guarani. E o Mirassol, por outro lado, quando a gente pega campanha em casa, tem a quarta melhor. São 16 pontos em 18 A da disputados. Ponte é a Ponte fora de casa? Ou em casa. Em casa? Fora de casa, acho que a Ponte é a penúltima. A Ponte tem a 9ª melhor campanha em casa. São 6 jogos com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Mas tem times na frente com 7, 8 jogos em casa, enfim. Não dá muito a Ponte de parâmetro. só tem que lembrar isso. A Ponte só tem 6 jogos em casa, tá? Fora de casa, a Ponte tem a 12ª pior campanha. A Ponte agora, dos 5 jogos que tem, a Ponte tem mais jogos em casa do que fora, tá? Pra fazer desses 5 jogos no primeiro turno. Então tem que contar Aliás, isso também. é a 8ª pior campanha. Tem que contar isso também, tá? Sim, Contar isso sem também, dúvida. que a Ponte tem muito jogo pra fazer em casa ainda. Vamos fazer o seguinte, então... A Ponte disputou 6, são 19, tem mais 13. Sim, mas eu digo até nesse primeiro turno ainda, né? No primeiro turno a Ponte aqui tem é a 5 sequência. jogos pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5. São 3 em casa. Isso, a Ponte tem 3 jogos em casa. Mirassol, Vila Nova e Avaí. Joga fora com o Paysandu e o Sport. Não, mas a tabela ficou ruim, né? Porque a Ponte então vai ter quantos jogos em casa? 9. No A Ponte total? tem 10 jogos fora, 9 em casa. Então no segundo turno a Ponte vai ter 10 jogos em casa, 9 fora. É né? isso aí. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, para adiantar a hora aqui, vamos trazer o comentário final, que você vai conferir lá no nosso YouTube, tá bom? O comentário final e depois vamos fazer outro comentário final, esse vai lá pro nosso Instagram. Bora lá, Felipe Marques. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos na noite da sexta-feira o empate da Ponte Preta com o Brusque, 0-0 no Gigantão das Avenidas em Itajaí, 0 Ponte, 0 Brusque, o melhor em campo da Ponte foi o Luan com menção honrosa pro Gé. E aí, Coral? Resultado justo, 0-0 Brusque e Ponte? Resultado justo, viu, Corsato? Mas esperava mais da partida. Embora sejam 2 equipes que estão brigando na parte inferior da tabela de classificação, a gente esperava pelo menos um ímpeto maior no campo de ataque. No primeiro tempo nós pudemos observar 2 gols, né? Um da Ponte com o Matheus Edis, depois o Olávio do Brusque no último lance da primeira etapa, ambos anulados por impedimento. Da Ponte só pelo VAR. Em campo teriam dado gol. Já o do Brusque anulado dentro de campo pela ótima assistente a Vanessa Santos Azevedo. Depois o VAR, sob comando do carioca Carlos Eduardo Nunes Braga, confirmou. O segundo tempo a Ponte começou um pouco melhor, depois não viu nem a cor da bola, Nelsinho demorou para mexer, a primeira mudança veio só aos 35 minutos do segundo tempo. Enfim, um empate que traz muito reflexo dos 2 times dentro da competição. O Brusque que não consegue vencer dentro de casa, enquanto a Macaca ainda não triunfa longe do estádio Moisés Zucarelli. O Brusque permanece na zona de rebaixamento, enquanto a Ponte Preta não consegue abrir uma vantagem maior para o Z4, viu, Corsato? Resultado justo, mas de qualidade técnica bem abaixo. Brusque 18º colocado 13, a Ponte subiu uma posiçãozinha, mas tem toda a rodada ainda, 12ª com 17. A Ponte volta a campo na sexta, 7 da noite contra o Mirassol. O Brusque joga no domingo contra a equipe da Chapecoense, fora de casa. Comentário final. Muito bem, muito bem. 11 da noite, mais 51 minutos. Não tivemos, por enquanto, entrevista do técnico Nelson Batista, né, Coral? Nem resposta da assessoria. Beleza. Vamos só para dar uma quebrada aqui, trazer a ficha técnica do jogo, e aí depois a gente faz o comentário final lá pro Instagram do Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Carlos Corsato. Opa, sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Brusque e Ponte 0-0, 5º jogo entre as equipes, não havia nenhum empate nesse confronto. Primeiro empate 0-0. São 2 vitórias da Ponte, 2 vitórias do Brusque. As 2 vitórias do Brusque por 2-1,
A Ponte venceu um jogo por 2-1, outro por 3-0. A Ponte de Luan, João Gabriel, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro e Elvis, depois o Emerson. Dodô, depois Iago Dias, Gé e Matheus Risso. Matheus Regis, depois o Guilherme Belé, Nelsinho Batista, o treinador. O Brusque de Matheus Nogueira no gol. Pivô, depois o Ellison, Wallace, Everton Alemão e Anson e Marcelo. Rodrigo Potiguar. Depois entrou o Matson, Serrato, Olávio, depois o Osman, Keké, depois Diego Tavares, Paulinho, Mocelin, depois o Dentinho. Técnico Luizinho Vieira. Árbitro Fábio Augusto Santos Júnior, do Sergipe, 37 anos. Assistente 1, Vanessa Santos Azevedo, do Sergipe, 32 anos. Assistente 2, Daniel Vidal Pimentel, do Sergipe. Carlos Eduardo Nunes Braga, o VAR do jogo. A Ponte teve 2 cartões, né? Sérgio Rafael e Dodô. Aliás, Dodô, que está suspenso, não joga contra a equipe do Mirassol. Não teve cartão aqui pro time do Brusque, né? Pelo menos na minha anotação. Nenhum cartão pro time do Brusque. É isso em Itajaí, no Gigantão das Avenidas, o estádio Dr. Hercílio Luz. Ponte e Brusque, Brusque e Ponte, 14ª rodada, empataram pelo placar de 0-0. Ficha técnica do jogo. 11 da noite, mais 53 minutos. Lembrando que as minhas notas vão estar daqui a pouco no blog Planeta dos Macacos. E na segunda-feira tem Hora da Macaca, após as 8h30 da noite comigo e com o Marcelo Corsato falando do jogo da Ponte contra o Brusque, 0-0, e prospectando Ponte Preta e Mirassol. Quem sabe até segunda-feira Ponte Preta já não anuncia aí algum jogador, né, reforços, né, para melhorar o time aí da 15ª rodada em diante. Lembrando que o próximo jogo da Ponte é dia 12, dá tempo de colocar os caras para jogar, porque a abertura da janela no dia 10. Agora vamos fazer aqui o comentário final pro Instagram. Tem que ser um comentário rápido, 50 segundos. Tá preparado aí, Felipe Marques? O nosso comentário final pro Instagram, eu aguardo você, tá? 11 da noite, mais 54 minutos. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. Para você com a gente nas redes sociais, no Instagram do Futebol Interior, arrasta para cima aí, Futebol Interior no Instagram. Brusque Ponte 0-0. 15 segundos, Coral, resultado justo? Resultado justo, um jogo bem abaixo de qualidade técnica falando, mas que reflete o resultado, o cenário de dois times que brigam na parte inferior da tabela, resultado que não ajuda muito a Ponte, muito menos o Brusque. A Ponte volta a campo na sexta contra o Mirassol, às 7 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Comentário final. Vamos lá, 11 da noite, mais 55 minutos, final do jogo nos Estados Unidos, Copa América. O Canadá saiu na frente, a Venezuela empatou, hein? 1-1, o jogo... Já acabou. É pênalti? Pênalti, né? Pênalti, não tem prorrogação, só na Euro que tem. Então vamos para a cobrança de pênaltis para decidir quem vai jogar com a Argentina. Quem vai perder para a Argentina. Será? A Argentina é campeão do mundo. Não tem a menor possibilidade da Argentina não chegar na final da Copa América. Ultimamente você só tá dando palpite furado, hein, velho? Ultimamente só palpite furado. Por isso que eu parei de apostar, cara. Pois é, então vamos lá. Amanhã, só se lasca. Amanhã tem o jogo do Brasil, rapidinho aqui. Amanhã Uruguai e Brasil, quem leva? Uruguai. Ah, vai se lascar. Uai, você perguntou. Colômbia e Panamá. Colômbia. Tá certo, então. E aqui, Venezuela e Canadá, quem leva? Venezuela. Nos pênaltis para enfrentar a Argentina, segundo o Wendel Coral. Série B do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Essa aí a Venezuela não é que vai ganhar. Eu acho que vai dar Canadá. Ah! Ceará 0, Santos 1. Tá nos pênaltis, pô. Ceará 0, Santos 1, abertura da rodada. Brusque Ponte 0-0. Um gol em 2 jogos. América e Operário se enfrentam amanhã às 11 da manhã. Goiás e Chapecoense às 5 da tarde. Choque de verdes. Coritiba e Paysandu no domingo às 11. Ituano e Botafogo no domingo às 4.
Guarani e Sport Recife, esse jogo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior e da Valinhos FM, às 18h30, com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Avaí e Novo Horizontino na segunda, 8 da noite, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior e a Amizade FM. Amazonas e Vila Nova jogam às 9 da noite. Mirassol e CRB na terça-feira, às 9 da noite, a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro aponta amanhã nos embalos de sábado à noite, São Paulo e Bragantino, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, com o pessoal lá de Bragança Paulista, o Loredo no seu canal, Flamengo e Cuiabá, 8 da noite também. No domingo, 4 da tarde, tem Fortaleza e Fluminense, Juventude e Grêmio, Cruzeiro e Corinthians. No domingo, às 18 horas, Internacional Vasco da Gama, Vitória e Criciúma às 18h30. Também no domingo, Atlético Goianiense e Atlético do Paraná às 18h30. Mesmo horário de Palmeiras e Bahia às 18h30. Botafogo e Atlético Mineiro às 20h30. Série B do Campeonato Brasileiro. Santos, líder 25 com essa vitória. Pode perder a posição pro Avaí, que ainda joga. E deixa eu ver aqui. Não, pro América não pode perder, não. Mas pode sim, né? Não pode não. A América tem 22. Então só o Avaí pode tirar a primeira colocação do Santos. 8 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Marcou 21, sofreu 11, saldo positivo de 10 do time do Peixe. Avaí líder 23, um jogo a menos. América Mineiro 22, um jogo a menos. Operário, quarto colocado, 22, um jogo a menos. Goiás é o quinto, 21. Um jogo a menos. Vila Nova, sexto, 21, um jogo a menos. Sport, sétimo, 20, com 2 jogos a menos. Curitiba, oitavo, 19, um jogo a menos, quer dizer, está na 13ª rodada. Mirassol, nono, 19, Ceará, 10º, 19. Novo Horizontino, 11º, 19, Ponte, 12º, 17, Botafogo, 13º, 17, Amazonas, 14º, 16, Paysandu, 15º, 16, a Chape, 16º, 14, CRB, 17º, 13, na pontuação, abrindo a zona da degola, Brusque, 18º, 13, o Brusque não sai dessa posição, não passa o CRB e não é ultrapassado pelo Ituano, que tem 11. Se vencer vai... O Ituano tem 8, se vencer vai a 11. O Brusque tem 13 já. 19º, o Ituano. Guarani tem 6 pontos ganhos, é o último colocado da competição. 11h58, deixa eu pegar aqui agora, nada de coletiva do nosso treinador, né, Coral? Nada. Vai chegar quando estiver em casa já. Então é isso, na segunda-feira a gente coloca na Hora da Macaca a coletiva do técnico Nelsinho Batista. Destaque final de Ponte Brusque, 0-0, destaque final da Ponte, Coral. Valeu, Corsato, sempre um prazer. Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Mirassol a partir das 7 horas da noite no estádio Moisés Zucarelli. Dodô não joga, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Em contrapartida, Pedro Rocha e também Igor Inocêncio retornam ao time. A Macaca, que busca manter o bom momento dentro de casa para abrir ainda mais distância para a zona de rebaixamento. Forte abraço, Corsato. Um abraço, Coral. Um abraço pro amigo aí e boa semana. O Coral na sexta, em virtude do seu horário, não vai estar comigo aqui na transmissão. Estaremos ao lado do Marcelo, ao lado do Pedro Lino e ao seu lado o torcedor às 7 da noite para Ponte Preta e Mirassol na próxima sexta-feira. Bom, na Valinhos FM, trabalhos técnicos do Mr. X, todos capitaneados pelo Wagner Faneco, a equipe técnica que tem a Maíla Siqueira e o Felipe Carvalho por lá. Aqui nos canais Futebol Interior, mesa de áudio e vídeo, os botões mágicos aqui dos canais Futebol Interior do Felipe Marques. Estivemos na Valinhos FM 87,9. Para você da Valinhos, um grande abraço, hein? Domingo tem transmissão, 5h30 da tarde. Guarani e Sport Recife com Albert Cavalcante e com o Gustavo Marques. Estivemos também na Red News em São José dos Campos e também na Rádio Futebol na Canela. No YouTube, Futebol Interior. Canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do nosso Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Para concessionárias Sim e restaurante do Dadá, a final da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Um abraço do tamanho do majestoso. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Ótimo final de semana, vai com calma porque o sábado chegou. Chegou o sábado. Tem gente que treme o sábado, tem gente que vai esquentando as mãos, né? Os dentes, as presas, elas saem, né? Tem gente que fica daquele jeito, né? Fica todo nervoso. Felipe Marques, então, pelo amor de Deus. Mas é isso, aproveite com moderação, tá? Fim de transmissão esportiva, um grande abraço pra você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.